Estão lá no alto, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embarque com a gente e acompanhe essa jornada. Azul, patrocinadora oficial do time que voa. Baixe o app e saiba mais sobre os nossos voos e serviços. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Atenção! Falta apenas um dia para o aumento do imposto de importação. Sabe o que isso significa? Você só tem mais um dia para conquistar o seu GWM economizando até R$60 mil. E melhor, com taxa zero, supervalorização do seu seminovo e pacote tranquilidade incluso. Corra, porque o estoque está acabando e restam apenas 10 unidades. Visite a GWM Germânica mais próxima e conquiste hoje o seu GWM dos sonhos. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quer marcar um golaço na sua obra? Então vai de Cortag. Júlio Nascimento. 5 horas, horário oficial do Brasil. Grande e forte abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Chegou o dia de decisão, porque todo derby é uma decisão, todo derby é uma final. É a Copa do Mundo dos Campineiros. Já a bola vai rolar no Brinco de Ouro pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E você confere a partir de agora na CBN Campinas a melhor cobertura do jogo. 30 de junho de 2024, mais um capítulo da maior rivalidade do interior do Brasil será escrito. De um lado, teremos o Guarani, o mandante do jogo. Do outro lado, teremos a Ponte Preta, hoje jogando como visitante. E no centro do campo, a maior rivalidade do interior do Brasil, valendo 3 pontos importantes. Para o Guarani, a recuperação. Um time em crise, buscando a partir do derby, a partir do clássico contra a maior rival, a recuperação e a reabilitação dentro do campeonato. Do outro lado, a Ponte Preta buscando afirmação sob o comando de Nelsinho Batista, time que ainda não venceu como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque nós vamos girar a equipe da CBN Campinas com todos os detalhes do derby. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, Ponte Preta. Esse é o clima aqui no estádio Brinco de Ouro, cabine 2 da CBN. A CBN tem 2 cabines no Brinco de Ouro. Uma para Júlio Nascimento no pré-jogo e a outra onde está uma verdadeira seleção
com Carlos Capela, que vai transmitir todas as emoções do jogo, Gabriel Castro, Carlão de Freitas e além do mais, nesse sonsaço aqui, todo o trabalho importante do Marcelo Abreu nos estúdios da CBN também, do grande Naldo Araújo, aqui com um som de externa da CBN Campinas. E no campo, trabalho de reportagem importante, trabalho de reportagem fundamental para a cobertura de mais um clássico. Vamos com as primeiras informações do Guarani, o mandante do derby, Rafael Ângelo Pio, com as informações do Bugre. Grande, forte abraço, boa tarde pra você, Pio. Guarani. Boa tarde, Júlio, boa tarde pra todo mundo que tá ligado aqui no Futebol Globo CBN. É uma situação muito complicada que vive o Guarani dentro da competição. Apenas 5 pontos conquistados em 36 disputados. Mas, é como dizem, o derby pode transformar tudo. E é exatamente nesse quesito que Pintado toca com os jogadores. Que a vitória a partir de hoje no derby possa mudar a história do Guarani daqui pra frente na Série B do Campeonato Brasileiro. É o lanterna da competição e tem problemas, tem dificuldades. Anderson Leite e Reinaldo suspensos pelo 3º cartão amarelo, ambos ficam fora da partida. Daqui a pouco a divulgação da escalação titular do Bugre, mas as informações é de que essas peças já estão definidas. Lucas Araújo deve aparecer no meio-campo com o Yuji jogando na lateral esquerda e Pintado reencontrando o torcedor e buscando, quem sabe, a primeira vitória dele em um clássico campineiro, Júlio Nascimento. Rafael Pio com as primeiras informações do Guarani. E agora o outro lado da rivalidade campineira, o lado preto e branco, as primeiras informações da Ponte Preta. Repórter Adriana Almeida, grande abraço para você, Adri. Olá, Júlio, forte abraço para você e para os ouvintes CBN. É um prazer estar à frente desse potente microfone em mais um derby 207. A Ponte Preta que vive uma situação um pouco mais confortável que o Guarani. Eu digo um pouco, porque o time também está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Está lá a 6 do G4, tem uma caminhada longa ainda para começar a pensar em acesso. E caso perca hoje, vai de novo ficar ameaçado pela degola. Então, essa primeira vitória fora de casa que busca o time alvinegro na Série B seria fundamental e ainda mais em cima do maior rival, né? O time se preparou longe de Campinas, foi para a cidade de Atibaia ao longo dessa semana, teve um pouco mais de sossego, longe dos holofotes, longe do torcedor e de repente até das possíveis cobranças. O Elvis é a novidade desse time, ele volta de suspensão. Por outro lado, o Gabriel Risso segue fora em tratamento de dores abdominais, mas também tem outro problema aí de última hora. Na verdade, ontem o Luiz Felipe, lateral direito, sentiu dores musculares no treino de ontem, o último lá em Atibaia. E depois que voltou contra o Ceará, já sentiu de novo desconforto. Por isso, deve ficar fora hoje dos relacionados. O Dudu Vieira, que vai ser improvisado na lateral direita, teve uma pequena indisposição também às vésperas do derby, uma indisposição estomacal, mas deve sim ser escalado hoje. Joilson e Ramon Carvalho se recuperaram ao longo da semana e devem também ser relacionados. O elenco pontepretano, a delegação já chegou ao Brinco de Ouro. 5 horas em ponto desembarcavam aqui. Pessoal do staff alvinegro já aqui pelo gramado. E a expectativa, obviamente, é enorme, Júlio Nascimento. Sem dúvida nenhuma, Adriana Almeida com um trabalho de reportagem hoje na CBN, acompanhando a Ponte Preta, visitante do derby. Muita movimentação no lado de fora do Brinco de Ouro. Eu confesso que a minha expectativa inicial era de um público decepcionante, mas a torcida do Guarani atendeu o chamado. Pela movimentação, teremos público interessante nesta tarde, fim de tarde, início de noite em Campinas. Temperatura gostosa, mas você que está ouvindo a CBN, vindo para o Brinco, traga agasalho. De repente é legal colocar também uma capinha de chuva aí no bolso. Venha protegido, porque de repente aqui a gente sabe como funciona a nossa cidade, a nossa querida Campinas. E para comentar tudo de Guarani e Ponte Preta, a 13ª rodada da Série B, 2 comentaristas de peso escalados aqui na CBN. Carlos Eduardo de Freitas, 207 derbys. A vantagem atualmente é do Guarani.
70 vitórias para o Bugre contra 67 da Ponte, 68 empates. Hoje, para o Guarani, é um derby de sobrevivência. Para a Ponte, é um derby de afirmação. Mas como gostava de dizer o saudoso Oswaldo Alvarez Vadão, derby é derby e vice-versa. Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde, ouvintes CBN, em especial aos torcedores do Guarani e da Ponte Preta. É derby 207. Meu Deus do céu, como o tempo passa, né? Eu acho que de infância, juventude e velhice, eu acho que desde 87 já vivi muita coisa com relação a esse espetáculo. Mas como você disse, é um derby que vai muito além da rivalidade, né, Júlio? Eu estava conversando aqui com o Gabriel, a gente fala e chama atenção pela situação do Guarani, por estar na lanterna da competição, por não vencer há algum tempo, né, por estar com uma pontuação muito baixa. Mas a Ponte ela não entra em campo com uma situação tão confortável assim como a gente pensa. Né? A Ponte, de repente, ela pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, em caso de derrota aqui e vitória da Chapecoense sobre o Santos amanhã na Vila Belmiro. É difícil? É, mas pode acontecer. Então é um derby que transcende a rivalidade. O campeonato está muito em jogo neste duelo de logo mais. O Guarani precisando vencer para não só sair da lanterna, mas pegar uma outra rota dentro da competição, até porque tem um Sport na próxima rodada no Brinco de Ouro, né, e pode fazer do seu estádio algo importante na sequência da Série B. E a Ponte também, porque se ela perde para o maior rival, ela entra na zona de rebaixamento e com uma baita responsabilidade nas próximas rodadas. Então é um derby que tem a rivalidade aflorada, a gente sabe de tudo que envolve este maior duelo do interior paulista, mas além de tudo isso, a situação complicada das duas equipes dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O meu coração tá ficando acelerado. Que daqui a pouco tem derby. Derby é diferente, derby é mágico. Derby mexe com a cidade de Campinas, mexe com todos os nossos ouvintes. Já já tem bola rolando aqui no Brinco. Pôr do sol espetacular aqui no Brinco. A visão da cabine da CBN espetacular. Tudo isso para alimentar Gabriel Castro, ainda mais a minha ansiedade. A gente sabe que, tecnicamente, os times não estão em grande fase. Mas, de repente, o derby é um recomeço para tudo isso aí. Boa tarde para você, Gabriel Castro. Boa tarde para você, Júlio Nascimento. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Sem dúvida, né? As duas equipes têm hoje uma ótima oportunidade de dar um start em um novo campeonato. O Guarani, se vencer, pode ser esse start para deixar a lanterna aos poucos e deixando a zona de rebaixamento e respirar aliviado no campeonato. E a Ponte Preta, por mais que esteja próxima à zona da degola, uma vitória pode alavancar a Ponte também na tabela de classificação e quem sabe aparecer na primeira parte da tabela. Júlio e amigos que estão nos acompanhando, geralmente o derby ele é muito brigado, ele é muito faltoso, muitos cartões, o árbitro também tem essa ansiedade, esse nervosismo, gosta de controlar jogo e vai dando cartão. Mas hoje, além deste derby brigado, eu espero que ele seja jogado também, justamente pela situação na tabela de classificação. Se ele for só brigado, a gente vai ter um 0-0 aqui, como a gente já viu há muito, e ele é ruim pro Guarani, que continua na lanterna, vai acumular 9 jogos sem vitória e vai continuar com um jejum grande. Ele é ruim para a Ponte também, porque a Ponte, ela tá próxima da zona de rebaixamento, como disse o Carlão, apenas 3 pontos. Tem o tabu que ela não vence aqui no Brinco de Ouro desde 2018 também. Ela fica sem vencer fora de casa neste Campeonato Brasileiro da Série B. Então são muitos ingredientes. Tem este campeonato à parte, que é o derby, que o Guarani tem 3 vitórias a mais que a Ponte, mas tem o campeonato da Série B também, que faz parte. Uma equipe está na lanterna e uma está muito próxima da zona de rebaixamento. Então eu espero e acho que ele vai ser brigado sim, mas que ele vai ser jogado. E aí quem jogar melhor, quem for mais inteligente, quem tiver estratégia, quem deixar o seu adversário desconfortável, vai ter um caminho melhor na partida de logo mais, Julião. Gabriel Castro com um comentário do jogo ao lado de Carlão de Freitas, a dupla de comentaristas aqui da CBN Campinas, para o clássico de daqui a pouco. A bola rola às 18h30, 6h30 da noite, horário oficial do Brasil. Muita emoção sendo reservada para você, torcedor ouvinte. E é claro, se tem emoção, tem Zirigdum, tem o coração batendo forte esperando a narração do Cabela. Torcedor do Guarani está esperando o Caio Dantas fazer Zirigdum. Torcedor da Ponte está confiante numa jogada do Elvis com o Gé.
para fazer Ziriguidum. E a CBN tem um Ziriguidum garantido. Boa tarde para você, Carlos Capela. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde a todos que estão acompanhando o futebol da CBN Campinas. Verdade, tomara que possamos gritar vários ziriguiduns nessa noite aqui, que o melhor saia vencedor em mais um derby, mais uma página está sendo escrita hoje desse livro chamado Derby, né? E essa página de hoje pode deixar a situação muito ruim para o Guarani e também complicada para a Ponte Preta, depende para quem vai os 3 pontos, não é? Mas a gente espera um jogo leal, um jogo bacana, um jogo gostoso, principalmente para aquelas pessoas que vão nos acompanhar, que a gente possa levar essa emoção de uma forma bem gostosa, porque vai ter um jogo gostoso, se é aquele jogo brigado, amarrado, aquele jogo sonolento, tomara que não, tomara que a gente tenha realmente um grande jogo. Para isso a temperatura está ajudando e muito, para ninguém querer ficar parado dentro de campo, né? Tem 15 graus nesse momento, o termômetro está marcando 15 graus neste momento aqui no Brinco de Ouro. E você, Júlio, disse, na abertura da jornada, para trazer agasalho, traz uma touca e, se possível, até uma capa de chuva. Eu não sei se a capa de chuva vai usar, mas a touca, a blusa pode trazer, porque, olha, vai ficar gelado assim que o sol se pôr e ele já está indo embora, viu, Júlio? Pois é, o seguro morreu de velho, né? Então, de repente, deixa ali a capa de chuva no bolso, tudo certo. O importante é estar bem protegido. Se você, assim como o Júlio Nascimento, tem um pouquinho de... Como é que eu posso dizer? Não foi abençoado com muito cabelo, porque o Júlio Nascimento cada vez mais careca, né? Essa é a verdade. Então vale a pena trazer a touca para ficar protegido também aqui do sereno do Brinco de Ouro. Mas tem como ficar mais? Tem. Esse que é o pior. Mudar de assunto, viu, gente? Essa história de cabelo aí. Tá tudo bem. O importante é ser feliz, vida que segue feliz. Faltando 1h15 minutos pro começo do jogo do derby. Mas estaremos também atentos a tudo que acontece no mundo do futebol, no Brasil e no mundo. Tem muita bola rolando neste domingão. E quem está no central da bola aqui no Derby 207 é Fábio Scheib. Fala aí, cara. Boa tarde pra você, Fábio. Central da bola. Muito boa tarde, Júlio Nascimento, boa tarde, ouvinte CBN. Hoje além do derby tem muita bola rolando pela Série A do Brasileirão e Série B também. Pela Série A, 3 jogos de andamento. São Paulo segue vencendo o Bahia no Morumbi, agora por 2-1, Bahia descontando há pouco, São Paulo vencendo 2-1 o Bahia. E andamento também, Fortaleza 2, Juventude 0, e o Grêmio está empatando com o Fluminense no confronto do último e penúltimo colocados da Série A. Pela Série B em andamento, o Paysandu está vencendo o Operário por 1-0 lá em Belém. E com esse resultado, a Ponte Preta desce uma posição, está indo para a 15ª posição, o Paysandu ultrapassando a Macaca. Pela Eurocopa, 2-1 para a Espanha de virada sobre a Geórgia, e mais cedo a Inglaterra também venceu a Eslováquia de virada 2-1 com um gol na prorrogação, a Inglaterra garantindo uma vaga nas quartas de final da Eurocopa. Lembrando ao ouvinte também para participar com a gente aqui, hoje tem promoção, hein? A gente quer saber o seu palpite para Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Mande sua mensagem pelo 19991869070, mande seu placar para essa partida. Quem acertar vai concorrer a um kit do supermercado Savenhago com a CBN. A gente vai premiar, vai sortear amanhã no Arena esse kit. Mande seu placar, desse placar premiado, você acertando pode ganhar o kit churrasco da Savenhago com a CBN, viu, Julio? Boa, Fábio Scheib. Aliás, já que você tocou no assunto, que show de kit que a CBN e o Savenhago vão presentear quem acertar o placar. Então, desde sexta-feira nós anunciamos no CBN Esportes o nosso palpite premiado. Então, antes da bola rolar no Derby 207, Guarani Ponte pela 13ª rodada da Série B, você pode participar e concorrer a um presente incrível. É para você curtir um churrasco elite, um churrasco top. Você vai poder chamar todos os amigos que você quiser, chamar sua família, porque é um baita de um kit churrasco. Então participe você também do palpite premiado. Eu estou com o WhatsApp da CBN aberto aqui, 998869070. Manda pra gente seu palpite, que a gente vai estar registrando aqui. Ah, Júlio, eu e mais 15 mil pessoas acertamos o palpite do jogo.
Nós vamos filtrar, a nossa produção vai filtrar todo mundo que acertou. Lembrando que é um palpite por número. Se você mandou mais de um palpite, nosso critério de desempate é o primeiro que você mandou. Vai valer o primeiro que você mandou. Então é um palpite por número. Não adianta mandar 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 6-6. Não, vai valer o primeiro. Não vale dar uma despertinho aqui na CBN, não. Então vamos filtrar todos os palpites e ao vivo no Arena CBN de amanhã, segunda-feira, nós vamos sortear no modo antigo, né? Vamos colocar no potinho todos os números e todos os nomes e vamos sortear ao vivo no Arena CBN. Você que é fã de futebol, você que é bugrino, você que é ponte pretano, mande o seu palpite, se identifique e mande o seu palpite para Guarani Ponte para o 99186-9070 durante o Arena CBN de amanhã. A gente vai trazer aqui quem foi o grande vencedor do palpite premiado, essa parceria da CBN Campinas com o supermercado Savenhago. 5h18, já a gente volta aqui enquanto a bola não rola para trazer mais detalhes com Adriano Almeida, Rafael Pio, direto do gramado do Brinco de Ouro, fazer um debate aqui entre Carlão de Freitas, Gabi Castro, Carlos Capela, Fábio Scheibe, aquecendo as turbinas para o grande clássico entre Guarani e Ponte Preta, é o Derby 207. Repassando aqui o nosso timaço técnico com Marcelo Abreu e Naldo Araújo, nesse sonsaço da CBN Campinas. Agora são 5h18. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Açúcar Guarani 5 quilos, 16,98. No nosso cartão, 15,98. Costela minga quilo, 16,80. Detergente IP 500 ml, 2,19. Feijão carioca Serras 1 quilo, 4,98. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Quando o assunto é inovação e qualidade na hora de construir, o time Cortag deixa você na cara do gol, com soluções criativas e um amplo portfólio que garantem os melhores resultados. Com as nossas ferramentas, discos, cortadores e acessórios para o assentamento de pisos e revestimentos, você joga para vencer com a confiança de quem é líder. Para saber mais, siga @Cortag Brasil. Vai de Cortag! Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Ponte Preta. Júlio Nascimento. 5h21, estamos de volta aqui com o Futebol Globo CBN Campinas. Por enquanto, ninguém no gramado. Apenas à minha direita aqui a delegação da Ponte Preta, muita gente da equipe de comunicação. E do lado do Guarani está todo mundo no vestiário. Quem está no gramado, tô vendo aqui da cabine, tá ali conjecturando, confabulando, anotando para lá para cá com um boné que não fala português, mas trazendo todas as notícias do Guarani. Rafael Pio, mais destaques do Bugre, Pio. Bom, Julião, e acompanhando também a chegada do torcedor, né? A gente consegue ver abaixo do tobogã, onde vocês não têm a visão, que o torcedor do Guarani começa a chegar já em um número razoável,
concordo muito com você quando disse que esperava um público decepcionante, mas agora a expectativa é um pouco maior. No tobogã, o torcedor já começa a chegar também, vitalícias um pouco menor o número da torcida, mas o clima começa a ser formado aqui no estádio Brinco de Ouro para um Guarani que precisa desesperadamente da vitória, né? São 5 pontos apenas em 36 disputados, a lanterna da competição e o reencontro do técnico Pintado com o torcedor. Pintado que nunca venceu um derby, já disputou 2, só que do outro lado da história, vestindo a camisa da Ponte, treinando a Ponte Preta, foi derrotado nas 2 oportunidades e agora tem pela primeira vez a chance de conquistar uma vitória em um clássico campineiro, investindo a camisa do Guarani e reencontrando esse torcedor no segundo jogo dele Pintado no comando, nessa reestreia, né, comandando a equipe do Guarani. As dúvidas, elas ainda não foram sanadas, a gente vive a expectativa da divulgação, aquela história, né, Julião? Não sabemos se 1 hora antes do jogo, pelo menos esse é o protocolo, isso é o que diz a regra, mas a gente sabe que em derby pode até ser cumprida essa regra, mas às vezes a escalação que sai não é a verdadeira, enfim, são todas as situações que cercam esse clássico de número 207. Uma coisa é certa, o Diogo Matheus vai na lateral direita, e aí é um cara que tem experiência em derby. Já marcou gol em derby, aliás, marcou um golaço já em derby. Então, pode ser também um peso para esse elenco bugrino, que muitos ainda não sabem, a grande maioria não sabe o que é um derby. O Diogo Matheus é um cara experiente que pode chegar e fazer a diferença também para o Guarani. Aliás, ele, Diogo Matheus, foi questionado, foi perguntado durante a semana, quando o Guarani foi para Itu para poder se preparar, né, para o jogo contra a Ponte daqui a pouquinho, se ele tinha essa expectativa de vencer o clássico, o Guarani voltar a subir na tabela e como ele espera encarar a Ponte daqui a pouco aqui no Brinco. Sem dúvida, é um jogo especial, um jogo diferente, um jogo né, que você pode para sempre ficar marcado, né, na história do clube e graças a Deus até hoje, como você falou, ainda não perdi, pude, né, ajudar fazendo gols também. Então eu espero que no domingo a gente possa, né, escrever mais um capítulo assim, muito bonito, muito importante e com certeza vitorioso na história do clube, né, principalmente também pelo nosso momento. É importante que a gente saia de campo vencedores e a gente vai buscar essa vitória do primeiro ao último minuto, né, se Deus quiser, contando com o apoio da torcida também. A gente está muito empenhado, a gente está trabalhando bastante para o quanto antes reverter a nossa situação, melhor do que uma oportunidade como o jogo de domingo, um clássico, um jogo especial, um jogo que todos gostam de jogar, né, e eu espero que a gente possa fazer uma grande partida, conquistar a vitória, os 3 pontos. Essa é uma das certezas do time bugrino. Diogo Matheus para o jogo de daqui a pouquinho. Não há movimentação ainda de atletas subindo aqui para o gramado. O Flecha Verde chegou aqui ao Brinco de Ouro. Aliás, chegamos juntos, viu, Júlio Nascimento? Quando eu chegava ao Brinco, a delegação do Guarani também já estava por aqui. Mas você não viu dentro dele não, né, Pio? Não, eu não vim. Eu vim fora. Tá. Foi um encontro casual, mas eu confesso para você que foi um encontro que muito me alegrou. Deixou o meu coração quentinho. Então, o Flecha Verde chegava com aquela manta verde também, os torcedores soltando, né, aquela fumaça verde, aquela festa toda bonita. Por volta ali de 4h15 da tarde foi o horário que o Guarani chegou ao Brinco e daqui a pouco, claro, os jogadores vão subir aqui pro gramado pro trabalho de aquecimento. Já tá tudo pronto, os cones estão ali, as bolas, tudo mais. O gramado, aliás, que tá belíssimo, né, Júlio Nascimento? Gabriel Castro, Diogo Matheus, 4º derby, é um jogador experiente, 5º derby, né? Jogador experiente, conhece o clássico. Numa fase ruim do Guarani, ter um atleta dentro do vestiário que possui essa experiência da maior rivalidade do Brasil pode fazer a diferença para o Guarani, né, Gabi? Pode fazer e precisa fazer, Júlio, mais do que pode, porque quando a gente abriu a jornada falando que pode ser um divisor de águas para o Guarani, isso inclui também o Diogo Matheus. Ele é uma liderança deste elenco, ele tem experiência em derby, ele já vivenciou aqui no Estádio Brinco de Ouro, ele já vivenciou no Estádio Moisés Lucarelli, só que há pouco tempo ele tinha perdido também a vaga de titular. Entra numa outra condição,
como titular, como um líder de elenco. Então, de fato, ele precisa usar essa experiência para mostrar para os outros atletas o que é o derby, mas para ele mesmo, ele precisa voltar a jogar. Defensivamente ele precisa melhorar e ofensivamente também. A gente cansou de trabalhar nas partidas do Guarani e reforçava aqui que o Diogo Matheus ele é muito forte na bola parada, que o cruzamento do Diogo Matheus é muito bom, que quando tem uma falta, tem um escanteio, o Diogo Matheus precisa ser esse cobrador. Só que esse Diogo Matheus não tem aparecido. O Guarani está na lanterna da competição e ele não tem conseguido contribuir. Tanto é que ele perdeu a vaga muitas vezes para o Heitor. E aí, por um acaso, por lesão, retoma essa titularidade. Então eu acho que a presença dele é importante para o grupo do Guarani, mas que ele precisa jogar mais bola para essa experiência valer a pena. Então ele precisa jogar mais e aí, consequentemente, cria uma credibilidade esse discurso de vestiário que certamente ele deve estar fazendo neste momento ao lado do Pintado. Faltando 1 hora e 1 minuto para a bola rolar no Brinco de Ouro, Derby 207. A informação é prioridade, pois não, Fábio Scheibe? Tem gol importante no Brasileirão, na parte de baixo da tabela, é gol do Grêmio lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Grêmio faz 1-0 para cima do Fluminense. Neste momento, o Fluminense afundado na última colocação e o Corinthians agora é o vice-lanterna. O Grêmio está indo para a 18ª colocação, gol de Gustavo Nunes para o tricolor gaúcho. Obrigado, Fábio Scheibe, trazendo todas as informações no Central da Bola. Carlão de Freitas, a experiência do Diogo Matheus vai ser importante. Inclusive, caso a opção do Pintado seja improvisar o Vinícius Ruge na lateral esquerda, passar toda essa bagagem para um jovem garoto da base que de repente vai para o derby, né, Carlão? Sem dúvida, Júlio. Eu acho até em condições normais, mesmo o Heitor 100% e o Diogo Matheus 100%, eu iria com o Diogo Matheus. Pela experiência, pelo entender dele neste duelo, já vivenciou várias situações do Guarani em confrontos contra a Ponte. Ora o Guarani super favorito, como no ano passado. Ora o Guarani como um franco atirador em outras ocasiões. É um cara que já fez gol em derby. É importante também ter esta bagagem, passar esta tranquilidade para o grupo e principalmente para o Yuji, que entrou e não comprometeu. Contra o Ituano ele entrou no lugar do Vinícius Cauê. O Vinícius Cauê muito mal, muito tímido, sem personalidade na ocasião, com medo. Deu a entender essa situação naquele jogo no Estádio Brinco de Ouro, empate em 3-3. E lá em Alagoas fez uma partida ok. Então nada melhor hoje como experimentar o garoto. Eu não vejo assim, o derby ele já contou tantas histórias, né, de meninos surgindo, meninos multitalentosos como o Luizão, como o Amoroso, e meninos que não davam a impressão que iriam desabrochar, como o Matheus Ludic, por exemplo, que entra num derby, não tinha sequer aparecido dentro da competição e fez um golaço, um dos gols mais bonitos da história desse duelo. Então por que não dar aí um voto de confiança para o menino e também para o Diogo Matheus? Entra devido à lesão do Heitor? Sim, mas é um jogador ambientado, que entende muito bem o que significa este duelo para o Guarani. Importantíssima a presença do Diogo Matheus entre os titulares nesta noite. Refletores ligados aqui no Brinco de Ouro neste momento, faltando 1 hora para o jogo. Sistema de iluminação do Guarani, que desde o ano passado é um sistema todo reformulado, né? Agora operando em LED, inclusive no Majestoso também será assim a partir de agosto. Então os refletores já estão aqui iluminando o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Mais um giro de informações da Ponte Preta, Adriano Almeida, mais da Macaca, Adri. Ponte Preta. Agora sim, teremos mais informações da Ponte. Legal. Ponte Preta, hoje como visitante, e ela vai jogar de preto. Uniforme todo preto, certo, Dri? É isso mesmo, Júlio. Toda de preto a Macaca hoje. A CBF havia definido, né, como uniforme, primeiro uniforme da Ponte, o branco com a faixa preta, né, camisa e calção branco com a faixa preta, mas a Ponte fez esse pedido à CBF para que o uniforme fosse o preto, camisa e calção preto e a faixa branca. Então, conseguiu essa autorização na CBF, então a Macaca aí com a camisa preta, que já é muito tradicional em derby, faz parte até de uma certa superstição da Ponte Preta aí para jogar o clássico. A Macaca que vem aí de um jejum em derbys, principalmente no Brinco de Ouro, né, Júlio? Nos últimos 7 jogos aqui no Brinco,
a Ponte não venceu, 4 vitórias e 3 empates. A última vitória da Macaca só em 2018, placar de 3-2. Depois disso, nenhuma vitória. Já faz 9 meses que a gente não tem derby. A gente lembra que no Campeonato Paulista os 2 times estiveram na mesma fase, no mesmo grupo, e por isso não se enfrentaram e agora se encontram nesse primeiro turno da Série B. No ano passado, em setembro de 23, também no Brinco, vitória novamente do Guarani. Então a Ponte vem aí com um certo engasgo do rival. E aí, ao longo dessa semana, o zagueiro Matheus Silva falou um pouco sobre a rivalidade e até um pouco por esse histórico, jogou todo o favoritismo de hoje para conta do Guarani. Não, eu acho que não afeta não, acho que como é clássico, eu acho que sem favoritismo, apesar que eles estão jogando em casa, o favoritismo é deles. A gente sabe da dificuldade do jogo e vamos fazer nossa parte, fazer um grande jogo, trabalhar forte, ver que o professor Nelsinho tem para nos passar aí, para a gente fazer um belo jogo lá no domingo. Então, Matheus Silva, o zagueiro da Ponte, né? Que teve um começo de temporada um pouco instável por conta das lesões, mas vem ganhando espaço aí. Ele que é um dos jogadores mais experientes aí desse time do técnico Nelsinho Batista. E falando em Nelsinho Batista, o Nelsinho, como treinador, ainda não venceu um derby. São 3 partidas aí à frente da Ponte como treinador, comandando a Macaca diante do maior rival e nenhuma vitória. Já como jogador, entre 67 e 71, lá do século passado, o lateral direito Nelsinho disputou 8 derbys. Invicto, 3 vitórias, 5 empates e 1 gol marcado. Então, quem sabe aí o Nelsinho conquista hoje a primeira vitória à frente da Ponte em um derby, ele que já venceu como jogador. E ele também falou ao longo da semana sobre toda a expectativa que cerca o derby. Sem dúvida é um jogo que gera assim uma grande expectativa, né? Na cidade, nos torcedores principalmente, e a gente está trabalhando dentro do que a gente vem fazendo, né? Dando continuidade ao trabalho, auxiliando os jogadores em alguns detalhes importantes e tudo está correndo tranquilo. Eu acho que um derby, ele se decide dentro dos 90 minutos e nós estamos deixando assim, preparando os jogadores para esses 90 minutos, que vai ser muito importante. Esse então, Nelsinho Batista falando sobre a expectativa para o derby. Lembrando, derby de torcida única, né, Júlio? A torcida pontepretana acompanhando longe do Brinco de Ouro, pela televisão, pela rádio CBN e ouvindo a atmosfera de longe. Mas o Nelsinho Batista mandou um recado para essa torcida que está ansiosa para o derby daqui a pouco. Mesmo não comparecendo ao estádio, não podendo, porque é a torcida única, né? A gente sabe que nós vamos ter o apoio, né, de todos os torcedores da Ponte Preta e que eles saibam que nós, dentro do campo, vamos fazer o máximo nosso para conseguir um resultado positivo. Tá aí então, Nelsinho Batista, né, ele que depois de um longo tempo fora do futebol brasileiro volta para tentar erguer essa Ponte Preta e hoje aí já com um jogo mais importante desse retorno dele, ele que acabou de reencontrar o filho, né? Conseguiu um bom resultado diante do filho. Vamos ver se consegue mais essa alegria na tarde e noite de domingo aqui no Brinco, Júlio. Perfeito, Adriana Almeida. Atenção, hein? Em instantes teremos as escalações de Guarani e Ponte. Os times saíram. Tô vendo aqui Paulinho Santana indo pra lá, Luciano Vaz indo pra cá. Um é assessor do Guarani, o outro é assessor da Ponte. É um corre pra lá, pra cá. Derby é assim. É movimentação a todo instante. E até para que Cailão de Freitas e Gabi Castro analisem com calma e com precisão as estratégias de Pintado e Nelsinho Batista, até porque é um jogo hoje de estratégias, de 2 técnicos que precisam vencer. Rafael Pio, o Bugre está escalado, Rafael Ângelo. Guarani definido, Júlio. As dúvidas, né, que nós tínhamos, elas já não existem mais. Vladimir é o goleiro. Diogo Matheus, lateral direito. Vou colocando na ordem aqui, assim que eu vou falando, porque saiu tudo fora da ordem. Léo Santos
e também o Douglas, camisa 23, o Douglas Bacelar, são os zagueiros. E Uji vai na lateral esquerda. Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias no meio-campo. Ayrton, João Vitor e Caio Dantas no ataque. De novo, confirmando o Guarani. Vladimir no gol, Diogo Matheus, lateral direito, Léo Santos e Douglas Bacelar, os zagueiros, e Uji, lateral esquerdo. Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias no meio-campo. Ayrton, João Vitor e Caio Dantas, esse é o Guarani. O Bugre já definido para o Derby 207, Julião. Guarani pronto, vai com Lucas Araújo, Carlão de Freitas, Pintado. Escala o Guarani com 3 atacantes, o jovem Uji e Lucas Araújo no meio, Carlão. Me surpreende até a presença do Lucas Araújo, porém chegou a notícia que o Camacho sentiu lesão. No meu entender, o Camacho teria vaga entre os titulares, apesar de que o meio-campo poderia ficar vulnerável, né? Porque Matheus Bueno e Camacho são 2 volantes que saem para o jogo, são 2 volantes que têm uma boa saída de bola, né? O Lucas Araújo é mais aquele perdigueiro, né? E é o cara que talvez deverá fazer ali o homem a homem no Elvis, né? O cara que não pode deixar o Elvis jogar. Com relação ao Uji, não me surpreende, né? É o jogador que deu certo na posição, em virtude também de lesões do Jefferson, do próprio Vinícius Cauê, e o Uji vai improvisado, né? Ele, originalmente, ele é um meio-campista, ele é um volante, mas se deu bem nas 2 últimas partidas em que foi aproveitado como lateral esquerdo, pelo menos não comprometeu. Porém, se olharmos para o outro lado, pode ser uma alternativa também para a Ponte explorar. É claro que o Nelsinho olha as adversidades do Guarani, as lacunas do Guarani, e logicamente o Pintado também vai olhar as lacunas da Ponte. Já já nós vamos falar sobre a escalação da Ponte, acho que com mais novidades do que a do Guarani, mas o Guarani não me surpreendeu com relação à escalação. Em virtude da lesão do Camacho, vai Lucas Araújo para marcar, e o Vinícius Uji, que fez 2 partidas regulares com a camisa do Guarani, mesmo sendo um garoto. Muito bem, até para o Gabri Castro também analisar a escalação da Ponte Preta, Adriano Almeida, professor Nelsinho Batista, escala a Ponte, e todo mundo que olhou assim, ouvi a reação aqui dos nossos comentaristas, eles bateram o olho na escalação aqui no WhatsApp da CBN e assustaram. Como é que vai a Ponte pro Derby 207, Adriano Almeida? Com novidades, viu, Júlio? E novidades que realmente são surpreendentes. Vamos lá. Na lateral direita, como a gente já imaginava, Igor Inocêncio. Na esquerda, que eu adiantava, né, uma indisposição do Dudu Vieira, ele que seria ali improvisado depois que o Luiz Felipe ontem no treino sentiu. Não vai para o jogo. Sérgio Rafael é o camisa meia dúzia, vai para a lateral esquerda. No meio-campo, Dodô, Emerson Santos e Elvis. Além do ataque com Gé e Iago Dias. Então, a Ponte, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Sérgio Rafael, Castro, Dodô, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias e Gé. Essa macaca definida pelo técnico Nelsinho Batista. A escolha, então, pelo Edson é uma das grandes surpresas, Gabi Castro, do professor Nelsinho Batista para o Derby. Sem dúvida, né? E passa um recado principalmente para o Zé Mário. Não tem confiança no lateral esquerdo, né? Ele que atuou diante do CRB, tomou um baile ali pelo lado direito, fez pênalti, tomou bola nas costas. A Ponte ganhou de 4-2 no final da partida, mas de fato não fez uma boa partida. Não deve estar treinando bem. E aí, quando você não tem confiança no jogador, você não o coloca. E aí, não colocando um lateral esquerdo de ofício e não tendo outro, porque eu olho o banco de reservas aqui, você também não tem o jovem Jean Carlos, você opta pela improvisação. Então, a escalação da Ponte, ela é muito confusa, porque na prática ela tem 4 zagueiros. O Edson é zagueiro, Matheus Silva é zagueiro, o Sérgio Rafael é zagueiro e o Castro é zagueiro também. Por mais que ele tenha atuado contra o Ceará como volante, mas até então, na Ponte, ele atuou as partidas como zagueiro. Ele foi jogar como volante lá na Copa Paulista há 2 anos e desde então, sempre quando ele entrou na primeira equipe da Ponte, foi como zagueiro. Então, de fato, ele retornou como volante na última rodada,
deve atuar hoje ao lado do Emerson Santos, porque senão praticamente a Ponte fica sem meio campo, então hoje ele é volante. E aí você tem então Igor Inocêncio como lateral direito, Edson e Matheus Silva dupla de zaga e o Sérgio Rafael improvisado na lateral esquerda, mas vai ser um zagueiro. Certamente a gente não vai ver o Sérgio Rafael subindo ao ataque, fazendo cruzamento. E aí ele deve dar uma certa liberdade para o Iago Dias, travando aqui, ó, a lateral direita do Guarani. O Diogo Matheus vai ter que ficar muito esperto com o Iago Dias, porque o Iago Dias, ele sabe que atrás tem o Sérgio Rafael, então ele não vai ficar precisando marcar muito lateral, não. E aí o Diogo Matheus e também o ataque do Guarani, provavelmente o João Vitor aqui pela direita, vão ter que retornar um pouquinho. São as estratégias. Não gosto muito de improvisação. Se tem o Zé Mário, deveria entrar na lateral esquerda, mas aí é com o Nelsinho Batista. Se não confia no atleta, se não tá treinando bem, vai pela improvisação. No meio campo, eu acho que deve jogar Elvis, Dodô, meio perto dele também o Iago Dias, e deixa o Gé isolado na frente. Gosto de dividir o campo em 4 agora. Aqueles que são mais do passado, para falar com eles, 4-3-3, tá? 3 atacantes. Dodô de um lado, Iago Dias do outro, já centralizado. Mas com bola rolando, é o 4-2-3-1. 2 volantes, Castro, Emerson Santos. 3 homens um pouquinho mais à frente, com o Elvis centralizado. Dodô de um lado, Iago Dias do outro. E o Gé centralizado. É essa Ponte Preta que vem para enfrentar o Guarani. E quem está escutando a CBN, Júlio, já está escutando um barulhão da torcida bugrina, né? Exatamente, tudo isso porque o Guarani veio para o aquecimento. O Guarani é o primeiro time que sobe para o processo de aquecimento. O Bugre recebido pelo seu torcedor aqui no Brinco, lembrando que esse é o 17º derby com torcida única. A informação, prioridade aqui na CBN, pois não, Fábio Scheibe? Tem bola na rede em alguns jogos aqui da Série A do Brasileirão. O São Paulo faz 3-1 no Bahia, gol de Luciano, agora 33 minutos do segundo tempo no Morumbis. Lá no Castelão, o Juventude descontou, Fortaleza 2, Juventude 1. E na Eurocopa, a Espanha está espantando a zebra, né? Faz 4-1 para cima da Geórgia e vai enfrentar a Alemanha nas quartas de final. Você gostou do gol do Bellingham hoje, Fábio Scheibe, na Eurocopa? Que golaço, hein? Aos 50 minutos de bicicleta. E com esse gol ele se candidata a ter a bola de ouro ainda nesse ano, né? Todo mundo pensava que o Vini Júnior já era o escolhido, mas com esse gol o Bellingham ganha força bastante. No momento que São Paulo faz o 4º gol no Morumbi, agora São Paulo 4, Bahia 1, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe. Cailão de Freitas, o duelo dos técnicos. Nelsinho Batista e Pintado são 5 derbys. 2 do Pintado como técnico da Ponte, 2 derrotas. 3 do Nelsinho Batista, todos também pela Macaca, 3 derrotas. Nunca venceram, sequer empataram. Hoje é um duelo pessoal também, 2 técnicos que conhecem muito bem o futebol de Campinas, Carlão. É verdade, 2 técnicos identificados com as coisas de Campinas, né? O Pintado mesmo fazendo o derby hoje pelo Guarani, já trabalhou na Ponte e sabe como que é o lado pontepretano neste jogo. O técnico Nelsinho Batista já trabalhou no Guarani também, em 1992, mas é claro, ele tem muita identificação com a Ponte. E cada treinador com suas histórias, suas peculiaridades neste duelo, né? Eu contei até durante a semana, o Nelsinho em 2000, ele vem aqui pela Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro como super favorito. O Washington sendo convocado para a seleção brasileira, o próprio Mineiro também. E o Guarani, um time tentando se afirmar dentro da João Avelange na ocasião. E o Guarani venceu. E olha que a Ponte saiu na frente, ainda com o gol do Washington. E o Guarani se superou, gols de Fumagalli e Luiz Fernando Martinez, e conseguiu vencer o jogo, mesmo a Ponte Preta tão badalada, né, com jogadores de seleção brasileira. O Pintado ele teve a infelicidade de pegar a Ponte em momentos complicados, né? Em 2009, quando a Ponte vivia também problemas fora de campo, a diretoria não se conversava, e foi o Pintado para ser um bombeiro na Macaca e não deu muito certo, assim como no ano passado, em que ele pegou a Ponte numa situação difícil, veio para um derby aqui, o Guarani vivendo uma fase esplendorosa, justamente naquela ascensão rumo ao acesso, que acabou não acontecendo, mas na época do derby era um Guarani mais fortalecido, um Guarani mais organizado, tanto é que venceu por 1-0, e eu acho que em condições normais, porque caiu um dilúvio naquele dia, o Guarani venceria até com muito mais tranquilidade a Ponte Preta. Então o Pintado deu azar nos derbys em que ele comandou a Macaca, porque pegou a Ponte numa situação muito complicada. E o Nelsinho ao contrário,
Ele dirigiu a Ponte em momentos alvissareiros, em momentos importantes, financeiramente também, mas não conseguiu vencer o Guarani na ocasião. Então são algumas histórias do derby, histórias maravilhosas, histórias curiosas, que movem, né? Este clássico que é, sem dúvida alguma, o mais badalado, o mais bacana de se trabalhar no interior paulista. Júlio. Pois não, Pio. Só para dizer, né, que o Gabi Castro citou que o Guarani subiu pro gramado, né? E aí, claro, o torcedor veio junto e agora já começa a fazer festa, já começa a empurrar, porque todo o elenco do Bugre em trabalho de aquecimento nesse momento, a gente já vê, obviamente, né, com a camisa de treino, mas já com, como disse a Adri, que a Ponte vem toda de preto, Guarani já com os meiões verdes, calções brancos e virá de camisas verdes para o jogo de daqui a pouco, por ser o mandante, uniforme número 1. E aí tem dois amigos meus, Julião, um de cada lado, que diz o seguinte: eu adoro esse verde do Guarani forte. E o outro do outro lado fala assim: ai, quando ela vem de preto, até me arrepia. São as superstições do derby, né? Carlão contou já essas histórias, né? Inclusive durante a semana no CBN Esportes, né? Tem essa ligação do Ebelim com o uniforme todo preto, que vem lá de 2002, a quebra do tabu. Tudo isso, eu acho que alimenta a rivalidade, né? Torna o derby ainda mais legal. Aliás, você, ouvinte da CBN, que ama o derby, que gosta e vive o futebol de Campinas, você bugrino, você ponte pretano, você amante do futebol de Campinas, o palpite premiado segue rolando. 998699070. Tô aqui com o WhatsApp da CBN. Ótima transmissão com vitória da minha nega véia, 3-1 contra os irmãos. Escreve aqui o Eli, obrigado pela participação. Final do telefone 6940, Maria Lourdes Pereira, apostando em 2-1 para Ponte Preta. Meu palpite pro derby, Guarani 2, Ponte Preta 1. É o Pedro Luiz, final telefone 7318, também participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Bombando, hein? Não para de chegar aqui, ó. Palpite premiado Savenhago, Tomás Pavani. Ponte Preta 3-1 para cima do Guarani. Boa tarde, meu nome é Paulo Maneta. O meu palpite é Guarani 1-1 contra a Ponte. Obrigado, Paulo, pela mensagem. Ponte 2, Guarani 1. É o João Carlos Barbosa quem escreve aqui. Boa tarde, meus amigos. Meu nome é João Godoy. Meu palpite pro jogo é Guarani 1-0 contra a Ponte. Abraço aqui pro Marcos, final telefone 6307. 2-1 pra Ponte. Manda um abraço aí pro distrito de Souzas, Jardim Conceição. O Milton, resultado do jogo hoje 1-1. Mais participações aqui, ó. Placar do jogo do Hernandes. Ponte 3-1, ótima transmissão para vocês. O Alexandre Girelli, meu palpite do derby, Ponte 3-0, grato. Boa jornada a todos, que seja um derby de paz. Hashtag palpite premiado 0-0. Final telefone 1570, é o Marcelo Pereira quem escreve aqui. Bianca Campos, de Campinas, ouvindo a CBN, 1-1, é o meu palpite. Vamos Guarani. Olha aí, bugrina, mas está apostando no 1-1 hoje no palpite premiado. Você pode continuar mandando a sua mensagem 99886-9070. 99886-9070. Já tem bola rolando, são 5 horas e 50 minutos. Já temos um público bem melhor do lado de dentro do Brinco de Ouro da Princesa. E Gabi Castro, quando a bola rolar, vai ser importante também a questão emocional do Guarani. São 8 jogos sem vencer no campeonato. O Guarani vai ficando para trás na tabela de classificação e tem pela frente nada mais, nada menos do que um derby. Então, o jogo emocional vem sendo algo muito discutido também pelo Pintado, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, Júlio, em qualquer partida a gente fala que o emocional, que o psicológico, ele é muito importante. No derby, a gente eleva um pouquinho isso. Porque é estádio cheio, porque você tem um rival do outro lado, você tem uma torcida mais empolgada, já é uma semana diferente, o Guarani não ficou em Campinas, o Guarani foi pro Itu, estudou a equipe da Ponte, vivenciou isso, chega muito antes no estádio. Neste momento, os jogadores da Ponte vão entrando, os jogadores do Guarani já dão aquela olhada, já estão ouvindo a vaia. Então isso é muito importante. E esse lado psicológico, esse lado mental, ele decide derby. Um erro pode ser fatal. Uma chegada um pouquinho mais forte, com a presença do VAR, para o árbitro ter o controle do jogo, às vezes ele não vai pensar 2 vezes, ele vai puxar o cartão vermelho.
deixou o braço, deixou o cotovelo, jogador da Ponte vai fazer aquele bolinho, vai pressionar o árbitro, porque a Ponte está fora de casa, então ela vai querer pressionar. Isso é fundamental. Então tem que tomar muito cuidado, tem que pensar muito bem quando for fazer essa marcação, na falta tática, para não fazer falta boba no ataque, tomar um cartão, não fazer falta próximo da área. Tudo isso tem que ser trabalhado também. Parece óbvio para um jogador que é profissional, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. É algo que o Pintado precisa ter trabalhado com este elenco. Começa com 11, termina com 11. Não pode tomar cartão bobo, não pode ficar pendurado na partida. Se der 5, 10 minutos e você já vê um zagueiro, um lateral, um volante com cartão amarelo, já prejudica, porque depois vai precisar fazer uma falta e ele já vai estar marcado. Então tem que tomar muito cuidado com esse lado mental, com esse lado psicológico na questão de cartão, porque isso decide jogo, Julião. Decide jogo e decide um derby, o que é muito importante. Ponte Preta em campo nesse momento, também para o processo de aquecimento. E aí vem aquela recepção que você já imagina da torcida do Guarani em cima da Ponte. Isso é derby, faz parte do jogo, faz parte da rivalidade. Daqui a um turno vai ser no majestoso. E aí só teremos a torcida da Ponte presente no derby. É algo que vem acontecendo desde 2018. São 16 derbys com torcida única. Esse vai ser o 17º. Aliás, falando em derby com torcida única, Carlão de Freitas, desde que começamos com derbys apenas com a torcida do mandante, no Brinco de Ouro foram 8 jogos. E o Guarani não perde há 7 jogos. Isso incomoda a Ponte Preta também. Nos últimos 7 derbys aqui no Brinco, 4 vitórias do Guarani, 3 empates. A Ponte começa a ficar mexida com esse jejum que vai aumentando, Carlão de Freitas? Olha, Júlio, eu acho que o jejum ele fica até em segundo plano, né? Eu acho que o que move a Ponte Preta hoje, o que mexe com a Ponte é a necessidade de pontuar. Eu acho que a Ponte ela precisa fazer um jogo, como eu disse na primeira participação. É um derby que transcende a rivalidade, é um derby que a gente se liga muito no campeonato. E o campeonato da Ponte até aqui não é bom, né? Embora em relação ao Guarani a Ponte esteja à frente, a Ponte está fazendo uma Série B melhor, mas o campeonato da Ponte Preta não é legal até aqui, né? Apesar de entrar até com um pequeno favoritismo no jogo de hoje. Mas, por exemplo, o que a Ponte traz nesta Série B jogando fora de casa? Em jogos vencíveis ela decepcionou. Foi assim lá em Itu, foi assim em Ribeirão Preto. E hoje é mais um time paulista que ela tem pela frente. E é um jogo vencível, assim como para o Guarani, logicamente. Mas é um jogo em que a Ponte Preta tem que se impor, né, deixar até esse jejum, esse tabu em segundo plano, que é muito normal em se tratando das duas equipes, né? Em 16 jogos de torcida única, a Ponte que venceu uma vez lá em 2018, o Guarani não venceu. Então mostra a influência do torcedor, mostra a influência do fator campo. E hoje a Ponte vai ter que ultrapassar todos esses obstáculos, né? Então, acima do jejum, que incomoda, é claro, acho que qualquer número em que o rival é melhor, incomoda o torcedor e isso chega até o jogador. Mas hoje, muito além do jejum, é o campeonato. A Ponte ela entra em campo hoje com a necessidade de pontuar. Se a Ponte perder hoje, dependendo de uma combinação de resultados, ela fecha a rodada na zona de rebaixamento. E a gente sabe o equilíbrio da Série B hoje. E aí o Guarani entra no campeonato, né? Porque até aqui, com todo respeito ao torcedor do Guarani, ele vai entender o que eu estou falando, o Guarani está fora do campeonato. O Guarani está muito distante. E uma vitória aqui recoloca o Guarani nos trilhos, dá uma motivação para o Guarani e a Ponte cria mais um rival. Não só o rival tradicional da cidade, mas um rival em termos de campeonato. Então é um jogo para a Ponte Preta essencial, que ela não durma nesse factoide, podemos dizer, de favoritismo, que é um favoritismo muito pequeno, de coisa de 51 a 49, né? Em virtude dos números dela em relação ao Guarani. Mas os números dela na Série B são números ruins, principalmente longe do estádio Moisés Lucarelli. Esse Carlão de Freitas também com comentário aqui na CBN Campinas. Já tem bola rolando, faltando aí 34 minutos para o começo do derby 207. A emoção tomando conta aqui no Brinco de Ouro. Os dois times em processo de aquecimento. Gramado impecável pro clássico de daqui a pouco. E a gente com certeza vai ter uma grande partida. E você segue mandando o seu recado, hein? Seu palpite para 998869070. Começamos na sexta-feira com o palpite premiado.
O Supermercado Savenhago vai dar um kit churrasco espetacular para quem acertar o placar. É o seguinte, você manda o placar 991869070, você acertou. Então você automaticamente vai ser incluído na caixa de todos os acertadores. E amanhã, a partir das 4 horas no Arena CBN, teremos ao vivo o sorteio do grande vencedor. Então participe, dá tempo, manda aí 991869070, pega seu celular aí, manda pra gente o seu palpite. Lembrando, é um palpite por número. Então, se a gente abrir a conversa com o seu número e tiver mais do que um palpite, vai valer o primeiro palpite. Então, um palpite por número ainda dá tempo. Mande aí pra gente aqui na CBN 991869070. Depois do intervalo, mais informações e mais um giro com Rafael Pio, Adriano Almeida e também informações com Fábio Scheib. Enquanto a bola não rola, já já tem derby, tem Guarani, Ponte. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Ponte Preta. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Atenção! Falta apenas um dia para o aumento do imposto de importação. Sabe o que isso significa? Você só tem mais um dia para conquistar o seu GWM economizando até R$60 mil. E melhor, com taxa zero, supervalorização do seu seminovo e pacote tranquilidade incluso. Corra, porque o estoque está acabando e restam apenas 10 unidades. Visite a GWM Germânica mais próxima e conquiste hoje o seu GWM dos sonhos. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. Meia hora em 30 minutos para a bola rolar no Brinco de Ouro. Já já teremos Derby 207, clássico para você curtir aqui no Futebol Globo CBN Campinas. É daqui a pouco mais um capítulo sendo escrito da maior rivalidade do interior do Brasil, Guarani e Ponte Preta. Antes do intervalo teve um chamado de Fábio Scheib, a informação é sempre prioridade. Dá um panorama do que está acontecendo no futebol do Brasil e do mundo aí, Fábio Scheib. Central da bola. Vamos lá, Júlio. Lá em Belém, o Operário empatou a partida contra o Paysandu, agora 47 minutos do segundo tempo. Resultado importante, tanto para a Ponte Preta quanto para Guarani, que buscam se afastar ainda mais dessa zona de baixo da tabela. O Paysandu agora está na 14ª colocação, a Ponte Preta continua na 15ª. O empate empurra a Ponte Preta uma posição abaixo neste momento. O empate entre Paysandu e Operário. Pela Série A já tem um jogo terminado, o jogo das 4 horas terminado. O Grêmio voltou a vencer, bateu o Fluminense por 1-0. O Flusão está afundado na última colocação na lanterna do campeonato. O Grêmio tentando respirar, dá um salto e põe o Corinthians na vice-lanterna. Lá no Castelão, em Fortaleza, minutos finais para Fortaleza 2, Juventude 1. E no Morumbis, o São Paulo vai batendo Bahia por 3-1. O gol do Caleri, que eu tinha anunciado, foi anulado pelo VAR. Estava impedido, uma unha de impedimento, mas o juiz marcou impedimento. O São Paulo segue vencendo o Bahia 3-1, 50 minutos do segundo tempo. E na Eurocopa deu Espanha. A Espanha fez 4-1 para cima da Geórgia e se classificou para as quartas de final da competição. 2 jogos já definidos das quartas de final. A Inglaterra, que venceu a Eslováquia mais cedo por 2-1, vai pegar a Suíça. E na outra quartas de final já definida, tem Espanha e Alemanha, jogo na sexta-feira, 1h da tarde. Que jogão, hein, Julio?
Sente o clima aí, ó. O Lauro veio buscar uma bola pertinho do tobogã. Meu amigo, ele foi ofendido. As gerações da família Lauro foram ofendidas aqui. Mas é o derby, é o clássico, é o clima. Gabi Castro, hoje árbitro FIFA. Flávio Rodrigues de Souza, ele que tem 17 jogos da temporada e apitou na primeira rodada da Série A um Grêmio Vasco muito polêmico. Pegou gancho, segundo o PC de Oliveira, na central do apito, ele errou em 2 pênaltis não marcados, um para cada lado, um para o Vasco, um para o Grêmio. A diretoria do Grêmio chamou a atuação de uma vergonha e aí ele pegou um gancho de 6 partidas, 6 rodadas sem apitar na Série A. Voltou e foi muito elogiado pela CBF. CBF confia muito, árbitro do quadro da FIFA. Ele é o escolhido para apitar o derby de daqui a pouco. E que missão, hein? Vai ter o Flávio pela frente, Gabi Castro. Eu não gosto dessa história de quando pega gancho volta no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Como se a Série B fosse um experimento para saber se o árbitro tá bom para apitar ou não. Na última rodada ele estava já na Série A e hoje, como é árbitro FIFA, é árbitro aqui do estado de São Paulo, vem para apitar o derby. Quanto a isso, Júlio, geralmente eu fico sempre muito tranquilo, tá? Eu lembro no último derby que era a Edna árbitra e também todo mundo falando que não sabia se ela ia autoridade, que ela não sabia se ia comandar e eu muito tranquilo, elogiando durante toda a transmissão a Edna e de fato fez uma grande partida. Hoje também, acredito que o Flávio Rodrigues de Souza vai fazer uma boa partida, a gente já entrevistou várias vezes árbitro de futebol, eles estudam também a partida, é interessante passar isso para o ouvinte também, eles estudam o jogo, característica do jogador, quem costuma simular, quem costuma chegar um pouquinho mais forte, certamente vai ter essa conversa do lado pontepretano com o Matheus Silva, com o Sérgio Rafael, do lado do Guarani com o Léo Santos, com o Douglas Bacelar, com o Lucas Araújo, pedindo tranquilidade, pedindo calma nessa chegada, porque ele sabe que se começar o jogo e tiver um lance um pouquinho mais forte, ele ter que dar cartão, ele sabe que a atmosfera do estádio muda, a torcida começa a pressionar. Então ele vai fazer esse pedido para os jogadores e a gente espera que seja um jogo muito mais jogado do que brigado. A briga ela vai acontecer, mas que seja uma briga pela bola, uma briga sadia e não de lances para cartão. Quanto a isso da arbitragem, no primeiro momento, eu fico tranquilo. Aliás, Carlão, em relação à arbitragem, nos últimos tempos, a CBF tem apostado em árbitros da FIFA para apitar derby. Inclusive, no ano passado, tivemos a Edna apitando. Recentemente, o Wagner Nascimento também é da FIFA, apitou. Já tivemos Daronco. Enfim, a CBF tem colocado os árbitros de elite para comandar o clássico, sabendo da dificuldade do desafio que é um derby, né, Carlão? A responsabilidade é muito grande, né, Júlio? A rivalidade, a flor da pele, ainda mais as equipes vivendo, né, situação difícil. Em outros tempos, né, árbitros renomados também apitavam os derbys. Eu lembro que o Paulo César Oliveira virou um ícone de derby, né? Tanto é que o derby das 100 faltas foi o Paulo César que apitou. Em 2001, quando o Campeonato Paulista passou a ser arbitrado por 2 profissionais, 2 juízes, 2 árbitros, o Paulo César foi um dos árbitros. Naquele derby da Valsa, em que o Guarani vence a Ponte por 2-1, por sinal era o Nelsinho Batista, o treinador da Ponte Preta. Então são árbitros renomados, os últimos, né? A própria Edna. Marcelo de Lima Henrique apitou um cercado de desconfiança e deu conta do recado. Como que chama? Heber Roberto Lopes também apitou um derby há uns 2, 3 anos, também chegou cercado de desconfiança e tocou o barco, foi muito bem. E nós lembramos na semana, né? Tivemos poucas polêmicas, né? O último da Edna foi um cartão que ela marcou errado para o Matheus Silva, foi para outro, mas influência no jogo não teve nada. O que mais chamou atenção foi aquele que nós falamos, né, Júlio? De 2018, no Campo da Ponte, um pênalti do Ferreira em cima do André Luiz, em que a Ponte reclamou demais e na realidade foi pênalti mesmo. E no último, aquele que o Bruno Mendes, no estádio Moisés Lucarelli, aquele que o Bruno Mendes empata, o Guarani teve um pênalti favorável, o Guarani não reclamou muito, né? Você até buscou o nome do árbitro, eu acabei me esquecendo, mas também foi uma polêmica. Então, lembrando aí lances em que os dois foram prejudicados, a Ponte em 2018 e o Guarani no derby de 2023, em que poderia ter tido um pênalti marcado, não sei nem se foi, acho que foi em cima do Bruno Mendes também. E aí o árbitro fez vistas grossas e acabou não marcando. Mas ultimamente, derbys tranquilos com relação à arbitragem, sem polêmicas, né? Rafael Pio e Adriano Almeida. Pio, mais um giro diretamente do gramado do Brinco de Ouro. Os times aparentemente vão encerrando aí, né? Já na reta final do processo de aquecimento.
Como é que tá a atmosfera do gramado do lado do Guarani, Pio? É isso, Júlio. Nesse momento, os jogadores do Bugre vão deixar o gramado, né? E aí o ouvinte da CBN consegue, inclusive, sentir esse clima, os aplausos dos torcedores, principalmente os que estão na cabeceira do portão de entrada, dando aquele incentivo, alguns deles ainda fazendo o trabalho de finalização. Aliás, estava dando uma contada aqui, se a gente for pegar o nível de aproveitamento, é ok, viu, Júlio Nascimento? Aquela que dá um toquinho, chega e finaliza de fora da área. Alguns deles acertando bons chutes, podemos dizer assim, mas o Guarani terminando o trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco. Brinco de Ouro, que claro, é uma das armas do Guarani para o derby de logo mais. O Guarani tem um retrospecto favorável no confronto, no geral, né, com 70 vitórias. E se a gente for levar em consideração o retrospecto no Brinco de Ouro, também o Guarani leva uma vantagem. Foram 70 derbys até aqui, com 32 empates, 21 vitórias do Guarani e 17 vitórias da Ponte. Foram 86 gols marcados pelo Bugre, que sofreu 80 nesse confronto. Podemos dizer que é um confronto equilibrado em termos de saldo de gols, mas o Guarani tem uma vantagem aí de 4 jogos a mais durante esse histórico, né, entre as duas equipes. O Caio Dantas é uma das armas do Guarani para o jogo de logo mais, e ele falou durante a semana, Júlio, exatamente sobre olhar o lado positivo da coisa. O Guarani é a lanterna da competição, vive uma condição muito complicada dentro da tabela da competição, mas precisa voltar a vencer. E aí o Caio se apoia nesses números, inclusive, nos retrospectos ou no retrospecto positivo, para que o Guarani possa sair vencedor daqui a pouco. E do lado da Nosso Ponte foco Preta, vai Adriano totalmente Almeida... pro lado positivo, né? A gente está se mobilizando aí para fazer o nosso jogo mesmo, o jogo da vida. É um campeonato à parte aí que se a gente ganhar, a gente pode mudar essa chave aí, e não tem jogo melhor para que isso aconteça, né? Acho que vão fazer de tudo aí para que a gente possa ganhar o jogo e realmente mudar essa chave aí e pensar em crescer mais no campeonato, né? Todo mundo se fala sobre esse jogo, enfim, ainda mais quando a gente chega aqui, todo mundo fala sobre isso. Enfim, cara, eu pretendo sim fazer de tudo aí para que eu possa fazer um jogo bom, ajudar minha equipe a ganhar o jogo, que é o mais importante. Enfim, mas de quem seja esse derby aí e que a gente possa sair vencedor. Eu acho que tem um ponto muito interessante na fala do Caio Dantas, né, Julião? Que a gente comentou até durante a semana, e eu conversava com o Carlão naquele café no corredor, que era exatamente sobre conhecer o derby. O Caio diz na entrevista o seguinte: não, falam sim, né? Muita gente comenta sobre esse jogo quando a gente chega aqui. Quer dizer, são muitos atletas que não conhecem o derby, que não sabem da grandeza do clássico, que começam a sentir tudo isso, e a torcida tem um papel muito importante, que é mostrar para esses jogadores toda a pressão e toda a atmosfera que existe em torno do clássico. Tanto que na chegada do ônibus do Guarani ao Brinco de Ouro foi uma festa muito grande. E aí esses atletas no gramado sentiram um pouco mais desse abraço. Mas, infelizmente, o público não é tão grande aqui no Brinco. Claro, a pressão vai existir, o incentivo vai existir, mas longe de termos um Brinco de Ouro lotado, viu, Julião? Perfeito, e é importante mesmo. O Caio Dantas tem sido o jogador que tem sido poupado pela torcida das principais críticas, porque quando a bola chega no Caio Dantas, ele está conseguindo entregar. E do lado da Ponte Preta, a Macaca também foi agora pro vestiário, certo, Adriano Almeida? Sim, terminou há pouco o processo de aquecimento aqui dos jogadores pontepretanos na beira do gramado, Júlio. E assim, conversando em off, isso eu deixo muito mais para os nossos comentaristas, mas a Ponte hoje em campo para jogar o derby, né, só como curiosidade, 4 zagueiros de origem ou que em algum momento de suas carreiras já atuaram como zagueiros, né? O Edson, o Matheus Silva, o Sérgio Rafael e também o Castro. Isso deixou alguns torcedores pontepretanos torcendo o nariz, assim, até pela necessidade, né? E por querer tanto essa vitória no clássico. Mas no nome, né? Vamos ver como é que vai ser o posicionamento daqui a pouquinho, os atletas todos já nos vestiários. E eu só atualizo aqui o boletim médico pontepretano
para esse derby, confirmando, né, o que a gente já trazia da indisposição do Dudu Vieira. Foi vetado agora há pouco, ainda lá no hotel, foi cortado da concentração por conta de uma virose. O Ramon Carvalho, volante que dizíamos já estar recuperado, ainda não, problemas estomacal, e aí segue vetado pelo departamento médico. Luiz Felipe também dizíamos que ontem sentiu o adutor na coxa, falta de sorte do Nelsinho Batista, porque ele viria como lateral direito, foi cortado, poupado do jogo de hoje. Com isso, um jovem, o Guilherme Nicolodi, lateral esquerdo, é novidade no banco de reservas da Ponte. Ele tem 25 anos, veio para ser avaliado em janeiro e foi aprovado. Foi relacionado para um jogo apenas contra o Corinthians, mas nem chegou a atuar. O jogador começou no Caxias e tem passagens pelo Internacional e Sapucaiense do Rio Grande do Sul. Júlio Nascimento. Boa, Adriano Almeida, trazendo os destaques da Ponte, abraçando aqui a galera que participa pelo nosso WhatsApp. Abraço pro Eric Alô, Eric Parra! Tá apostando no 3x1 da Ponte hoje, grande Ericão, Vitor Joaquim, toda a galera ligada aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Meu nome é P, do Vila Padre Anchieta, Ponte Pretano, acreditando em vitória de mais de 3 gols hoje. Ponte 2x1, é o palpite do João Carlos Barbosa. Abraço para toda a equipe da CBN, bolão premiado, Ponte 1x0. É a Luísa Maia quem escreve aqui pelo nosso WhatsApp. O José Carlos Greg de Americana, quero participar do bolão, placar premiado, Guarani e Ponte 1x1. Abraço e bom trabalho. O derby terá a vitória da Macaca, Ponte 2x0, Paulo Bonilha. O Xande tá apostando no 3x1 da Ponte, o Wagner de Campinas 2x1 para Ponte. O Ricardo, Guarani 2x0 hoje, Caio Dantas vai brilhar. Obrigado pela participação, Ricardo. Boa noite. Emanuel Gama, Guarani 1x0 para cima da Ponte. Maurício Santos, Ponte 1x0. Alô, Vitor Hugo, final do telefone 3660. Ponte 2x0 hoje para cima do Guarani. E antes de fazer aqui a transição, né, para a jornada esportiva, Carlos Cabela estava ali fazendo aquecimento de voz. Eu preservei o Carlos Cabela aqui nesse pré-jogo para que ele descanse. Porque a galera, Cabela, quer muito ziriquidum. A galera quer um jogo movimentado. Tô sentindo aqui no WhatsApp da CBN que existe uma confiança em gols. De repente, não pela força do ataque, mas talvez, né, Cabela, por aquilo que as defesas têm apresentado até aqui. Com certeza, Júlio, com certeza. As duas defesas não é só do Guarani, porque a fase é pior, que a defesa é mais frágil do que a da Ponte Preta. Não, as duas são. A gente tem visto em jogos da Ponte Preta também, a zaga da Ponte Preta, mesmo estando com uma pontuação acima, tendo mais vitórias e um momento melhor, mas a zaga da Ponte Preta também não é aquela que a torcida Ponte Pretana confia com todos os amores da vida, não é não. Então eu acredito também que essa possibilidade, ela é muito válida, viu, meu caro Júlio? Ô, Júlio. Sim. Só uma observação, né? A Adri estava passando o departamento médico da Ponte lotado, né? E com isso, no banco de reservas, apenas 7 jogadores de linha. O Guarani tem 9 de linha, tem 2 a mais. Algo para a gente poder observar, porque no segundo tempo, quando vem o cansaço pintado, tem pelo menos 2 jogadores a mais para poder mudar o panorama da partida. E chama a atenção que na escalação da Ponte, nenhum lateral esquerdo e no banco de reservas tem 2 então, né? Tem o Guilherme Nicolodi e também tem o Zé Mário. 2 no banco e nenhum em campo. Boa, Gabi Castro, bem observado. Ô, Carlão, eu tava olhando ali o aquecimento, 2 detalhes. O primeiro é que o Elvis ficou cobrando falta ali em cima do Luan. De repente tá treinando o Elvis também, porque derby é detalhe, como você falou aí, pode ser definido numa bola parada, por exemplo. E o outro detalhe é que o Igor Inocêncio, no aquecimento, estava cruzando bolas na esquerda e o Edson na direita. Será que é uma prévia do que vai montar o Nelsinho no jogo? Ah, pode ser, Júlio. Uma boa pista, sim. Pode ser. Acredito até que o Inocêncio deverá jogar pelo lado esquerdo, né? Porque foi assim que ele atuou contra o Ceará. E por incrível que pareça, uma das melhores atuações do Inocêncio com a camisa da Ponte. Digo por incrível que pareça, porque ele é um lateral direito de origem e não vinha bem, né? Tanto é que perdeu a posição, né, entre os titulares.
Mas eu acredito que já no Brinco de Ouro o Inocêncio vai ocupar o lado esquerdo do campo. E o Elvis, importantíssimo, né? Na cobrança de falta, na bola parada, é o articulador, é o organizador. Eu acho que as boas possibilidades de gols da Ponte, ela sempre passa pelos pés do Elvis, então é uma arma fundamental. Ainda mais num clássico super equilibrado em que a bola parada pode definir aí os rumos da partida. E o Luan Martins escreve aqui, Gabi, ele fez uma pergunta muito interessante. Na falta de chuva, quem leva melhor, Guarani ou Ponte? Ele está dizendo isso porque existia uma possibilidade de chuva, aparentemente isso não vai acontecer. Aparentemente teremos o jogo no Campo Seco, né, Gabi? Certamente, Júlio. Campo Seco, não tem previsão de chuva. Não vi molhar também o gramado antes da partida, o que geralmente acontece. Não fizeram, não. O Cabelo chegou aqui 3 da tarde, ele tem prioridade para falar. Não, né, Cabelo? Não, nem precisa, né? Porque o sereno que já tá caído. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Eu tava me segurando, mas vou dizer. Fala, Pio! O frio que baixou no Brinco de Ouro aqui no gramado é qualquer coisa que deixa o repórter feliz da vida. Tenho certeza que a Adriana Almeida compartilha da mesma opinião, porque ó, o sereno vem forte, hein? E tá ventando também, Nossa, né? Ar-condicionado ligado, Meu assim, na Deus do temperatura mínima. Aí já imaginou se tivéssemos chuva ainda, como queria o Júlio Nascimento? Nossa. Não, eu não queria nada disso aí, não. Não, ele queria porque ele tá na cabine. Aí é fácil. Quero ver aqui. E a gente tá vendo a bandeira de escanteio, né, tremulando bastante. Então venta, algo que contribui para este frio, né, pro que os nossos repórteres estão falando na beira do gramado, e também para os jogadores prestarem atenção, né, porque ventinho um pouquinho mais forte, você vai dar um passe aqui, erra ali, então precisa prestar atenção. Mas de fato, 14 graus, Cabela me mostra neste momento, é frio, mas para a prática esportiva, depois daqueles 10, 15 minutos, aí tudo bem, sem problemas, mas no comecinho é frio, né? Você tá cansado, já abriu a boca, vem aquele arzão gelado lá, mas é algo que o jogador tá acostumado, profissional, tem que atuar, tem que saber atuar também no frio, no calor, à noite, de manhã, mas em relação ao gramado, não foi molhado antes, e gramado seco, sem chuva, por enquanto, Júlio Nascimento. Muito bem, antes da jornada, vou passar aqui a bola para Carlos Cabela, mas eu quero uma última participação do Fábio Scheib, trazendo um panorama atual do que está rolando no futebol brasileiro e internacional. Fábio Scheib. Central da Bola. Pois não, Júlio, todos os jogos das 4 horas da tarde pela 13ª rodada da Série A já estão terminados. Teve a vitória do Fortaleza sobre o Juventude por 2-1. O Grêmio bateu o Fluminense por 1-0 e o São Paulo fez 3-1 no Bahia, no Morumbis. Hoje de manhã o Atlético Mineiro ficou no empate com o Atlético Goianiense por 1-1. Daqui a pouquinho às 6h30 tem Criciúma Internacional, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, e o Vitória recebe o Atlético Paranaense. Lembrando que a 13ª rodada se encerra amanhã com o Clássico Paulista entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Pela Série B, hoje pela manhã, teve o empate do Avaí com o Amazonas por 1-1, e agorinha terminou lá em Belém. O Paysandu também ficou no empate com o Operário por 1-1. Pela Eurocopa, a Espanha fez 4-1 na Geórgia e a Inglaterra fez 2-1 na Eslováquia. As duas seleções estão classificadas. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes da 13ª rodada da Série A. Estarei ligado aqui nos resultados e trarei todas as informações, viu, Júlio? Obrigado, cara. Valeu, o grande Fábio Scheib estará no Central da Bola durante todo o Derby 206. Atenção, ouvinte do Futebol Globo CBN Campinas. Aumente o volume do seu rádio. Chegou a hora de mergulhar na emoção, chegou a hora de preparar o coração, torcer, vibrar, mandar a sua energia positiva para o seu time, porque a partir de agora é Derby 207, é Guarani, é Ponte, e na CBN a melhor cobertura, a melhor narração, com muita emoção, com muito ziriguidum. Vem ele! Guarani e Ponte Preta. Bola rola daqui a pouquinho, hein? Mais alguns minutos e a bola rola pro Derby 207. Você que acompanhou todo enquanto a bola não rola, com Júlio Nascimento, com detalhes, informações, uma super apresentação para botar você dentro do clima do Derby 207.
As duas equipes já estão prontinhas para entrar no gramado. Então nós vamos com a ficha técnica desta noite aqui no Brinco de Ouro. E para começar a mostrar como vem as equipes programado, eu chamo Rafael Pio. Como vem o Bugrão, meu caro Rafael Pio? Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento: quer marcar um golaço na sua obra? Então vai de Cortag. Essa melodia, quando ela é entoada e esse hino começa a soar pelos quatro cantos do Brinco de Ouro, o torcedor se arrepia dos pés à cabeça. As lágrimas, mesmo que não queira, escorrem sobre o rosto. É o Guarani do técnico Pintado que vem com esse som do torcedor, com a galera empurrando o Bugrão. Lanterna hoje, mas que quer subir na tabela de classificação. Definido e escalado com Vladimir no gol 89. Diogo Matheus é o lateral direito, veste a 13. Léo Santos com a 3 e Douglas Bacelar com a 23 são os zagueiros. Vinícius Iugi é o lateral esquerdo, veste a 32. Meio campo do Bugre com Lucas Araújo 21. Matheus Bueno 18 e Luan Dias com a 10. No ataque, Ayrton tem a 30, João Vitor veste a 19 e Caio Dantas vem com a 99. Confirmando o Bugre, Vladimir 89, Diogo Matheus 13, Léo Santos 3, Douglas Bacelar 23 e Vinícius Iugi 32. Lucas Araújo 21, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10. Ayrton 30, João Vitor 19, Caio Dantas 99. No banco, ao lado de Pintado, Douglas Borges 31, Álvaro 22, Kaique meia dúzia, Lucas Paraíso 7, Marlon 8, Lucas Adel 12, Pedro Henrique 15, Jefferson 17, Rafael Freitas 26, Ian 29 e Bruno Oliveira, camisa 40. Visitante hoje, time do técnico Nelsinho Batista, que procura a primeira vitória fora de casa nesta Série B e seria saboroso demais ser num derby. Ela vem em campo com 1, Pedro Rocha, 3, Edson, meia dúzia, Sérgio Rafael, 4, Matheus Silva e 2, Igor Inocêncio, 15, Castro, 8, Emerson Santos e 10, Elvis, 7, Dodô, 11, Iago Dias e 9, Gé. Repeteco Alvinegro, 1, Pedrão, 3, Edson, meia dúzia, Sérgio Rafael, 4, Matheus Silva, 2, Igor Inocêncio, 15, Castro, 8, Emerson Santos, 10, o capitão Elvis, 7, Dodô, 11, Iago Dias e 9 para Gé. No banco, Nelsinho Batista tem à disposição 30, Luan, 13, Joilson, 17, Guilherme Balea, 18, Emerson, 20, Guilherme Nicolodi, 25, Lucas Bochecha, 31, Zé Mário e 77 para Matheus Regis. A arbitragem do jogo. O dono do apito para comandar Guarani Ponte Preta ao derby 207, Flávio Rodrigues de Souza. E os auxiliares, Endri? Assistente 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. O 2 é Gustavo Rodrigues de Oliveira. E no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva. Futebol, vamos CBN.
Quando o assunto é inovação e qualidade na hora de construir, o time Cortag deixa você na cara do gol, com soluções criativas e um amplo portfólio que garantem os melhores resultados. Com as nossas ferramentas, discos, cortadores e acessórios para o assentamento de pisos e revestimentos, você joga para vencer com a confiança de quem é líder. Para saber mais, siga @Cortag Brasil. Vai de Cortag. Guarani e Ponte Preta. Cabelinha. Opa, fala, Pio. Olha, impressionante, de verdade. Impressionante como aumentou em 5 minutos o número de torcedores no Brinco. E o nosso Naldo Araújo nos enviou uma foto agora há pouco de um ouvinte, inclusive da CBN, que mandou uma mensagem e uma foto sobre a fila do lado de fora para entrar aqui no Brinco de Ouro. Tá enorme a fila, o tobogã aumentou bastante o número de torcedores, abaixo do tobogã também, então tô para dizer para você que ainda vai melhorar demais esse público, viu, Cabelinha? Tá aí, portanto, torcedor do Guarani chegando ainda aqui no Brinco de Ouro, daqui a pouquinho vai estar aqui nas arquibancadas do Brinco de Ouro. Os jogadores vão batendo bola ali no gramado, daqui a pouquinho começa. E antes da bola rolar ainda tem o comentário do jogo. O comentário do jogo. Muito bem, hoje tem comentaristas aqui comigo, como Capi Castro e Carlão de Freitas. Quero começar por Carlão de Freitas. É um jogo que, apesar de uma noite gelada, promete ser quente, Carlão. Promete ser quente, Cabelo, em virtude da situação ruim das duas equipes, né? O Guarani na lanterna e a Ponte ali trocando mensagens com a zona do rebaixamento. Pelo posicionamento aqui, Gabs, acho que Inocêncio na esquerda. Pelo posicionamento dele, né? O Guarani se posiciona ali, vamos ver o Tos, mas acho que a Ponte fica aqui no campo do placar e o Inocêncio realmente vai pelo lado esquerdo. Cabela, ouvinte, já discuti aqui com o Gabriel. Eu acho que o início de jogo ele é importantíssimo num derby, e principalmente para o Guarani. Guarani saindo com a bola, aquela pressão, e aí que entra o momento de concentração da Ponte, que ela vai ter que ter a frieza, vai ter que minimizar os erros para impedir que essa pressão se torne mais intensa e vai trocar o lado ali, ó. É pra queimar a língua do comentarista. Eu acho que eles ouvem e falam, aquela mala da CBN tá falando, vamos trocar. Mas é um jogo em que é muita concentração por parte da Ponte e pro Guarani volúpia, pro Guarani intensidade, pro Guarani ritmo, porque o Guarani tem que jogar. O Guarani tem que ganhar, independente do adversário, independente da rivalidade. O Guarani precisa entrar no campeonato. Então, por isso, eu acho que os primeiros minutos serão fundamentais para determinar o que vai ser da partida. Eu creio num Guarani intenso, num Guarani atacando no início e a Ponte tentando cozinhar. A Ponte tentando esfriar o jogo, porque de qualquer maneira, né, Gabs? Eu acho que até o empate, em termos de derby, em termos de números, nem tanto, mas em termos de Série B, sim, porque a Ponte, pelo menos, ela não fica na zona de rebaixamento e deixa alguns adversários para trás. Sem dúvida, mesmo jogando fora de casa, com este tabu que a gente já citou aqui desde 2018, a Ponte não vai sair dependendo das circunstâncias, tão triste assim com este empate. De fato, o que a gente está vendo aqui, observando Igor Inocêncio como lateral esquerdo, Edson como lateral direito, então muito provavelmente o Edson como um zagueiro pelo lado direito, não deve avançar, a gente não deve ver muitas vezes o Edson passando do meio campo e dando uma liberdade para o Dodô, que está aqui pelo lado direito, e aí vai ter que ter muita atenção no lado esquerdo do Guarani, né? Ora com o João Vitor, ora com o Ayrton, se for trocando de lado, e também com o Vinícius e Udi. Tudo pronto, viu, Cabelinha? Tudo pronto, o árbitro tomando ali as últimas providências. Goleiro Vladimir tá ali batendo um papo ali com o preparador ainda ali atrás do gol. O árbitro sinaliza agora 1 minuto de silêncio para ser respeitado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar. É o Derby 207 para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas e, claro, participar com a gente, mandar aquele recado bem bacana em áudio, vai pro ar, no somzão da CBN Campinas, através do nosso WhatsApp, o 991869070. E você que tá no YouTube aí, ó, tá no YouTube aí, pode mandar o seu recado através do chat aí no YouTube também, mandando aquele recado bem bacana. Tudo pronto, saída de bola com a equipe do Mugri. Pita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Ponte Preta.
Futebol Globo CBN. E o Guarani já chega de fora da área ali com o João Vitor experimentando e o Pedro Rocha fazendo a defesa aí, meu caro Rafael Pio. No centro do gol, né, Cabelo? O João Vitor arriscou de perna direita já naquele abafa, naquela pressão inicial do Guarani, mas o Pedro Rocha bem posicionado fez a defesa. Tem arremesso manual pro Guarani lá pelo lado direito, quem chega é o Diogo Matheus para fazer a cobrança com as mãos, ele busca alguém pro passe, o passe é feito com o Luan Dias, faz de domínio, devolve mais uma vez no Diogo Matheus, rola a bola ali pelo sistema defensivo, quem chega é o Santos, rasgando no bico da bola, joga para fora do campo, arremesso manual não, tá parado, uma falta foi anotada ali para a equipe do Guarani, já cobrada, Luan Dias, faz de domínio em cima da linha divisória do gramado, dá um tapa na bola, recua para começar de novo com o Léo Santos, ele ajeita a bola na perna direita, rola a bola pelo lado direito, do outro lado lá com o Douglas, Bacelar, rola a bola com o Diogo Matheus, que porta no campo de ataque, lançamento feito, quem chega para fazer o corte é o Sérgio Rafael, dá um tapa na bola, sai trabalhando com o Elvis ali pelo meio, bola chega no Zé, ele tenta fazer o domínio, foi puxado, recebe a falta, é falta que favorece a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque, Adriana Almeida. Falta em cima do Zé, cometida pelo Douglas Bacelar, que concordou, fez um joinha para o árbitro. Falta que pode ser perigosa, é longe do gol do Vladimir. Mas o Elvis já está posicionado por ali e deve fazer um lançamento aéreo para a área do Bugre. Rapidamente, Cabelo, as duas equipes no 4-2-3, tá? Castro e Emerson, os dois volantes da Ponte, Lucas Araújo e Matheus Bueno, os dois volantes do Bugre. É falta para Macaca, Elvis está na cobrança, perna direita, vem levantamento na entrada grande área, Luan Dias com o peito, faz o corte, vem Iago Dias. Ali a família Dias participando da jogada, o Luan cortou para o Guarani, o Iago tocou na bola para a equipe da Macaca, bola recuada, começa com o Pedro Rocha para sair jogando lá no sistema defensivo, já despacha para o campo de ataque, lançamento aqui pela direita, quem sobe de cabeça para dar um tapa, um toque na bola, chegava ali, era o Edson, toca na bola, a bola sobra pela intermediária, Dodô recebe, domina, fica caído o gramado, pede a falta, é falta do Matheus Bueno para cima do Dodô, ih rapaz, o Dodô já se enroscou ali no meio com o jogador do Guarani, já tem vucu-vucu, cartão no jogo e muito mais ali, Adriana Almeida. O Dodô e João Vitor. Dodô pela Ponte, João Vitor pelo Guarani, os dois já amarelados, porque o Dodô caiu em cima da bola, o João Vitor queria agilidade. E aí um estranhamento desnecessário, viu, Cabela? Pois é, começa quente o derby, 2 minutos e 40, já tem cartão amarelo para cada lado. Quem que falou? Foi o Carlão ou foi o Gabi Castro que falou? O árbitro tem que tomar cuidado com cartões, ô Gabi. E falei sobre o lado mental, cartão bobo, início de jogo, já 2 cartões. Toca a bola a equipe da Macaca que vem pro campo de ataque lá pela esquerda. Pintou Inocêncio, cruzamento na área, sobrou. Dodô de frente pro gol, bateu rasteiro, passam 2 jogadores à frente do gol. Dias passaram lotado, não conseguiram tocar na bola. Tudo bem que o Dodô bateu pro gol, mas os dois passaram lotados ali, quase a bola vai pra dentro do gol, Adriana Almeida. Muito perto do primeiro gol a Macaca agora. O Dodô recebeu aqui pelo lado direito e teve tranquilidade, sem muita marcação perto. Dentro da área para dominar, erguer a cabeça e chutar rasteiro. Essa bola passou pelo Gé e pelo Iago Dias. E agora o Guarani tenta sair. Toca a bola agora da saída lá pela direita, vem ali pelo meio com o Lucas Araújo, ele tenta a finta, escapa da marcação, devolve lá pela direita, Luan Dias, evita a saída, fica com a bola dominada, ajeita na perna canhota, puxa pela intermediária, pintou lançamento na ponta canhota, João Vitor recebeu na grande área, fintou, preparou, carregou pelo meio, bateu, rasteiro, Pedro Rocha! Pela unha que ele não cortou ontem, ele fez a defesa, salva a equipe da Macaca, Rafael Pio. E que inversão de jogada, que lançamento impressionante do Luan Dias, da direita para a esquerda. A matada do João Vitor foi espetacular. Trouxe para a perna direita, bateu. Bela defesa do Pedrão. Escanteio lado esquerdo, Luan Dias cobra. Primeiro escanteio do jogo é para o Bugrão. Vem bola para a grande área, levantamento feito, a bola passa por todo mundo, mas sobrando lá do outro lado. Chega mais uma vez para ficar com ela, o Guarani no campo de ataque, cruzamento na área, nas mãos do Pedro Rocha. Carlão de Freitas, o jogo começou a 500 por hora, Carlão. Frenético, né, Cabelo? A Ponte deu uma resposta, né? No primeiro ataque do Guarani, o Dodô foi lá e quase que faz o gol. O Castro e o Gé chegaram atrasados. E aí o João Vitor. Aliás, já comentei aqui com o Gabs. João Vitor a fim de jogo, hein?
já deu as caras, já brigou com o Dodô, já criou a primeira oportunidade para o Guarani. Então é um jogador que está demonstrando muita vontade neste início. Uma bola, a equipe do Guarani que vem para o campo de ataque. Luan Dias ali pela intermediária para fazer o domínio da perna canhota, inverte a jogada. Diogo Matheus recebe lá pela direita, bota a velocidade. O Iago Dias acompanha de longe, ele faz de domínio, carrega pertinho da lateral do campo. Ele busca espaço, vai na linha de fundo, tenta o cruzamento. Iago Dias faz o corte. Bota a bola para fora, o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela direita. Vai se ajeitando lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Já passamos de 5 minutos de bola rolando. Vem Bugrão, a fita feita. Matheus Bueno entrou na área, cruzamento rasteiro para trás. Chega por baixo para fazer o quarto. Matheus Silva bota para fora, arremesso manual para o Guarani que vai apertando nesse comecinho de jogo. O Diogo Matheus mais uma vez para ficar com ela. Girou de um lado, de outro, trabalhou, tocou mais atrás. Luan Dias chega, recebe na perna canhota. Trabalha bem por ali, pintou a batida para o gol, para fora. Sai à esquerda do Pedro Rocha e mais uma batida de longe do Luan Dias. Rafael Pio. Aliás, está arriscando, está invertendo, está atuante pelo lado direito o Luan Dias. Pedro Rocha nessa só acompanhou. Esperou a bola sair da pressão do Guarani no início do jogo. 6 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo da 0-0, placar do jogo do Derby 207, que você acompanha aqui no futebol da CBN Campinas. Pode mandar seu recado aí, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp. Também pelo chat do YouTube, você pode participar com a gente aqui na transmissão do Derby, aqui no Brinco de Ouro. Sobe já de cabeça, escura, a bola vai para fora em arremesso manual para o Guarani lá pela direita. Vai se ajeitando, Diogo Matheus tem pressa, faz a cobrança, começa lá atrás, tudo novamente com a equipe do Guarani. Chega o Douglas, toca do Léo Santos, que faz a abertura pelo lado esquerdo com o Yuji. Já domina na perna canhota, chama de um lado, busca do outro, tenta dar um tapa na bola, lançamento feito errado, bola foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte Preta no sistema defensivo, sem pressa nenhuma ali o Matheus Silva para fazer a cobrança. Ali tem o Matheus Silva e o Edson. O Matheus Silva deixa com o Edson, sem pressa nenhuma, para fazer a cobrança. Está 0-0, 6 minutos e 50. 0-0, placar do primeiro tempo aqui para você. Vem bola para o campo de ataque, chega mais uma vez para fazer o corte. Quem chegou foi o Léo Santos. De joelho, toca na bola, joga para fora do campo. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. É pela direita, vai chegando mais uma vez o Edson, que hoje está improvisado na lateral direita, hein? Ele toma a distância ali para fazer o arremesso, joga lá na frente para o Castro, no peito, recebe, domina, toca na bola, o Yuji vem por baixo, corta, Emerson Santos, sobe de cabeça, briga pela bola, João Vitor, toca nela, vem também o Caio Dantas, mas quem chega para tocar para fora é o Matheus Silva. Último toque do Ponte Pretano, o Bugrão tem arremesso manual, é pela esquerda, vai se ajeitando ali o Yuji para fazer a cobrança com as mãos. 7,5 deste primeiro tempo, 0-0. Trabalha mais uma vez Léo Santos do campo defensivo, a bola rolada ali no meio da grande área com Douglas Bacelar. Ele sai jogando para a equipe do Guarani, o Zé acompanha de longe, ele devolve a bola com o Léo Santos, lado esquerdo, Léo Santos e Douglas, Léo Santos e Douglas. O Douglas recebe lá pela direita, sai trabalhando, vem para o campo de ataque, toca no campo de ataque. Chegou ali para fazer o domínio o Caio Dantas, o Matheus Silva saiu chutando tudo, chutou bola, chutou perna do Caio Dantas e ganhou um presente, meu caro Rafael Pio. Ah, o cartãozinho amarelo, né? Camisa 4 da Macaca, Matheus Silva, ele só visou o corpo do Bugrino, deu aquela pancada por baixo, nem reclamou, viu, Cabela? Mais um cartão pra Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Pois é, Gabi e Carlão, Matheus Silva chegou ali chutando tudo. O Gabi falou de saúde mental, de que tem que ter mental, tem que ter cabeça para jogar desse jeito. Não, e citei falta desnecessária no meio campo também. Ali não ia virar absolutamente nada. Não era um lance de gol. Força desproporcional do Matheus Silva. Já tem amarelo para o zagueiro da Ponte. Preocupa. A Ponte com apenas uma jogada até agora. É bola para o Gé fazer a parede. E o Guarani com mais volume de jogo. Luan Dias querendo. João Vitor também. Início de jogo com o Guarani melhor. Agora, Carlão, a gente vê o Matheus Silva, é marcador, é derby, é jogo nervoso que preocupa, por exemplo, o Nelsinho. Preocupa demais, até porque o Matheus tem como característica a imposição, né, Cabelo? É um cara que gosta de intimidar, né? Foi pra cima do Caio Dantas agora, deu uma pancada totalmente desnecessária, fica pendurado. Preocupação, sem dúvida, para o técnico Nelsinho Batista. Com relação a essa pressão do Guarani, ele é natural. Ela iria acontecer até pela necessidade do resultado. Agora, cabe à Ponte ter a frieza, a organização
para suportar e tentar reequilibrar as ações. Agora, interessante o começo, né? É uma intensidade já esperada, mas interessante a postura do Guarani. Vem por baixo a zaga do Guarani para fazer o corte, a bola espirrada, sobra com o João Vitor, lado esquerdo, ele carrega, levantou o torcedor que vem junto, ele encara a marcação do Castro, que se ajeitou por ali, deu um tapa na bola, fez a abertura pelo meio, Luan Dias recebe a bola, toca mais atrás, o Lucas Araújo rola com o Diogo Matheus, preparou de longe, bateu no zagueiro, Castro, estava ali na entrada da grande área para fazer o corte e joga para o campo de ataque, o lançamento foi feito, o Zé chega ali apertando o Douglas, deu um bicão na bola o Douglas, o Zé briga por ela, cai no gramado o Zé, hein? Cai no gramado o Zé, o árbitro manda parar o jogo, mas ele não deu a falta, né, Adriana? Não deu falta e eu não achei que foi falta, viu, Cabela? Uma disputa pelo alto do Léo Santos com o Gé. O Gé acusa o Léo Santos de subir com o braço aberto e acertar. Não achei um braço aberto exagerado para acertar o rosto do Gé, mas acabou acertando levemente, mas nada grave, tanto é que a bola já está sendo reposta pelo Guarani. O Gé, aquela mania que ele tem, né, Carlão, Gabi, de reclamar demais, não é? Demais da conta. Demais e às vezes vai com força desproporcional, né? E não foi o caso neste lance, mas já é aquela tentativa de catimbar, de tentar provocar um cartão amarelo no adversário, mas o Gé tem que ter dois jogadores, um já demonstrou do que é capaz, o Matheus Silva, né, que deu uma pancada no Caio e recebeu o cartão amarelo, e o Gé é outro nervosinho também, então são dois jogadores que o técnico Nelson Batista tem que pedir muita calma. Oi, pois não. Mais um ouvinte reclamando da fila do lado de fora do Brinco de Ouro para acessar o tobogã. Muita gente ainda para entrar no brinco com mais de 10 minutos de jogo. Pois é, sabe que os ingressos não foram vendidos antecipadamente, meu caro Rafael Pio? Sim. Então sabiam quantas pessoas vinham aqui, correto? Exato, é só colocar a catraca suficiente, né? Claro. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11:20 de bola rolando, primeiro tempo do jogo, 13ª rodada. Derby 207 para você aqui no Sonzão da CBN. E o placar tá assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, 13ª rodada, 3 jogos em andamento. Criciúma Internacional, Flamengo e Cruzeiro, Vitória e Atlético Paranaense, tudo 0-0. Mais cedo, o São Paulo fez 3-1 no Bahia, no Morumbi. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 12 minutos e bola rolando, tem arremesso manual, Yuji na cobrança, busca o Caio Dantas, quem chega, antecipa é Castro para fazer o corte, ele toca na bola, vem Dodô, faz o domínio, marcação do Yuji para cima dele, tem o João Vitor por ali também, tenta de calcanhar, perde a bola, recupera a equipe do Guarani, a bola tocada do lado, chega Matheus Bueno, rola a bola, fez a tabelinha, com o Luan Dias, encontrou o Caio Dantas, girou, bateu para fora do gol! Sai à direita do Pedro Rocha, se perde na linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta, Pio. É o Luan Dias e Matheus Bueno, né? Fizeram a transição e aí o passe pro Caio Dantas, mas ela veio nas costas do camisa 99 do Guarani, que teve que correr atrás dela, se virar e tentar a batida. Só que aí, um pouco desequilibrado, não pegou como queria. Ela saiu à direita do Pedro Rocha, só tiro de meta. Vamos chegando a 13 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. Chega mais uma vez ali para fazer a cobrança do tiro de meta o Pedro Rocha. De perto à direita, despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito, quem sabe de cabeça, Lucas Araújo. Faz o desvio, joga a bola para fora do campo, arremessa manual, que favorece a equipe da Macaca. É lá pela esquerda, vai se ajeitando a equipe da Ponte. Vai se ajeitando lá a equipe da Macaca para fazer a cobrança do arremesso manual. Vem bola para o campo de ataque, mais uma vez o arremesso foi feito, desvio de cabeça, corre Iago Dias tentando evitar a saída, mas não consegue. A bola vai para fora, é só tiro de meta que favorece mais uma vez a equipe do Guarani, Adriana Almeida. Um lateral muito mal cobrado agora, né? E aí a bola resvalou no Iago Dias de cabeça, saiu sem direção e desce o bugre. E vem Guarani mais uma vez, já vem velocidade com o Léo Santos ali pela intermediária, bota no campo de ataque lá pela direita, recebe a bola, o Ayrton faz o domínio, carrega, tem marcação do Iago Dias, pintou cruzamento na grande área, chegou por baixo, esticou a sobra de bola, Matheus Bueno, foi travado na hora H. Sérgio Rafael chega para fazer o corte e bota a bola no campo de ataque, o Zé brinca pela bola, ficou caído ali na entrada da grande área, o zagueiro do Guarani, Zé fintou, preparou, bateu, espalma, Vladimir! Show
Jogadaça do Gé, Vladimir fez uma defesaça, Adriana Almeida. Linda jogada individual do Gé, ele ganhou na raça e na habilidade do Léo Santos, depois ainda driblou, colocou o zagueiro do Guarani para dançar. O problema é que ninguém fechou pelo meio da área para ele poder servir. E aí chutou forte para o gol, favorecendo uma defesa do Vladimir. Quase a ponte chega lá, o jogo é laica. Meu caro Carlão de Freitas, tem um detalhe, essa intensidade toda do Guarani, a gente está acostumado a ver o Guarani intenso até os 20, 25 minutos depois daquela baixada. Será que por ser um derby vai suportar um pouco mais? É uma tônica do Guarani nesta Série B, né? Notadamente nos jogos no Brinco de Ouro em que ele tem que tomar a iniciativa e já baixou um pouco, a ponte conseguiu domar a pressão. Importante neste contragolpe o Gé. O Gé vem crescendo, o Gé vem evoluindo e demonstrou agora a jogada de habilidade, força na briga pelo espaço com o Léo Santos e qualidade técnica ao tirar o zagueiro e finalizar em gol. 15 minutos, o Takeshima, ele marcou 15 minutos, vem Luan Dias, toca na bola para João Vitor, lado esquerdo devolve, Luan Dias toca na bola, Yuji recebe, fez o passe mais à frente, buscava o lançamento, Dodô, estava lá para fazer o corte, diga Gabi. Detalhe, meio campo da ponte, não consegue achar a marcação, Guarani tem muita liberdade, precisa explorar mais, com o Luan Dias e também com o Matheus Bueno. Tem liberdade para poder armar esse jogo. Trabalha a bola a equipe do Guarani do sistema defensivo. Por ali, o lançamento é feito lá na área, sobe de cabeça. Subiu de cabeça o Ayrton, o desvio foi feito, ficou tranquilo aí pro Pedro Rocha, né, Pio? O Inocêncio, que é mais baixo, né, que o Ayrton, mas subiu mais, conseguiu fazer esse passe e com a cabeça fez grande defesa o Pedro. 15 minutos e 50 e o Pedro Rocha rifa a bola lá pro campo de ataque, chega no peito do Léo Santos, que já ajeita ali com o Lucas Araújo, trabalha com o Ayrton, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito. E agora o Inocêncio também vai tomar cartão, é mais um cartão no jogo aí para a equipe da Macaca, viu, Pio? Mais um pro camisa 2 da Macaca, o Igor Inocêncio acabou pegando, né? Ali pelo lado direito, vinha descendo o Guarani, por isso vai distribuindo amarelo para tudo que é lado, o Flávio Rodrigues de Souza. Igor Inocêncio, que estava pendurado, não enfrenta o Brusque na próxima rodada com a camisa da Ponte. Fábio Chaib pediu passagem rapidamente, Fábio Chaib tem gol. Tem gol na Série A do Brasileiro, é do líder do campeonato. O Flamengo faz 1-0 para cima do Cruzeiro no Maracanã, gol do centroavante Pedro. 16 minutos e 40 desse primeiro tempo, é falta que favorece a equipe do Bugrão, que vem para o campo de ataque lá pela direita, o Diogo Matheus na cobrança, de perto à direita para o levantamento, tá todo mundo lá na meia-lua da grande área, autoriza o árbitro, pintou o levantamento forte, subiu de cabeça Sérgio Rafael para fazer o corte, tira o perigo da grande área, joga para fora em arremesso manual para a equipe do Guarani. Pelo lado esquerdo, o João Vitor fez sinal de calma, espera, é para a chegada ali do Yuji, ele vai para a cobrança, ele busca alguém para o passe atrás com o Matheus Bueno, recebe na coxa, faz o domínio, devolve com o Léo Santos, mais uma vez para fazer o toque da bola com o Douglas Bacelar lá pela direita, recebe, domina, ameaçou fazer o toque, apertou ali o Gelli, toca do lado, vem ali o Diogo Matheus, trabalha a saída de bola, a pressão da Ponte Preta ali pelo meio, sai trabalhando o Yuji, que saiu aqui da lateral esquerda, foi lá pela intermediária, quem tá na esquerda é o Matheus Bueno, ele quem recebe já dá um tapa na bola para o João Vitor, aberto na ponta canhota, encarou a marcação, chegou mais uma vez o Yuji, que trabalhou por ali, devolve a bola mais atrás com o Matheus Bueno, vai tocando a bola, a equipe do Guarani fica toda fechadinha, a equipe da Macaca, o Guarani vai tentando chegar no campo de ataque, chega por baixo, o desvio de bola para fora do gol. A batida chegou ali, o Ayrton chegou ali na grande área, bateu para fora do gol, só tiro de meta, Pio. Sérgio Rafael e Caio Dantas, primeiro ficaram buscando o espaço ali dentro da grande área, essa bola sobrou para o João Vitor, que chegou de perna esquerda arriscando, ela foi na rede, mas pelo lado de fora é só tiro de meta 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Savenhago Supermercados, a semana inteira tem grandes ofertas. É bom, é barato, é perto de você. 18 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Chega por baixo ali para fazer o quarto, o Emerson Santos coloca no campo de ataque, foi empurrado. Ali pelo intermediário, o Will chegou cometendo falta em cima do Dodô, o jogo tá parado, é falta para Macaca, Adriana. Falta de novo a longa distância, mas a Ponte vai sempre aproveitando a qualidade do Elvis nas bolas paradas e por isso os zagueiros que estão em campo e que têm uma estatura privilegiada, além do Gé, já estão na área. 18 minutos e 50 é falta. O maestro já pegou a bola, botou embaixo do sovaco, ele deixa para mim cobrar. O técnico Nelson Batista chama o Igor Inocêncio para bater um papo lá no escutador de piada, lá na lateral do campo.
O restante tá todo mundo ali em cima da linha da grande área. É falta para Macaca, vem bola para a grande área. O Nelson foi lá, falou alguma coisa para o Igor Inocêncio, que passa para o Elvis. Vai na cobrança, preparou o levantamento ali pelo meio da grande área. Subiu Douglas Bacelar para fazer o corte. Mas não está valendo mais nada, o impedimento está marcado ali no ataque da equipe da Ponte Preta, Adriana Almeida. Na verdade, acho que ele marcou um empurrão do Gé, olha lá, porque de novo aqui, resenhando com o árbitro o Gé tem que ter a cabeça no lugar num jogo tão importante como esse, sabendo que ele é peça fundamental. Agora ele acabou fazendo a falta que o Guarani já cobrou. Sai tocando a bola ao redor da grande área com o Léo Santos, já faz o lançamento, busca o campo de ataque, quem sobe de cabeça é o Edson. Ele corta, chega rasgando por baixo o Matheus Bueno, joga a bola para fora, arremesso menor para a equipe da Macaca. Mensagem tá chegando, galera tá participando com a gente aí, Fábio Scheibe. Tá explodindo o WhatsApp aqui, vamos dar uma passada, mandando um abraço para os ouvintes, estão mandando mensagem, o Sérgio Almeida de Paulínia, Manuel Duarte, Vila Brasilândia em São Paulo, o Jefferson Zorré em Araras, e Araras também o Nilcinho Zanqueta, manda um abraço pro Carlão, o Valdir Félix em Cosmópolis, fala que o Guarani vai ganhar por 2-1. A bola foi tocada para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca aqui pela direita, hein? Vai se ajeitando ali o Edson na cobrança, só cobrou mal o Edson, joga a bola nos pés do Matheus Bueno, ele devolve de um bicão para o campo de ataque, chega o Sérgio Rafael, trabalha com o Matheus Silva, já vem para o campo de ataque, Dodô recebe do peito, tenta a inversão de jogada, vem do Doce, estica de novo por baixo para fazer o corte, o Yuji chega, trabalha a bola, toca do lado, o Lucas Araújo, rasga, tira o perigo da frente da grande área, já bota lá pela direita, por ali que chega Diogo Matheus que bota a velocidade, vem para o campo de ataque, lançamento é feito lá pro Ayrton, lá na ponta direita, o Ayrton puxou pelo meio, preparou a batida, chega Castro por baixo. Faz o toque da bola, joga pra fora, arremesso manual, providencial do camisa número 15 aí, viu, Pio? É, porque o Ayrton deixava o Inocêncio na saudade, né? Pra tentar fazer a batida ou cruzamento, o Castro chegou jogando essa bola para arremesso lateral. Já cobrado, a bola chega ali rapidamente com o próprio Ayrton, devolve no Diogo Matheus, ajeita, perna canhota, Caio Dantas recebe na frente da grande área, tem dois jogadores na marcação, ele recua mais um pouquinho com o Holandias, tenta a finta, vai programado, o desvio é feito do Iago Dias, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre, lá pela direita o Bugrão vem pro ataque, arremesso manual cobrado, Ayrton faz o domínio, busca na linha de fundo, tenta a finta bonita, invadiu a grande área, chegou por baixo para fazer o corte da zaga da Ponte Preta, a bola volta mais uma vez lá pela direita, mais uma vez Diogo Matheus, ele chamou para dançar de um lado, de outro, preparou o cruzamento, a bola girou, bateu para fora do gol! João Vitor recebeu no bico da pequena área, ele girou e encheu o pé na cara da bola, Pio. O Cabela, e na disputa lá do lado direito, entre Ayrton e Inocêncio, o Ayrton tá ganhando todas, seja no bate-rebate, seja na velocidade, dessa vez não foi diferente. E aí depois dessa bola bater e voltar, sobrou pro João Vitor, que arriscou de perna direita, ela saiu à esquerda do Pedro Rocha, quase o primeiro do Bugre. Tirando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 13ª rodada é derby 207, o placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ponte Preta 0 também para Macaca, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série B já encerrados, o Avaí ficou no empate com o Amazonas por 1-1. O Paysandu também ficou no empate com o Operário por 1-1. Amanhã, na Vila Belmiro, tem Santos e Chapecoense às 7 da noite. E às 9 horas tem CRB e Brusque lá no Rei Pelé. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, o jogo tá a 200 por hora, estamos já com metade do primeiro tempo, segura aí, vem Gé, recebeu a bola ali na entrada da grande área, preparou a batida, foi travado na hora que a bola para fora. Escanteio, tá dando o árbitro, o Douglas caiu ali em cima do braço, já se levanta rapidamente, parece que tá tudo bem com ele, né, Adriana? Sim, tá tudo bem com o Douglas, que acabou levando a pior nesse lance. No começo da jogada, o Douglas puxou a camisa do Gé, mas o Gé saiu em vantagem, ganhou a bola e aí depois conseguiu a finalização. Escanteio para Macaca, Elvis é quem vai para a cobrança. Segura escanteio primeiro para Macaca, vem Elvis na cobrança, primeiro pau, tem desvio lá pro meio da grande área, toca na bola, passa por todo mundo, vai sobrando pela direita, quem chega é Dodô, e recebe a bola ali para evitar a saída, ele faz o domínio, encara a marcação do Yuji, ele deu uma pedalada, dá um tapa na bola, recua para começar de novo com o Igor Inocêncio, já cruza na grande área, lá na segunda trave, sobe de cabeça, o Caio Dantas estava lá dentro, o Yuji toca na bola, de cabeça, briga por ela, sobra de bola, contra-ataque fulminante do Guarani, vem com
o João Vitor carregando ali pelo meio. Toca na bola, Matheus Bueno. Invadiu uma área na cara do Pedro Rocha. Preparou de cobertura. Batida! Guarani! Ziriguidu! Foi de manual. Guarani! Luan Dias, o último a tocar da bola. Depois do lançamento, Matheus Bueno de cavadinha por cobertura. Não sei se essa bola entraria. O Luan Dias já chega dando um tapa na bola para dentro do gol a 24 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão faz o primeiro, o Bugrão tá na frente. Luan Dias. Guarani. Pro Guarani, deu Ziriguidu, nada pra equipe da Macaca, Rafael Pio. Era aquele contra-ataque em altíssima velocidade que o Guarani pega a zaga da Ponte aberta e vem o lançamento perfeito lá pro lado direito. O Matheus Bueno domina e vem em direção à área. O Pedro Rocha vai saindo. Aí ele dá aquele toquinho por baixo por cobertura. Essa bola entraria, ela tinha o destino do gol, mas o Luan Dias fechava, ele que saiu na velocidade lá do campo de defesa, e aí só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol, para abrir o marcador no Derby 207, Guarani. Luan Dias, camisa 10, agora, Bugre na frente, 1-0 para cima da Macaca. Pois é. E o contra-golpe fulminante puxado pelo João Vitor. Ele tinha duas opções. O Luan Dias pela esquerda, o Matheus Bueno lá pelo lado direito. Ele optou pelo Matheus Bueno, que faz o lançamento pro gol. E o Luan Dias empurra para dentro, faz 1-0 pro Guarani, Gabi Castro. Manual do contra-ataque, né? A Ponte foi muito amadora, mandou todo mundo lá pro campo de ataque. Sobrou só o Igor Inocêncio. Fez o cruzamento não foi bom. João Vitor puxou contra-ataque, abriu um na direita, um na esquerda. Gol desse trio que apareceu, a gente já tinha elogiado o Luan Dias, muito próximo da área, empurrou para o fundo das redes com merecimento. Você ia citar que o jogo estava 200 por hora, eu tinha anotado aqui, 140 por hora o Guarani, 60% a Ponte. Então é gol merecido, era um Guarani que estava melhor e abre o marcador. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Quer ser o camisa 10 na sua obra e deixar seu cliente feliz como na hora do gol? Então escolha quem é craque. Vai de Cortag. Vamos chegando a 27 minutos deste primeiro tempo. 1-0, Guarani está ganhando. Luan Dias marcou a 24 para a equipe do Bugrão. Tem falta para Macaca. Vai levar perigo aí, Adriana Almeida. Vem perigo. Essa o Elvis consegue até chutar direto. Numa falta sofrida pelo Gé. Tudo posicionado aqui, o camisa 10 na bola. Todo mundo fica em cima da linha da grande área. O árbitro manda esperar. O Elvis reclama. Agora toma distância. Vai para a cobrança da falta. Autoriza o árbitro. Pintou levantamento lá na segunda trave. Desvio de cabeça para fora do gol. Estava dando impedimento auxiliar aqui do lado direito, mas a bola foi para fora, passou perto essa, hein, Adriana? Passou perto, Cabela, o Matheus Silva, essa bola foi na cabeça dele mesmo, apesar do impedimento, ele estava descolado na marcação do Douglas Bacelar, conseguiu cabecear bem, a bola saiu, tiro de meta, Guarani vai vencendo 1-0. Carlão de Freitas, jogo maluco, corrido pra caramba, e o Ponte Preta me toma um contragolpe desse, Carlão. Rapaz, parece que não treinaram, né? Porque não é possível a maneira como a Ponte ficou exposta, né? Experimentando do próprio veneno, olha aí. Segura aí porque vem Alves, já faz o domínio, coloca a bola no gramado, escapa da marcação, rola mais atrás, trabalha com o Emerson Santos, que encontrou o Iago Dias. Lá pela esquerda, Macaca vem, chegou Igor Inocente, lá na ponta canhota, faz a finta, marcação, encosta, ele gira. Ele se livra da bola, né? Ele não girou para fazer um cruzamento, deu um bico lá para se livrar da bola. Pode completar, Carlão. O contra-ataque em que estava se desenhando a Ponte apenas com um na marcação e o Guarani saiu com 3 contra 1, sem nenhuma possibilidade de defesa para o Pedro Rocha e também para o sistema defensivo da Ponte. Agora, Cabelo, o Gabriel chamou atenção pela volúpia do Guarani, pela intensidade, e a Ponte sem nenhum repertório, né? Nenhuma ultrapassagem pelo lado direito, apesar do Edson estar improvisado, mas
nenhuma ultrapassagem pelo lado esquerdo, com o Igor Inocêncio, que foi tão bem contra o Ceará. O meio-campo muito recuado ali, praticamente auxiliando os zagueiros e vivendo aí das escapadas do Gé, de repente uma bola parada com o Elvis. Então é uma Ponte Preta samba de uma nota só, uma Ponte Preta sem repertório contra um Guarani que se preparou, um Guarani que está ligado, um Guarani a 160 por hora. 29 minutos passados é o primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, Luan Dias marcou a 24 minutos deste primeiro tempo. É falta para o Guarani no sistema defensivo, não tem pressa nenhuma, tá ganhando o jogo. O Guarani precisa de mais de uma vitória, o Léo Santos vai lá, cobra, só que recuando com o Vladimir para começar de novo para a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Guarani, a batida de fora da área. Passa a direita do Pedro Rocha, vai para fora em tiro de meta, torcedor. Soltou aquele famoso Rafael Pio. De novo porque bate na parede e volta, né? A zaga da Ponte não conseguiu afastar. O Matheus Bueno chegou, dominou e bateu de perna esquerda. De fora da área ela subiu e saiu, só tiro de meta. Sai trabalhando a equipe da Macaca lá pela esquerda. Era o Dodô que estava por ali, foi fazendo uma fila. Teve até caneta ali, mas aí recebe a falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a Macaca no sistema defensivo. Agora, o Gabi, às vezes o jogador não tá bem, mas a improvisação não é pior. Com certeza, a gente tinha citado, né, antes da partida começar, seria muito mais fácil, Zé Mário na esquerda e Igor Inocêncio na direita, né, o Cinho Batista não confiou no Zé Mário, improvisa na esquerda, improvisa na direita, improvisa no meio campo com o Castro e o Guarani vai dominando a partida. Vem Bugrão de novo com o Ayrton lá pela direita, encara a marcação do Inocêncio, deu uma pedalada, carregou linha de fundo, tentou cruzamento, teve desvio, a bola vai pra fora, escanteio aí, Pio. É isso, Luan Dias até passava em velocidade, né, pra tentar receber essa bola do Ayrton, ele preferiu bater em cima do Igor Inocêncio, explodiu no camisa 2 da Macaca, foi para a linha de fundo, escanteio lado direito, vem para a cobrança Diogo Matheus. Vai se ajeitando lá Diogo Matheus para fazer a cobrança, já passamos de 31 minutos, hein? Já passamos de 31 minutos deste primeiro tempo, tá 1-0, o Guarani tá ganhando, Diogo Matheus sem muita pressa para fazer a cobrança, vai tomando distância, terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Guarani, vai na bola, Diogo Matheus para batida, o árbitro autoriza, Diogo Matheus perto da direita, levantamento, bico da pequena área, sobe a zaga para fazer o corte, vem Dodô que corta esquisito ali, briga pela bola, fica com ela, dá um picão, joga para o campo de ataque, lá do outro lado tem Matheus Bueno, rasca, dá um bico da bola, sobe lá no 29º andar, vai tentar evitar a saída, não consegue, o Léo Santos porque a bola vai para fora, manual para a equipe da Macaca, tem pressa a cobrança, o árbitro manda voltar um pouquinho mais ali o arremesso, o Igor Inocêncio caminhou um pouquinho mais com a bola, agora ele vai voltar ali 2 palmos para trás ali, aliás, ele onde ele vai cobrar ali, tá até um pouco mais à frente do onde o árbitro mandou voltar, pintado catimba, pintado fala, e agora mandou cobrar de novo. É isso que eu não entendo. Ele mandou voltar o arremesso manual porque o Igor Inocêncio cobrou um pouquinho adiantado. Só que essa cobrança do Igor Inocêncio agora foi muito mais à frente do que aquela que ele tinha mandado voltar. É 2 passos para trás e 3 para frente. Pois é, rapaz. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, vem com o Iago Dias, tenta a finta ali para cima do João Vitor. Marcação encosta, ele recua, Matheus Silva toca na bola, atrapalha pelo meio, Sérgio Rafael já devolve lá pelo lado esquerdo com o Igor Inocêncio, mais uma vez para fazer o toque na bola, fez o passe no campo de ataque, chegava o Gé para fazer a parede, fica pedindo uma falta, fica reclamando, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, devolve a equipe da Macaca no campo de ataque lá pela esquerda, consegue evitar a saída do Gé, fica com ela, domina, rola mais atrás, trabalha, chegada no campo de ataque da equipe da Ponte com o Elvis ali pela intermediária, rola a bola do lado, Emerson Santos busca alguém para o passe é feito lá do lado esquerdo, mais uma vez o toque, encontra o Dodô, aberto, ponta canhota, encarou, tentou a finta, chegou o Gé, bateu esquisito na bola, acabou furando, salvando de bola, mais uma vez aqui pela direita com o Edson, é zagueiro, tá lá na área, né? Chega mais uma vez Matheus Silva, cruzamento feito, sobe a zaga para fazer o corte e briga por ali, Emerson Santos e Elvis, os dois juntos ali, o Elvis tenta fazer o domínio, bola espirrada, volta com o Dodô, lá pelo lado esquerdo, trabalha, tem 3 jogadores em cima dele, recua com o Igor Inocêncio, no bico da grande área, pintou levantamento na área, direto pro gol, para fora do gol, passa a esquerda do Vladimir, se perde em linha de fundo. Mas a torcida do Guarani suspirou nessa batida, Adriano Almeida. Ah, deu aquele frio na espinha, né, Cabela? Porque o chute foi colocado e se vai no gol, não sei se o Vladimir alcançaria, não. Inclusive, depois o goleiro do Guarani
olhou para o seu setor defensivo, balançando a cabeça como quem diz não. Do tipo, não pode deixar chutar. Tiro de meta para o Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 33 minutos e 50. É um primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o derby 207. Sai jogando errado. A equipe do Guarani, o Dodô fica com ela, já bota a velocidade do campo de ataque, recebe falta, é falta dele. O jogo tá parado, é falta para Macaca, é lá pela esquerda. Eu dizia o placar CBN está assim, ó. Guarani. Para o Bugrão, Luan Dias marcou. Ponte Preta. Nada para a Macaca, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileiro, já encerrado, o Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense também 1. Fortaleza fez 2-1 no Juventude e o Grêmio bateu o Fluminense por 1-0. No Morumbi, o São Paulo fez 3-1 no Bahia. Em andamento, Flamengo 1, Cruzeiro 0 no Maracanã. Tem falta, Macaca, falta cobrada, levantamento no meio da grande área de Júri, cabeça para fora. Último toque do Ponte Pretano, subiu ali o Matheus Silva e subia junto também ali o Sérgio Rafael. Alguém tocou na bola, viu, Dre? Foi o Matheus Silva mesmo que tocou, tentou novamente um cabeceio, dessa vez estava muito bem marcado, cabeceio torto, é só tiro de meta. Carlão de Freitas. A gente vê um Guarani um pouquinho mais organizado em campo, né? A grande partida do Guarani até aqui na Série B, né? Encarando o derby como tem que ser encarado. As brigas, né? As brigas físicas, as divididas, o Guarani venceu, ocupando o meio campo, faz uma grande partida, abaixou um pouquinho o ritmo, que é natural, a intensidade estava enorme, a Ponte fica um pouco mais com a bola, mas até aqui um Guarani soberano. Vem Guarani para o campo de ataque, chega a zaga da Ponte para fazer o corte, o Elvis vai ajudar ali na intermediária, já dá um tapa na bola recuada para o Castro, quando tenta o lançamento, o Elvis só dá uma olhadinha só de lado, só fala, bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Tá ali o Yuji para fazer a cobrança com as mãos, lado esquerdo do campo de ataque. O Bugre vem para cima mais uma vez. O Yuji tá na cobrança, ele busca o Caio Dantas. Tem ali o Matheus Bueno do lado. O Caio Dantas recebe lá na frente. Tenta fazer o domínio, a bola volta com o Yuji. Ele faz o domínio, toca atrás, curtinho com o Matheus Bueno. Gira o corpo, tem marcação do Castro para cima dele. Ele recua lá atrás para começar com o Douglas. Bacelar mais uma vez. O Elvis faz a pressão. O recua feito um pouquinho mais atrás. Agora com o Vladimir. Chega por baixo, perna canhota, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque. Vai no peito do Rafael, do Sérgio Rafael, que já repõe a Ponte Preta no campo de ataque. Pelo lado direito com o Iago Dias, que recebe falta. Recebe falta, o jogo está parado, é falta para Macaca, aqui pela direita, pertinho da lateral do campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Falta cobrada, a bola recuada, começa lá atrás com o Sérgio Rafael, novamente a equipe da Macaca, todo encolhido o Guarani, só esperando, torcedor do Guarani feliz da vida, tá ganhando o derby 207, 1-0, o Bogrão tá na frente, rola a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez a saída com o Emerson Santos, toca na frente, ei, Guarani Santos. O meu caro Gabi Castro, a Ponte joga com 4 homens em campo, que são zagueiros. Sim. E a Ponte precisa organizar a saída de bola. Fica difícil. Fica difícil, porque Matheus Silva não tem essa qualidade, o Sérgio Rafael não tem essa qualidade, o Castro não tem essa qualidade, o Emerson Santos não tem a qualidade, o único que tem essa qualidade é o Elvis. Só que o Elvis não tem essa mobilidade e essa velocidade para poder armar o jogo e para poder estar lá na frente para tentar dar esse último passe. E aí a qualidade, a saída de bola da Ponte é muito ruim. Então é algo que o técnico Nelson Batista precisa organizar, desfazer esse esquema que fez, colocar o Zé Mário na esquerda, o Igor Inocêncio na direita, ir desfazendo aos poucos as improvisações, porque o primeiro tempo da Ponte não funcionou. 37 minutos e 40, tem arremesso manual para a equipe da Macaca, lá pelo lado esquerdo, quem chega é o Igor Inocêncio, faz a cobrança, joga para o campo de ataque, vem por baixo o Douglas para fazer o quarto, briga pela bola, o Elvis de primeira fez o passe, recebeu o Dudu, para lançamento, para a área, brigou pela bola, o Gé no meio da área, chegou por baixo, toque é feito, chega a zaga do Guarani para fazer o quarto, Diogo Matheus estava lá para dar um bico na bola, tiro da grande área, responde o Sérgio Rafael, mantém o Dodô no campo de ataque, faz o domínio lá pelo lado esquerdo, empurrado, é falta. É falta em cima do Dodô, é falta que favorece a equipe da Macaca, é pela esquerda, Adriano Almeida. É mais uma falta que deve ter o lançamento do Elvis, mas cabela.
O duelo entre Gé e Douglas Bacelar é aquele duelo de gigantes. Olha, falar pra você, viu? Não queira estar perto deles quando eles começam a duelar por espaços aqui embaixo. 38 minutos e meio, falta para Macaca lá pelo lado esquerdo, tem gol na rodada, daqui a pouquinho o Fábio Scheibe informa, porque o Elvis está na cobrança lá pela esquerda, vem bola para dentro da grande área, tá todo mundo lá, correu o Elvis para a bola, faz o levantamento, vem fechadinho, segundo pau, subiu o Vladimir, soberano, para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugrão, meu caro Fábio Scheibe. Onde tem gol aí, Fabião? Tem gol no Maracanã, é o empate do Cruzeiro contra o Flamengo, 40 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira empata para Raposa, agora Flamengo 1, Cruzeiro também 1. Já responde o Guarani que vem para o campo de ataque. Furou o Edson, sobrou João Vitor na grande área, linha de fundo, cruzamento é feito para trás, a batida, pegou mal na bola, chegava por ali o Luan Dias, acabou errando o chute, não foi nem, ele nem furou, mas ele pegou muito mal na bola, né, Rafael Pio? A bola, depois que o Edson furou, né? Essa bola sobrou para o João Vitor, ele bateu cruzado, na realidade ele nem chegou a fazer o cruzamento, essa bola espirrada um pouco alta, quando o Luan Dias tentou levantar o pé esquerdo para acertar o chute, aí pegou muito mal nela, perdeu a oportunidade. Agora Gabi Castro, o torcedor do Guarani, que está vendo o Guarani em campo nesse primeiro tempo, já com quase 40 minutos jogando o que está jogando. E vendo, e tendo visto o que o Guarani jogou nos jogos anteriores, pode dar um pouquinho assim de tranquilidade a mais para o torcedor do Guarani em busca de melhores resultados do campeonato? Pouquinho pode dar muito. Esse Guarani que está jogando contra a Ponte, se jogasse assim nas outras partidas, não estaria na zona de rebaixamento. É um Guarani ligado, é um Guarani com volume de jogo, é o João Vitor ora na esquerda, ora na direita, é a zaga combatendo, é o meio-campo funcionando. Esse Guarani sim que a gente esperava para o Campeonato Brasileiro da Série B e está aparecendo somente hoje. 40 minutos, o toque Chebeli marcou 40 minutos, vem para mim para o campo de ataque, trabalha com o Ayrton, ele bota a velocidade, vem fazendo o facão, toca do Luan Dias, marcação em cima dele do Sérgio Rafael, comete falta. É falta para o Guarani ali pela meia direita, é falta do Sérgio Rafael em cima do Luan Dias, meu caro Rafael. Aí aquela coisa, né? O Sérgio foi agarrando, o árbitro até esperou para ver se poderia dar a lei da vantagem, mas aí não teve como, foi agarrado pelo meia dúzia. O Sérgio Rafael, a falta é da intermediária, mas ela vai levar perigo, porque os grandalhões do Guarani já vêm para dentro da área. O Luan Dias está preparado, Cabela. Luan Dias se ajeitou para fazer a cobrança, o Diogo Matheus chega por ali também, tem apenas o Elvis na barreira, o Elvis e o Dodô, né? É que o Dodô é tão pequenininho que ele fica menor que o Elvis e daqui tá escondido atrás do Elvis. Mas os dois estão lá para a cobrança da falta. Que favor... Você foi maldoso agora, hein? O quê? Ele é pequenininho. É a falta cobrada, levantamento da grande área. Matheus Silva vai lá em cima para fazer o quarto. A bola vai sobrando mais uma vez com o Caio Dantas. É lá pelo lado direito. Ele faz o domínio, carrega da linha de fundo. Pintou cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Sobra com o João Vitor aberto aqui do lado esquerdo. Ele já faz o domínio, recua para trabalhar a saída de bola do Guarani. Coiúde que recua. O Matheus Bueno. O Elvis encosta na cobertura. Ele recua mais um pouquinho lá com o Vladimir. O Elvis vai para cima do Vladimir, que ajeita a bola na perna da canhota e despacha lá para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Caio Dantas faz o domínio na coxa, a bola escapuliu um pouquinho. Ele corre para ficar com ela, evita a saída lá pelo lado direito, pertinho da linha lateral do campo. Ele recua com o Luan Dias, dá um toque na bola com o Lucas Araújo. Fez o domínio, busca espaço mais uma vez com o Luan Dias. Ele rola do lado, Diogo Matheus vai trabalhando a bola, equipe do Guarani. E nós vamos girando tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 42 minutos, o tempo passa muito rápido. 42, primeiro tempo de jogo. Derby 207, placar CBN tá assim, ó. Guarani. O Luan Dias, a 24, marcou. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca, Fábio Scheibe. Central da Bola. Partidas de oitavas de final da Eurocopa neste domingo. A Inglaterra de virada e na prorrogação fez 2-1 na Eslováquia e está classificada. A Inglaterra enfrenta a Suíça nas quartas de final. Já a Espanha também de virada, fez 4-1 na Geórgia e agora nas quartas terá as donas da casa, a Alemanha, e partida na próxima sexta-feira. Futebol Globo CBN. Jogador da Ponte caído lá pedindo atendimento? Não é o Dodô. É o Dodô. O Dodô levou uma falta, reclamou com o Luiz de cartão,
com o juiz sobre cartão, mas nada, falta já cobrada. Cobrada curtinho, o Emerson Santos com ela, devolve no Sérgio Rafael, que já encontra o Igor Inocêncio ali pela amiga esquerda, ele vem carregando a bola, tem a marcação de longe do Caio Dantas, dá um tapa nela, recebe mais uma vez o Elvis, e encontra o Matheus Silva, livre de marcação, zagueirão que vem para o campo de ataque, Breca devolve no Sérgio Rafael, Caio Dantas vai para cima dele, já trabalha do lado esquerdo lá com o Emerson Santos, dá um tapa na bola, no lançamento é feito lá pela ponta canhota, cruzamento que vem para dentro da grande área, vai pintar um golaço, a bola sobrou pelo meio, chega a zaga do Guarani para fazer um corte. Seria um golaço se o Luandinho joga para dentro do gol, Adriano Almeida. Porque foi tudo de primeira, né? Pela esquerda, o Igor Inocêncio cruzou de primeira, o Edson pegou de primeira no lado direito. E aí depois do cruzamento, o Iago Dias não conseguiu completar para o gol. Essa bola ficou melhor com a zaga. Desce a ponte. Vem Ponte Preta mais uma vez ali para intermediária. Bola tocada do lado. Vai programado. Pé de falta o Dodô. O Aptos que não foi nada. Segue o jogo. Briga pela bola. Mais uma vez. Matheus Bueno. Briga ali com o Dodô. E também com o Igor Inocêncio. Sobra de bola com o Iago Dias. Tentou cruzamento. Desceu. Bola para fora. Escanteio. É mais um que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda, Adriano Almeida. Na tentativa do Iago Dias agora de fazer o cruzamento, a Ponte cresce nesses minutos finais do primeiro tempo em busca do empate. Elvis se prepara para o escanteio. 44 minutos deste primeiro tempo. Elvis está na cobrança do quarto escanteio no jogo. Segundo para a equipe da Macaca. Vai para o levantamento no primeiro pau. Lucas Araújo corta de cabeça. Sobra de bola para sair jogando com o Igor Inocêncio. Faz o domínio ali, busca o espaço mais atrás, vem trabalhando a bola, encontra o Edson aberto aqui pela ponta direita, já vem cruzamento para dentro da grande área, chega por baixo, zagueiro para fazer o corte, era sobra de novo com o Igor Inocêncio, no círculo central do gramado, já faz o lançamento lá na ponta canhota para o Elvis, pinta cruzamento, vem bola para a grande área, desvio de cabeça, pega o goleiro, milagre! O Vladimir fez um milagre em cima da linha, fez uma defesaça, Adriano Almeida. Ia ser o gol de empate, mas o árbitro iria anular, porque subiram Matheus Silva e Iago Dias nessa bola pelo alto. E aí a bola resvalou no braço do Iago Dias pelo alto, antes do Matheus Silva cabecear certinho no chão, no canto. Mas o Vladimir também fez um belo milagre, viu, Cadela? Mais 2. Opa, vamos a 47 Futebol Globo. CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol no Heriberto Rilse pela Série A do Brasileirão, é o gol do Internacional. Bruno Henrique abre o placar contra o Criciúma. Internacional 1, Criciúma 0. Teve uma falta, o Léo Santos está caído. O árbitro está com o cartão na mão, Adriana. É pro Gé, né? Tava demorando, né, Cabela, o tempo todo ali. E agora o Léo Santos pede o vermelho. Jogadores do Guarani vão à loucura aqui, dizendo que o Gé agiu com agressividade em excesso, o que poderia ser um cartão vermelho. Por enquanto, o árbitro não dá sinais de que vai para o VAR, mas o Gé tem exagerado na força mesmo ao longo desse primeiro tempo. O Léo Santos está com a mão cheia de sangue ali. Citamos isso também antes da partida começar, que o Gé teria que tomar muito cuidado. É um jogador que gosta quando ele sobe com o braço aberto. A gente não tem um replay aqui, mas é uma característica do jogador, né? É claro que ninguém sobe com o braço colado ao corpo, mas o Gé, ele costuma com esse braço aberto e certamente que o VAR está analisando, porque o jogador do Guarani está sangrando. Pois é, Carlão de Freitas, o Gé sendo o Gé. E no momento em que a Ponte esboçava uma reação, começava a ficar mais com a bola, se ele for pro VAR, ele vai expulsar, até porque a imagem do sangue, ela impressiona, né? Agora, é o que nós alertávamos, realmente, Matheus Silva e Gé, parece que a gente já sabia, né? Mas também não é nenhum mérito, porque todo jogo é a mesma história, né? São jogadores truculentos, jogadores que tentam se levar vantagem através da imposição. E o Gé é um jogador importante, talvez uma das grandes expressões da Ponte neste primeiro tempo fraco da Ponte, limitado tecnicamente. O Gé foi o cara que brigou. Agora, se o VAR chamar, ele vai expulsar, porque a imagem é um pouco forte. Né? De repente, o Flávio pode ter analisado, foi numa disputa de bola, tal, o Gé foi com uma saúde, uma força excessiva e leva o cartão amarelo, ok. Mas se ele for pro VAR, fatalmente ele vai expulsar e a Ponte perde um jogador muito forte, um jogador que está jogando bem, e aí fica completamente desequilibrado na partida. Acho que ele vai tocar assim mesmo. Não foi pro VAR. Sorte dele, sorte dele. Sorte do Gé, que tem que aproveitar
a chance recebida. Já passamos e vamos chegando a 48. Você disse 2, Pio, é isso? Exatamente, mas pode colocar mais. Porque desde que ele mostrou 2, não teve mais jogo, né, Cabelo? Pois é. Falta para o Guarani do sistema defensivo, já passamos de 48. Deste primeiro tempo está 1-0, o Guarani está ganhando o derby. Luan Dias marcou a 24 minutos deste primeiro tempo. Ali o Léo Santos para fazer a cobrança. E perto da direita vai jogar lá para dentro da grande área. Lançamento é feito na ponta esquerda. Quem sobe é o Matheus Silva. Ele ameaça o cabeceio, deixa a bola passar, vai para fora. O árbitro aponta o centro de campo, bota um ponto final. Aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Pro Guarani. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Opa! E mais um cartão subiu ali agora pro Pedro Rocha, é isso, Pio? Cabelo, porque ele tá reclamando com o árbitro desde o momento da falta em cima do Léo Santos, porque o árbitro esperou o VAR e aí o Pedrão já começou a reclamar muito. Desde aquele momento, dizendo que não precisava esperar e tudo mais. Quando termina o jogo, ele vai para cima do árbitro e começa a reclamar ainda mais. E aí recebe o cartão amarelo, o goleiro da Ponte. Ele veio pedir para tomar cartão, é mais ou menos assim, né? Mais ou menos Olha lá, isso. e tá... Ah, não, ele tá conversando com o Elvis agora. O Elvis tá dizendo para ele, tá meio que explicando, sabe? Parece que assim, que o Elvis foi dar uma bronca, ele tá explicando o motivo que ele foi discutir com o juiz. Pois é. Os jogadores já vão deixando o gramado, a arbitragem também, tá frio, né, para ficar no gramado. Então vai todo mundo lá no vestiário, os jogadores da Ponte vão bater um papo com o Nelsinho Batista, que tem muito para conversar com a equipe. Daqui a pouquinho a gente fala aqui com os nossos comentaristas, porque a Ponte tá perdendo o jogo. E o Guarani está fazendo o melhor jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, tá por enquanto, até aqui, vitória 1-0, gol do Luan Dias a 24 minutos deste primeiro tempo, num contragolpe de manual, num contragolpe mortal. O Guarani fez 1-0 para cima da Macaca. Muito bem, a gente tem um intervalo para fazer, vamos fazer um intervalinho, eu volto daqui a pouquinho para bater um papo com o Gabi Castro, para bater papo também com o Carlão de Freitas e, claro, para o Fábio Scheibe trazer todas as rodadas para nós dos campeonatos em andamento neste final de semana. E tem gol pra caramba, o Fábio Scheibe vai trazer tudo para nós daqui a pouquinho. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quer marcar um golaço na sua obra? Então vai de Cortag. Guarani e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Quando o assunto é inovação e qualidade na hora de construir, o time Cortag deixa você na cara do gol, com soluções criativas e um amplo portfólio que garantem os melhores resultados. Com as nossas ferramentas, discos, cortadores e acessórios para o assentamento de pisos e revestimentos, você joga para vencer com a confiança de quem é líder. Para saber mais, siga @Cortag Brasil. Vai de Cortag. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Guarani e Ponte Preta. Cascabela. Muito bem, 19 horas mais 23 minutinhos, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, vai dando Guarani no derby 207, 1-0 para cima da Macaca. Antes de eu bater papo aqui com o Gabi Castro e também com o Carlão de Freitas, queria que o Fábio Chaib passasse para nós a rodada da Série B. Como é que tá ficando essa rodada da Série B até aqui, meu caro Fábio Chaib? Central da Bola. Vamos lá, Cabela, um panorama então da Série B, 13ª rodada, que teve início ontem com o empate do Curitiba com o Vila Nova, 1-1 no Couto Pereira. 1-1 também foi resultado de Botafogo de Ribeirão e Sport lá no Santa Cruz. E mais tarde, ontem ainda, o Ceará fez 4-2 no Ituano. O Ituano a passos largos aí na luta contra o rebaixamento, não está tendo êxito, está indo para a parte de baixo da tabela, e com o resultado do Guarani, o Ituano agora é o lanterna, o Guarani deixando o posto de lanterna da competição. Hoje pela manhã o Avaí empatou com o Amazonas 1-1 na ressacada também. O Avaí é o novo líder da competição neste momento. Hoje ainda Paysandu 1, Operário também 1. Amanhã tem mais Série B, o Santos reencara a Chapecoense na Vila Belmiro às 7 horas da noite. Às 9 da noite amanhã tem CRB e Brusque no Rei Pelé, e a 13ª rodada se encerra na terça-feira com 2 duelos. O Goiás encarando o América na Serrinha, e o Novo Horizontino recebe o Mirassol lá no Jorge Ismael de Biase, esse duelo paulista. Então, neste momento a Série B tem na liderança o Avaí com 23 pontos, o América é o segundo 22, o Operário terceiro 22 e o Vila Nova é o quarto com 21. A Ponte Preta está na 15ª colocação com 15 pontos ganhos, e a zona de rebaixamento neste momento tem CRB 12 pontos, Brusque 11, o Guarani ultrapassando o Ituano. O Guarani tem 8 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Ituano, mas no no critério de desempate, o Guarani leva melhor, e o Guarani nesse momento, então, com a vitória parcial, é o 19º colocado, o Ituano, o Lanterninha, também com 8 pontos ganhos, viu, Cabelão? Legal, Fábio Chaib, são 19 horas mais 26 minutinhos. A temperatura continua caindo aqui no Brinco de Ouro, pelo menos a sensação térmica tá caindo bastante, viu? Não sei se a temperatura em si tá caindo, deu pra ver o termômetro agora, mas... Muito bem, bater um papo aqui com o Carlão de Freitas e também com o Gabi Castro. Gostaria até já começar o comentário do jogo agora. O comentário do jogo. Quero começar aqui pelo Gabi Castro. Gabi Castro, lá no início da nossa jornada, ele disse o seguinte: o mental vai fazer muita diferença. O mental entra em campo hoje porque é um derby, é um jogo complicado. Tem um Guarani que está lá embaixo como lanterna, estava como lanterna no começo do jogo. E tem uma Ponte Preta que não pode pensar em um resultado ruim também que vai lá. Então tudo isso é um conjunto, né? A gente costuma falar que hoje em dia está muito comum falar, é um combo. Sim. É um combo que tudo ajuda. Só que não ajudou a Ponte, né? Não. A Ponte não teve mental, porque tomou 5 cartões com esse do Pedro Rocha, 5 cartões amarelos no primeiro tempo. Sim. Tomou um gol que não pode tomar num contragolpe como tomou, méritos do Guarani, porque o Guarani treinou para isso, né? E não conseguiu jogar praticamente. Teve algumas chances? Teve. Sim. O goleiro Vladimir salvou o Guarani? Sim. Mas o Guarani é muito mais time. Com certeza, Cabelo e amigos que estão nos acompanhando, desde o início o Guarani ele soube jogar o derby, ele teve mais intensidade. O Carlão citava o começo de jogo, que ele esperava um Guarani em cima, de fato isso aconteceu, mas não foi só o começo de jogo, e essa foi a diferença. Até os 35, 36 minutos foi um Guarani muito melhor, e bem de vez em quando era uma Ponte Preta que chegava ao ataque com apenas uma jogada. O Gé fazendo a parede e o Dodô, jogador insinuante, tem a velocidade ali pelo lado esquerdo, passava o pé em cima da bola para um lado para o outro e de vez em quando fazia alguma jogada diferente. Enquanto o Guarani, durante a maior parte do jogo, teve intensidade, teve volume de jogo, teve meio campo sem improvisação. Eu citei logo no início,
O Guarani tem liberdade, precisa jogar com o Luan Dias, precisa jogar com o Matheus Bueno. Pode pegar aí, início de jogo eu fiz este comentário e o Guarani foi inteligente, porque aí com 24 minutos a Ponte estava no campo de ataque, numa cobrança de falta, todo mundo foi pro ataque, ficou só o Igor Inocêncio. Ele tentou jogar pro ataque, não conseguiu, 3 contra 1. Desses 3, Luan Dias estava, Matheus Bueno estava e o outro foi o João Vitor. Contra-ataque puxado com maestria, com inteligência, com um time bem postado em campo. Cada um foi pro lado, o João Vitor jogou para a direita, veio o toque para a esquerda, o Luan Dias completou. Então foi um manual, o Guarani fez um belo gol, bem posicionado em campo. E depois, Carlão, foi que a Ponte foi melhorando, que o Guarani sofreu uma queda que até assusta a torcida, porque falou assim, de novo, será que eu vou ver esse filme? Fisicamente, será que a equipe não tá mais aguentando? E foi aí que a Ponte melhorou neste primeiro tempo. A reta final do primeiro tempo, ela foi favorável à Ponte. A Ponte teve mais volume, criou oportunidades, mas o jogo em si, ele foi todo do Guarani. O Guarani encarou o derby como tem que ser encarado. Tem mundo pintado aí? Com muita seriedade. Eu acho que na motivação, nas próprias escolhas, né? O Pintado ele foi pelo simples. O menino Yuji é improvisado, mas já adaptado à lateral esquerda, tá bem? Vou com o Yuji. Lucas Araújo, não dá para utilizar o Camacho, vai o Lucas Araújo. Ou seja, ele foi pelo simples, foi pelo trivial, e isso é importante. Diferente do Nelsinho, que ele poderia ter se utilizado da simplicidade, e isso não aconteceu. Eu acho que a escalação da Ponte comprometeu no primeiro tempo, a Ponte muito mal, uma Ponte pesada. Apesar de ter criado oportunidades, por incrível que pareça, eu acho que o Vladimir até trabalhou mais, né, os lances mais claros do que o próprio Guarani. Mas o Guarani foi superior durante toda a partida, mais organizado, ganhando todos os duelos. Eu comentei que com o Gabs fora do ar. Todo duelo físico, toda briga, toda bola dividida, o Guarani foi melhor. Né? Então ele encarou o derby como precisa ser encarado. Agora a Ponte não. A Ponte demonstrando muita tranquilidade, mas uma tranquilidade ruim. Uma tranquilidade que para um tipo de jogo desse ela não serve. Né? E isso que a gente tem chamado a atenção da Ponte nesta Série B. A falta de equilíbrio. Se é um time intenso no Moisés Lucarelli, se é um time que briga como fora contra o Ceará, fora de casa é um time completamente inerte. Foi assim contra o Ituano, foi assim contra o Botafogo e está sendo assim contra o Guarani. Por que eu citei esses 3 jogos? Duelos contra paulistas e duelos vencíveis. Né? Não tô falando nenhuma bobagem aqui, que é plenamente plausível a Ponte vencer o Guarani, assim como o Guarani vencer a Ponte e como está vencendo. Mas eu senti uma Ponte Preta mal escalada, uma Ponte mal preparada para o derby, sem a vibração que um derby requer, e diferente do Guarani, que encarou o derby como uma verdadeira final, e é uma final para o Guarani. Eu acho que se o Guarani não conquistar os 3 pontos aqui, compromete demais a campanha dele de escapulida do rebaixamento. Agora, a Ponte, não sei, a Ponte realmente, até os 30, 35 minutos, ela viu o Guarani jogar com muitos erros e pouca criatividade. Sem ultrapassagem, sem uma tabela, sem uma triangulação, vivendo apenas então somente de chutões pro Gé brigar com os zagueiros e de repente naquela famosa bola fortuita do Elvis, uma bola parada para buscar aí uma jogada aérea para buscar o empate. Fora isso, foi um Guarani que jogou, o Guarani encarou o derby como tem que ser encarado. Agora, com esse cheiro de pipoca que vem vindo aqui na cabine, né? Respira fundo, ó. Né? Dá fome. Dá fome. Esse cheiro de pipoca é sensacional. Agora, o Gabi, você mudaria o jeito do Guarani jogar para o segundo tempo? Porque, teoricamente, o Nelsinho vai querer que o time vá para cima do Guarani de todas as maneiras. Você mexeria, pelo menos taticamente, no time para esperar a Ponte Preta ou partiria para cima, tentaria manter esse ritmo do Guarani? O Guarani tem que fazer o jogo dele. Certamente o Nelsinho vai fazer alterações, mas o Guarani tem que continuar fazendo o que ele fez até os 35 minutos. Ele tem que continuar com intensidade, ele tem que continuar com volume de jogo, continuar pressionando a Ponte, pegando a saída de bola. A Ponte tem muitas dificuldades. O meio-campo da Ponte não tem passe, Emerson Santos não tem e o Castro não tem. O único é o Elvis, mas o Elvis joga mais pra frente. Então, o Guarani precisa continuar com o seu volume de jogo, colocando o João Vitor em campo, que é o principal jogador do Guarani, inversões de jogo do Luan Dias,
O Guarani tem que entrar ligado. O Guarani não pode fazer o que fez a partir dos 35 minutos, quando recuou e jogar só no contra-ataque. Não pode deitar no resultado. 1-0 é muito curto. Então o Guarani precisa continuar com o volume de jogo, trazer o estádio para si, trazer a torcida junto para conseguir fazer o segundo gol e aí sim ficar um pouco mais tranquilo na partida. Precisa ser um Guarani insinuante, continuar como fez no primeiro tempo, Cabela. Agora, Carlão, nós falamos do Guarani para a segunda etapa e a Ponte Preta para a segunda etapa. E pelo visto não tem mudança, né? O Sim não mexe na Ponte Preta. Voltaram os mesmos 11 jogadores aqui para o segundo tempo. Lembrando, tem 5 com cartão amarelo. Como que você muda a postura de uma equipe, Carlão? Primeiro acalmar, né? Chegar no vestiário, o Nelsinho, ele é um cara tranquilo, é um cara fleumático, né? No bom sentido, no melhor dos sentidos. Primeiro acalmar e aí sim tentar aparar as arestas, corrigir os erros. Ele não volta com alteração, talvez até satisfeito com os últimos minutos. Eu voltaria, eu acho que ele teria que ir pelo trivial, a não ser que se o Zé Mário tá treinando tão mal assim, ele virou uma opção descartável na Ponte, então não dá para contar com ele, nem traz pro banco então. Mas eu voltaria com uma alteração para a Ponte mudar, pelo menos qualificar a postura dela nos últimos minutos em que ela tentou se impor, não se impôs, mas ela pelo menos ficou com a bola e ofereceu perigo à defesa do Guarani. Bom, eu vi que não teve mudança, agora teve alguma que eu não vi, minha cara Adriana Almeida? Não, Cabela, Ponte Preta com os mesmos 11 jogadores da primeira etapa. E o Guarani, meu caro Rafael Pio? Muito bem. Também não vi mudanças no Guarani. Não tem nenhuma mudança ali, pelo menos visualmente falando, não. O Guarani deve voltar ali, portanto, e com a postura do primeiro tempo que correu muito o Guarani. E a gente sempre falou no Guarani que joga até 20, 25 minutos, daquela amolece para esse time do Guarani. Hoje não, hoje foi o tempo todo. Pois não, Pio? Só para confirmar, Pintado satisfeito, né? Sem mudança. Bola no centro do gramado, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani e Ponte Preta. Futebol, vamos CBN. Vem Ponte Preta na descida, primeiro investido no campo de ataque, foi empurrado ali o Castro, ali pela meia direita, é falta que favorece a equipe da Macaca ali pelo lado direito, já vão todo mundo ali, todo mundo já vai ali pra grande área, Adriana Almeida. Todo mundo para a grande área e mais uma vez o Elvis, mãozinha na cintura ali, conversando com o árbitro. Deve chuveirar na área do Guarani. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. É falta para Macaca, comecinho de jogo, 40 segundos deste segundo tempo, 1-0, Guarani está ganhando. Elvis na cobrança da primeira falta dessa segunda etapa, vem bola para a grande área. Todo mundo lá. Elvis na batida, levantamento na grande área, desvio de cabeça, a bola está viva lá pelo meio, vem Caio Dantas, dá um pico na bola, tira o perigo. Elvis de cabeça, levanta a bola para a grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, ela sobra ali pelo intermediário, o Ayrton dá um bico na bola, joga em direção ao João Vitor, faz de domínio pela direita, encosta o marcador, ele inverte a jogada. Lá do outro lado, lançamento é para o Luan Dias, tem marcação do Edson para cima dele, o Edson vai acompanhando, a bola vai para fora, o árbitro está dando a falta, só arremesso manual aí, Pio. Tá dando a falta, porque foi asa para todo lado, viu, Cabela? Abriu do lado, outro abriu do outro, um tentou dar cotovelada, só que o árbitro viu que o Edson foi mais forte, por isso ele marcou a falta, é pela meia esquerda que o Luan Dias já se ajeita. 1 minuto e meio desse segundo tempo, é falta que favorece a equipe do Guarani ali pela meia esquerda, vai se ajeitando ali o Luan Dias para fazer a cobrança, teve uma falta lá com 40 segundos, tem uma falta cá com 1 minuto e 40, falta para o Guarani, Luan Dias na cobrança. Tem o Diogo Matheus também próximo à bola, todo mundo em cima da linha da grande área, tá preocupado o Pedro Rocha, o Pedrão, goleiro da Macaca. Tá autorizada a cobrança da falta, é falta, vai pra bola, Diogo Matheus levantou, fechadinho, foi lá, Pedro Rocha deu um soco na bola e ficou caído no gramado. O árbitro pega uma falta em cima do Pedro Rocha, é isso, Pio? É isso, e o que a gente viu, dava para imaginar algo muito mais sério. Pedro Rocha pôs a mão nas costas, porque teve a cama de gato ali, só que foi com o próprio zagueiro da Ponte, né? Ele caiu, sentiu, mas o impedimento já estava marcado. 2 minutos e 20, sai jogando a Macaca com o Matheus Silva, recua com o Pedro Rocha. Luan Dias acompanha de longe, ele não tapa na bola pela esquerda, por ali quem chega para fazer o domínio é o Sérgio Rafael, já encontra o Emerson Santos, toca na bola para o Iago Dias, fez o domínio, só que está carregando na contramão, já deu um tapa na bola lá pela direita para o Edson. Ele deixa do lado curtinho, vem buscar o jogo por ali o Dodô, trabalha a chegada da equipe da Macaca no campo de ataque, ele breca, gira o corpo, recua mais uma vez com o Edson, toca mais atrás com o Matheus Silva.
O Matheus Silva vai trabalhando a saída de bola, a equipe da Macaca, o Sérgio Rafael domina na perna direita, já bota a velocidade, vem para o campo de ataque, abertura de bola lado esquerdo, Igor Inocêncio recebeu aqui na lado esquerdo, já dá um tapa na bola, o Castro se apresenta no lado canhoto, ele carrega, tenta chegar no campo de ataque, Lucas Araújo por baixo faz a roubada de bola, sai tocando a equipe do Bugre, Matheus Bueno fica na sobra, faz o domínio, o toque por baixo do Iago Dias, comete a falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Bugre do sistema defensivo. Passamos em 3 minutos deste segundo tempo. Carnal, viu alguma mudança no esquema tático da equipe da Macaca? Ah, não vi nada não, cara. Mesma coisa, tentando ali na bola parada, agora teve uma transição infeliz aqui com o Castro, né? Um meio campo muito pesado, né? É um meio campo que não faz a transição com leveza, com toques rápidos para pegar a defesa do Guarani aberto. O Guarani está na dele, mostra que está na dele, muito seguro nesta volta do segundo tempo. Trabalha a série, bola mais uma vez, a equipe da Macaca. Sérgio Rafael faz a fita ali para cima do Caio Dantas, tem marcação para cima dele o Matheus Bueno, a bola espirrada sobra com o Matheus Silva, que já faz a abertura com o Edson lá pela direita, Dodô vem colaborar ali, o Yuji chega na cobertura, ele já faz de domínio, gira o corpo, recua mais uma vez com o Matheus Silva, domina Matheus Silva, encontra o Emerson Santos, livre de marcação pela intermediária, tenta a inversão de jogada, Iago Dias recebe a bola, faz o domínio esquisito, mas conseguiu fazer o domínio, a bola sobra pelo lado esquerdo com o Igor Inocêncio, encosta a marcação do João Vitor para cima dele, ajeitou perto da direita, carregou ali pela intermediária, deu um tapa na bola mais uma vez com o Emerson Santos, devolve lado esquerdo, Castro pro domínio, rola a bola com Iago Dias, devolve com Castro, que recua para começar de novo com o Matheus Silva. 4 minutos e meio deste segundo tempo. Ponte Preta vai tocando a bola e o Guarani vai só esperando no campo defensivo. Elvis vem buscar o jogo aqui perto do círculo central do gramado, já dá um tapa na bola, ali pelo meio, Iago Dias recebeu, dominou mal, hein? Bola voltou com o Emerson Santos mais uma vez para sair tocando, tenta a finta, perde a bola, briga o Luan Dias com ela, o Emerson Santos consegue recuperar a bola para sair tocando, faz domínio. Aí, Gabi Castro, você vê o Elvis dando um tapa na bola ali entre os zagueiros, o Gé dá uma ajeitada de lado e o Iago Dias não consegue fazer o domínio. Exatamente, e a torcida do Guarani alertou, liberdade pro Elvis, isso não pode acontecer pro lado do Guarani, pro lado da Ponte tem que explorar mais, colocar o camisa 10 em campo é uma mudança para este segundo tempo de postura, uma Ponte que quer mais a bola, agora uma tranquilidade da Ponte tentando propor mais o jogo, pela primeira vez a gente está vendo isso em campo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca, levanta o torcedor do Guarani, canta aqui no Brinco de Ouro, bola rolada lá pelo lado direito, Edson, ele dominou, quase que a bola escapuliu, ele conseguiu evitar a saída, fica com ela, já dá um tapa na bola, faz a abertura pela esquerda com o Emerson Santos, vai trabalhando a bola a equipe da Macaca, mais uma vez com a chegada do campo de ataque do Emerson Santos, é o Elvis ali do ladinho, é ele quem recebe, já levanta a cabeça para o passe, é feito na ponta canhota para o Igor Inocêncio, que não consegue o domínio de novo. Jogadores da Ponte Preta, Carlão, parece que estão nervosos, não conseguem fazer um domínio. Mostra esse lance do Igor Inocêncio, né? A Ponte com a posse de bola, até tocando com certa liberdade, e o Inocêncio não conseguiu dominar a bola. Tá muito mal no jogo, né? A ideia do Nelson era colocar o Inocêncio em virtude do que ele fez contra o Ceará, em que ofensivamente ele funcionou demais. Agora, defensivamente, a Ponte não foi agredida, né, na última rodada, e hoje ela está sendo. E o Inocêncio está demonstrando toda a dificuldade que ele enfrenta do lado esquerdo. Ponte Preta faz a roubada de bola, fica com ela, Dodô recebe aqui pela direita, dá um toque na bola, joga em direção a uma grande área, que veio por baixo para fazer o quarto, é Léo Santos, a bola subiu, desceu, Caio Dantas não consegue o domínio, mas o árbitro pegou uma falta do Emerson Santos em cima do Caio Dantas, é isso, né, Adriana Almeida? Exatamente, o Emerson Santos com a marcação adiantada aqui, depois do meio campo, e o Caio Dantas ajudando na marcação, e aí sofreu a falta, o Guarani já cobrou. Bola recuada lá com o Vladimir, sai trabalhando lá pelo lado esquerdo. Léo Santos vem carregando a bola, saindo da grande área. Deixa do lado esquerdo, curtinho lá com o Yuji. Chega a marcação para cima dele para fazer o quarto. Iago Dias joga para fora, arremessa manual. Tá frio aí, Pio? Tá, bastante. Vou falar para você que os dedos estão duros já e a boca é difícil falar às vezes. Se der um violão para você agora. Não canto. Tem que ter uma companhia. Algo mais líquido para poder esquentar. Vem gol em Ponte Preta para o campo de ataque. O Gé tenta a fita, é falta nele. É falta em cima do Gé ali pela meia direita. Vai levar perigo para a meta do Vladimir de novo, Adriano Almeida. O Matheus Bueno é quem fez o calço agora no Gé quando tentava evoluir para o ataque. É mais uma falta, é mais uma vez pelo lado direito. E é mais uma vez o Elvis quem vai para a cobrança. Já vai se ajeitando lá o camisa 10 da Macaca para fazer a cobrança. O Ayrton fica na barreira.
Todo mundo ali no meio da grande área, preocupado com o Vladimir, torcedor do Guarani, só apreensivo, acompanhando. É falta para Macaca. Olha lá o árbitro conversando com todo mundo lá no meio. Tá passando ali, ele tá lendo a cartilha para todo mundo ali. Tá lendo a cartilha, autoriza a cobrança da falta, levantamento, segunda trave, a bola tá viva ali pelo meio da área, sobra de bola, batido, desvio para fora do gol. Dodô na finalização, tocou na bola, houve desvio, ela foi para fora, Adriano Almeida. Depois da cobrança do Elvis, o Sérgio Rafael viu que ficou sem ângulo e aí ajeitou de cabeça para trás. Na tentativa do Emerson Santos, essa bola resvalou na defesa do Guarani, saiu em escanteio. Elvis vai para a cobrança. Quinto escanteio do jogo, terceiro para a equipe da Macaca. O Elvis está na batida lá pela ponta direita, vem bola para dentro da grande área. Pintou, levantamento, marca no pênalti, desvio de cabeça! Jiriguidu! Artilheiro Gé subiu lá no segundo andar, deu uma testada na bola, estufando a rede a 9 minutos deste segundo tempo, empatando o jogo. Gé, o artilheiro da Macaca, deu Jiriguidum. Pro Guarani, agora também pra Macaca, Adriano Almeida. Se tem gol bonito de cabeça, esse foi um deles. O Elvis cobrou certinho na cabeça do Gé. Mais alto ele subiu do que todo mundo. E aí essa bola foi no ângulo. O Vladimir nem se tivesse 2 braços alcançaria essa bola. Na comemoração, ele foi perto da bandeira de escanteio aqui, até procurando alguns fotógrafos. E os jogadores reservas do Guarani estavam por ali e reclamaram, achando que foi uma provocação. Só um princípio de confusão, mas tudo certo. Macaca põe 1 no placar também, tudo igual no derby. Tá tudo igual aqui no derby 217, 1 para cada lado. Guarani. E várias vezes, tanto o Gabi como quanto o Carlão falaram que a Ponte jogava pela bola parada. Exatamente, quando chegava, né? Porque em campo com a bola rolando era bola pro Gé, ele dominava e tinha o Dodô. Só que eu já tinha citado a mudança de postura para este segundo tempo. Eu tinha falado, pela primeira vez eu tô vendo a Ponte colocando a bola no chão. Conseguiu dominar a partida. Em 8 minutos que ela dominou a partida, ela fez o gol de empate. É uma Ponte Preta que, se continuar com essa postura, vai incomodar o Guarani. Trabalha a bola a equipe do Bugre, que vem para o campo de ataque, Caio Dantas. Faz a abertura lá pelo lado esquerdo, por ali quem chega é o Yuji, bota a velocidade, o Castro chega, bota o corpo à frente, fica a bola dominada para a equipe da Macaca. Gira o corpo, dá um bico na bola, ela vai para fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugre do campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá mais uma vez a cobrança do arremesso manual, a equipe do Guarani. O árbitro chama atenção, o jogador ficou ali fazendo uma embaixadinha. O que ele foi? Ficou bravo com quem lá, o Pio? Ele pediu para ser mais objetivo, para não ficar fazendo graça. Arremesso manual cobrado, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 20 de bola rolando, segundo tempo de jogo. É a 13ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani 1, Luan Dias 24 do primeiro tempo. Ponte Preta 1, Gé empatou agora há pouco, a 9 da segunda etapa. Central da Bola. Pela Série A, já encerrado, o Grêmio fez 1-0 no Fluminense, o São Paulo 3-1 no Bahia, no Morumbi. Em andamento, Criciúma 0, Internacional 1, Flamengo 1, Cruzeiro 1, Vitória 0, Atlético Paranaense também 0. A 13ª rodada que se encerra amanhã com o Clássico Paulista entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, às 8 da noite. Falta para a equipe do Guarani, lá pela esquerda, vem bola para dentro da grande área, tá todo mundo lá, autoriza o árbitro. Na cobrança da falta tem o Luan Dias, bota na bola, levantamento feito, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte. O Diogo Matheus toca na bola, sobra de bola com o Sérgio Rafael, ele tenta puxar o contra-golpe da equipe da Ponte, tenta evitar a saída, consegue, até consegue, mas a bola vai no Matheus Bueno, domina, coloca no gramado, aperta a marcação a equipe da Ponte, a bola recuada lá para o Vladimir, o Elvis aperta, bola volta com o Diogo Matheus. Tenta, aliás, com o Matheus Bueno, faz a tabelinha, tenta sair jogando, acompanha a saída do Dodô. Guarani vem para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça o Matheus Silva. Ela vem pela intermediária, Emerson Santos toca na bola, o Castro já faz a abertura com o Igor Inocêncio, lado esquerdo. Tudo isso no sistema defensivo da equipe da Macaca.
E agora o João Vitor pegou. Agora o João Vitor pegou, já tem amarelo. João Vitor já tem amarelo, viu, Pio? Vai ser expulso, né, Cabela? Porque ele pegou na passagem, o Igor Inocêncio fez o domínio e jogou essa bola na frente. Aí o João Vitor só foi no corpo do camisa 2 da Ponte. Nenhuma dúvida, jogada para cartão amarelo, ele já tinha expulso o camisa 19 do Guarani. Pois é, as coisas mudam, né, Carlão de Freitas? E mudam rapidamente. Agora o Guarani, que foi soberano no primeiro tempo, vai jogar com um a menos a partida. Agora tem mais um cartãozinho. Acho que o Vladimir também tomou, Carlão. Ô Cabela, você sabe o que me deixa mais irritado? Que tudo isso foi bola cantada entre nós no começo da partida, ou no nosso pré-jogo. Da Ponte nós alertávamos sobre Gé e Matheus Silva, todo mundo viu o que aconteceu. O Guarani, eu acho que é o problema mental, o problema emocional desde o início da Série B. Um bote completamente desnecessário aqui. O primeiro cartão aqui com 1 minuto de jogo, né? E o Igor tava correndo pra grande área da Ponte. O primeiro importante, a briga com o Dodô, esse primeiro cartão. Sim, então, o vacilo dessa briga no primeiro minuto de jogo. Completamente desnecessário, os dois. E aí agora, no momento que o Guarani mais precisa, a Ponte saindo jogando, o Inocêncio de costas pro ataque. Ele me dá uma pancada, ele fez tudo que o Inocêncio queria. Sabe, então tem hora, com todo respeito ao atleta, o nervosismo, é um momento complicado, é um jogo muito acima do tom. Mas, cara, você tem que ter a inteligência, tem que ter a força emocional, senão não serve pra jogar num clube como o Guarani. Um lance completamente bobo, um lance besta e que compromete o desempenho do Guarani no jogo. O João Vitor tá passando por aí, tá falando alguma coisa, tá quietinho? Não, ele tá fazendo o sinal de negativo. Primeiro ele foi lá reclamar com o Paulo Renato Coelho, né, que é o auxiliar número 2, dizendo: você estava próximo, você viu que eu não fiz nada. Mas fez, foi uma jogada para cartão amarelo. E ele já tinha, não tem o que reclamar. E Cabela, um dos melhores do primeiro tempo. A gente tinha elogiado o João Vitor, participativo. Puxou o contra-golpe do gol. Puxou o contra-ataque, exatamente. Tomou o primeiro cartão amarelo bobo numa discussão com o Dodô e agora o segundo completamente desnecessário. A gente falou antes da partida começar. Começa com 11 e termina com 11. Perdeu a cabeça, Guarani joga com 1 a menos. A partida pode mudar completamente a partir de agora. Fábio Chaves, tem mensagem aí, Fábio? Tem mensagem, só um pitaquinho sobre essa entrada. Foi uma entrada com a sola da chuteira no calcanhar, no tornozelo do jogador da Ponte. Realmente merecido o cartão, poderia ter sido expulso até diretamente. Muitas mensagens aqui, o Cabela, o Rogério do Parque São Quirino, Moacir da Silva, estão felizes com o empate da Ponte Preta. O Carlos Camerini está em Jaguariúna, o Carlos em Sorocaba e os bugrinos Marco Vinícius, Thalita e a Clayton estão lá em João Pessoa, na Paraíba. O lançamento foi feito lá na ponta direita, era pro Iago Dias. O Gé toma a frente do Iago Dias, não consegue dominar a bola. É isso, né, Adriana? Tá, Cabela. Foi um lance de circo agora aqui. Menos mal que não fez tanta diferença aí pra Ponte Preta. Igor Inocêncio, que precisou de atendimento, mas tá tudo bem com ele. Pô, mais um cartão. Mais um cartão agora pro Elvis. É isso, né, Adriana? Mais uma vez, mais um cartão. Isso. Elvis pede desculpas até, reconhece a falta e leva um cartão amarelo, mais um para a Ponte. E é algo que certamente o Guarani vai explorar do outro lado também. Sem Tem dúvida. 6 jogadores da Ponte amarelados. 5 de linha, porque um é o Pedro Rocha. 5 de linha, algo que certamente o Guarani vai explorar e que a Ponte vai precisar prestar atenção. Você isentou o Pedro Rocha, mas não pode fazer cera na batida de tiro de meta, hein? 16 minutos e meio deste segundo tempo, 1 a 1 ao placar do jogo. Guarani joga com 1 a menos, vai jogar o segundo tempo inteiro com 1 a menos. Trabalha a bola, vem para o campo de ataque, lançamento foi feito, o Edson chega por baixo, só faz a pressão ali, o Edson protege a bola vai para fora, último toque do jogador Ponte Preta, arremesso manual que favorece o Guarani. É lá pela esquerda, vem Bugre para o campo de ataque, 1 a 1, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Trabalha lá mais uma vez, demorou ali o Yuji para fazer a cobrança. O árbitro fica conversando ali com o Caio Dantas. Parece que está sentindo o Caio Dantas, é isso, Pio? É isso, Cabela. Ele conversa ali e foi na disputa de bola, né? Agora já tudo bem com ele. Arremesso manual cobrado, vem bola para a grande área, sobe Castro de cabeça para fazer o corte. O Elvis briga pela bola, foi empurrado, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, bola para fora. O arremesso é manual que favorece o Guarani. Vem para ataque, vem em busca do gol, segundo gol, mas com 1 a menos. Vai brigar muito, vai ter que brigar muito a equipe do Guarani. Mais uma falta, mais um jogo parado, é outra falta que vem para a grande área. O Luan Dias já está chegando lá, viu, Pio? E o Edson fez a falta, ele saiu aqui da grande área, foi lá do lado esquerdo de ataque do Guarani, cometeu a falta. O árbitro não teve dúvidas, marcou. O Luan Dias já chega para fazer a cobrança e a Força Aérea do Guarani está na área.
Vai todo mundo lá pra dentro, hein? Todo mundo também da grande área. Luan Dias na cobrança. Tá preocupado Pedro Rocha, 17:50. Autoriza o árbitro. Na cobrança, Luan Dias vem bola pra grande área. Sobe a zaga da Ponte pra fazer o corte e briga pela bola. Não sobe e desce da bola. A obra de bola ali pela intermediária. Vai chegando mais uma vez pra fazer o domínio. O Ayrton chega por baixo, o Sérgio Rafael. Corta, joga pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. E o Ayrton faz sinal de calma, tenha calma. Calma, Pio, tá frio aí? Tenha calma, Pio. Tenha calma, não, e outra situação, né? Porque Edson subiu junto com o Léo Santos. A torcida começou a reclamar e a rapaziada também. O Léo Santos falou, não, gente, calma, não foi nada. Segue o jogo, vamos pro jogo. 18 minutos e meio deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo, arremesso manual cobrado. Caio Dantas recebeu, dominou, bateu pra fora do gol. Passa à esquerda, longe ali da meta do Pedro Rocha, mas fez uma jogada, pegou mal na bola para a sorte da Ponte, viu, Pio? A jogada é interessante, né? Porque ele traz para a perna esquerda, girando para cima da marcação do Sérgio Rafael, e aí ele bate rasteiro, só que no canto do goleiro da Ponte e também longe da meta, só tiro de meta. Primeiro chute do Guarani no segundo tempo, olha como a etapa final ela é bem diferente do primeiro tempo. A gente já tinha citado isso, a mudança de postura da Ponte, claro que após a expulsão isso vai se intensificar, mas o Guarani demorou 18 minutos para finalizar a primeira vez. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha a bola na saída da equipe da Macaca, Caio Castro vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, vai sobrando com o Vladimir e Adriana Almeida fala. Lucas Bochecha, camisa 25, tá na beira do gramado só esperando a bola sair para entrar no time da Ponte. Se não me engano é o Edson quem vai sair. Ah, mas deve ser, né? Hein, Carlão? Deve ser, né, Carlão? É, vai sair o Edson, o que ele vai fazer? Quem que ele vai colocar ali pro lado direito? O Castro. O Castro do lado direito. Ou o próprio Bochecha. É uma ideia, mas... Gostei desse... Eu tiraria um volante, colocaria o Lucas Bochecha e deixaria o Edson agora. Mas ele está tirando o Edson por causa do cartão. Também. Aliás, vários, né? Há vários que ele tira pelo cartão. Ele vai tirar, vamos ver o posicionamento ali do Lucas Bochecha. Talvez ele até coloque o Bochecha realmente do lado direito, até para não mexer na estrutura do meio campo, né? Agora a Ponte com a vantagem numérica, de repente ele pode optar por não mexer na estrutura. O posicionamento do Bochecha ali, Cabelo, é do lado direito, realmente. Ele tira o Edson na direita improvisado e coloca o Bochecha improvisado com a camisa 25. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Bugre que vem para o campo de ataque. A Adriana confirma. Vamos lá, Adriana, dá tempo agora, vamos lá, pode confirmar. Confirmando então, a primeira alteração do Derby 207, foi embora o camisa 3, Edson, para a entrada do 25, Lucas Bochecha. Toca a bola Guarani ali pelo círculo central do gramado com o Lucas Araújo. Rola do lado curtinho, o Matheus Bueno. Despacha aqui pela ponta direita, quem chega para fazer o corte é o Dodô, tava ali, bem postado, domina no peito, coloca no gramado, rola com o Emerson Santos, devolve no Sérgio Rafael, já encontra o Igor Inocêncio, pertinho da lateral do campo, que vem pro campo de ataque, passe é feito ali, Dodô faz o domínio, chega Luan Dias para cima dele, Gé, recebe, domina, carrega, devolve, círculo central do campo com o Castro, toca na bola pro Elvis, o Elvis já faz o lançamento, encontra o Iago Dias, faz a abertura lá pela direita, Bochecha com ela, faz a fita, puxa pela meia, devolve no Elvis, de frente para a grande área, lançamento para área! O 3 dedos do Elvis que faz o lançamento para dentro da grande área. Chega o Douglas para fazer o corte. E o árbitro pega uma falta do Bochecha lá na ponta direita. É falta pro Guarani. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 passados deste segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Ponte Preta. 1 também para a equipe da Ponte. Fábio. Central da bola. Daqui a pouquinho tem Copa América, às 9 da noite, decisão do grupo B da competição. A Jamaica enfrenta a Venezuela e no mesmo horário o México encara o Equador. Na terça-feira o Brasil encara a Colômbia, decidindo o primeiro lugar do grupo D. Futebol Globo CBN. O Edson tinha cartão? O Edson não tinha cartão. Não, Inocêncio Quase que o único que não tinha do sistema defensivo da Ponte. Pois é, Carlão. Eu volto atrás agora, Carlão. Mas talvez, Cabelo, eu creio até pela falta de confiança no Edson. O Edson está atuando pela primeira vez na Série B. Se atuou pouquíssimos minutos e numa posição que não é a dele. Entra o Lucas Bochecha numa posição que também não é a dele.
Mas o Lucas é um cara mais experiente, é um cara que pode entregar mais que o próprio Edson, e até pela ofensividade do Lucas. O Lucas já está um pouco mais no campo ofensivo para aproveitar a vantagem numérica. E o Castro fica um pouquinho mais recuado ali para ajudar na marcação. O Guarani teve 2 faltas pela esquerda nesse segundo tempo, as 2 foram cometidas pelo Edson. É o lugar de jogar que não tem Mas teu o costume, Nelsinho teu hábito. perdeu uma ótima oportunidade de povoar ainda mais o meio-campo da Ponte. A Ponte ganhando o meio-campo, ela domina o jogo. Ela tem apenas Emerson, Santos e Castro. Trabalha a bola na equipe da Macaca no campo de ataque. Iago Dias pro Emerson Santos. Domina, gira o corpo, recua com o Sérgio Rafael. Já dá um tapa na bola lá pela direita com o Matheus Silva. Para você que está chegando agora, a Ponte e o Guarani estão empatando em 1-1. O Guarani tem 1 a menos, viu? Guarani tem 1 a menos e a Ponte vem pro ataque. Lançamento feito, bola recuada. Vladimir chega lá, dá um tapa na bola, vai jogando para fora em arremesso manual. Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol lá no Maracanã, é gol do líder da competição. Fabrício Bruno faz 2 para o Flamengo, 1 para o Cruzeiro. O Flamengo cada vez mais líder da Série A. 23 minutos e 40, tem arremesso para Macaca lá pela direita, já faz o arremesso, vem bola para a área. O Castro tocou de primeira, caiu Vladimir. Para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugre aí, viu, Adriana? O Castro pediu desculpas para o Gé, ele tentou um toque de primeira para encontrar o centroavante da Ponte, mas foi muito mal nesse toque e Vladimir já repôs a bola. Fala, Carlão. Quando a gente fala durante os programas, tal, que a Ponte não consegue se impor, é isso aí que está acontecendo. Ela tem a vantagem numérica, ela neste momento ela é melhor que o Guarani, mas ela não consegue se impor, ela não consegue fazer prevalecer o melhor momento dela no jogo. Tanto é que ela está com a vantagem numérica, mas o Vladimir não fez uma defesa depois que ela ficou 11 a 10. Então ela vai tocando, me parece satisfeita com o empate, e não tem que ficar satisfeita. Ela tem que aproveitar o melhor momento mental também, psicológico do jogo, para se impor e criar oportunidades. A gente percebe que o Guarani vai conseguindo controlar muito bem o ímpeto da Ponte. Trabalha a equipe da Macaca, vem com o Gé, faz o domínio, tenta girar o corpo, não consegue, a zaga do Guarani faz o corte, ela volta com o Castro. Toca mais atrás com o Matheus Silva, ele busca alguém, o Elvis se apresenta, já fez o passe com o Bochicha. Lá na direita, vai para a tabela com o Dodô, carrega, escapa da marcação, só que ele vem na contramão, começa de novo ali com o Matheus Silva. Aí trabalhando a bola a equipe da Macaca. O Guarani fica todo encolhido, já com a menos a equipe do Bugre. Vem Elvis com ela, domina. Fez o passe lá pela direita, pintou cruzamento por baixo, brigou pela bola, chegou. Matheus Bueno estava lá para fazer o corte e sai jogando para a equipe do Bugre. Já deu um tapa na bola, vem para o campo de ataque, a marcação ali para cima do jogador do Guarani. Foi para fora, ficou pedido o arremesso manual. O árbitro falou que não, era o Caio Dantas que estava no lance lá. Vem a Ponte Preta, já faz o arremesso manual. E o Igor Inocêncio consegue evitar a saída. A bola volta com o Castro, que está pelo lado esquerdo. Toca na bola curtinho do lado com o Elvis. Elvis já faz o domínio. Lançamento é feito lá no ataque. Dominou, Dodô. Bola subiu, desceu. A zaga chega para fazer o corte. Rasga, Léo Santos. Ele pega um toque de mão do Dodô. Foi isso, Adriana? Exatamente. O Dodô, quando tentou dominar, a bola resvalou no braço dele. E aí, jogo parado. Tudo igual no brinco, 1-1. 25 minutos e 50. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Savenhago Supermercados. A semana inteira tem grandes ofertas. É bom, é barato, é perto de você. Pintado e o auxiliar estão conversando lá já há um tempão lá, meu caro Gabi Castro, está tentando encontrar uma maneira de deixar o Guarani com aquela ofensividade que tinha no primeiro tempo. Porque com 1 a menos. Porque o Guarani está com 1 a menos, porque o Guarani não tem mais o ímpeto, não tem mais a velocidade, perdeu o controle do jogo. A Ponte está com 64% de posse de bola. Então agora, o que ele pode colocar? Ele pode tirar o Lua Dias e colocar o Lucas Paraíso para explorar a velocidade. Ele pode tirar algum jogador de ataque. Ah, tá paralisado o jogo para o do Vladimir, né? Porque foi no mesmo momento do locutor, eu falei se tinha acontecido alguma coisa, mas é isso então, atendimento ao Vladimir. Ele pode tirar o Lua Dias, porque o Lua Dias é um jogador que fez um bom primeiro tempo, mas ele não tem tanta velocidade. O Guarani não vai precisar armar tanto o jogo. O Guarani joga mais no contra-ataque agora. E o Lucas Paraíso tem essa velocidade. É um jogador que pode entrar nas costas de um zagueiro da Ponte. É um jogador que pode fazer uma tabela, uma inversão com o Ayrton ou com o Caio Dantas. Então o Guarani ele precisa de velocidade agora e de não tanta armação de jogo, porque com 1 a menos fica complicado. Adriano Almeida e o Vladimir aí. Coxa esquerda, viu, Cabela? Parte interna da coxa, ele sentiu, tá alongando bastante, conversando com o árbitro, passou um spray, obviamente ele quer continuar em campo, mas aí tá verificando a intensidade desse incômodo. Pelo menos
por hora vai seguir no jogo o goleiro Vladimir. Pois é, e se o Pintado estava pensando em fazer alguma mudança, vai ter que esperar mais um pouquinho para ver se o Vladimir não vai ter problema, né? Né, Carlão? E para ele ter parado, o Guarani empatando o jogo, né? Não é um resultado interessante. Para ele ter parado da maneira que ele parou. Ele tá puxando a perna. A lesão não. Ele vai pro sacrifício. Agora é um risco, né? O Borges já tá se mexendo. Porque um goleiro, e o Vladimir está fazendo uma grande partida, mas um goleiro longe da condição ideal é um risco. Fábio Scheibe. Dando uma passada aqui nos ouvintes que mandam mensagem, o Kiko do Parque Osiel é bugrino, tá aqui na expectativa de uma vitória do Guarani, o Gunga do CDHU São Martim, Maurício Bronzato, tá um pouco nervoso, mas ligadão aqui na CBN, assim como o Edson Coelho da Silva da Vila Lemos, ele tá no brinco, curtindo bastante a transmissão da CBN no derby, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. 28 minutos e 20, a ponte vem para o campo de ataque, Matheus Silva faz o lançamento para o Bochecha lá pela ponta direita, o Yuji chega na cobertura, a bola vai para fora, último toque do jogador do Guarani, escanteio é pro Ponte Preta. Não vai dar. Pra Macaca e não vai dar pro Vladimir, é isso? Desde que o departamento médico saiu do campo, ele começou a levantar a mão. E agora eu vi que ele já afrouxou as luvas, mas segue no gol para essa cobrança de escanteio. Então, mas eu acredito que o Vladimir está muito incomodado aqui com essa dor. Não sei se vai dar para ele. Escanteio para a Ponte, Elvis. Vem bola para a grande área, pintou levantamento da área, tá viva a bola ali pelo meio. Sombra, Iago Dias girou, bateu, bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Ele tá mancando muito, né? O Vladimir tá mancando demais. Eu tô olhando lá no banco da Ponte se tem goleiro em aquecimento. Não tô vendo se tem algum goleiro que tá em aquecimento, Adriano Almeida. Tem que estar mais próximo, eu nem perguntei pro Pio, porque o Pio tá do outro lado, né, Pio? Eu não vejo o Douglas Borges, goleiro do Guarani, aqui no bolinho com os demais jogadores, não, viu, Cabelo? Tem uma meia amarela lá, que eu acho que é o goleiro, né? Tem um jogador de meia amarela sentado no banco. Ele exatamente, está sentado, sentado. É o primeiro aqui do banco, tá? Bom, mas muda o Guarani, viu, Cabela? Vai lá. Vai embora Caio Dantas com a camisa 99, vem o Bruno Oliveira com a 40, mudança no Bugre. Bruno Oliveira, 40, tá no jogo, Caio Dantas, 99, foi embora. Muito bem, Bruno Oliveira tá em campo para armar a equipe do Guarani. Eu quero perguntar daqui a pouquinho pro Carlão, para quem? Pode ser já, Carlão, para quem? Se tirou o Caio Dantas? Tirou o Caio Dantas porque o Pintado tá vendo que a Ponte está ficando muito com a bola e alugando o meio campo. Então ele coloca o Bruno Oliveira, que é um meio campista também, é um cara que fica com a bola, que retém a bola e pode fazer esse trabalho com o Luan Dias. Agora vamos ver, o posicionamento é o Ayrton como último atacante, mas ele coloca o Bruno Oliveira justamente para igualar, porque a Ponte é superior no meio campo. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento feito, Gé, não consegue domínio. Bola vai para fora, tiro de meta que favorece lá o goleiro Vladimir na reposição de bola. Vamos dar uma olhadinha lá se ele vai bater o tiro de meta, ele vai chamar alguém lá para bater o tiro de meta. No lance anterior, ele já muito incomodado com a dor, ele bateu o tiro de meta, depois saiu balançando a perna com uma cara terrível. E agora vai cobrar de novo o tiro de meta. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 minutos passados e bola rolando deste segundo tempo de jogo. 13ª rodada, olha a Macaca, lançamento feito, Iago Dias na cara do goleiro, na dividida. Ficou caído Iago Dias, o Vladimir sai com a bola dominada, Adriano Almeida. O Vladimir corajoso agora, mesmo no sacrifício, saiu na bola, saiu muito bem e evitou que seria a virada da Ponte. E vem contra-golpe da equipe do Guarani, Diogo Matheus faz a abertura com o Bruno Oliveira, puxou de perna canhota, batida longe do gol. 31 minutos, vamos girar aqui mais uma vez aqui o tempo de jogo, 31 passados deste segundo tempo, o placar CBN tá assim, ó. Guarani 1, Luan Dias. Ponte Preta 1, Xé, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Eurocopa nesse domingo, a Inglaterra se classificou ao vencer a Eslováquia por 2-1. A Espanha fez 4-1 na Geórgia e também está classificada para as quartas de final. Amanhã, no prosseguimento das oitavas de final, tem Portugal e Eslovênia e França e Bélgica. Futebol Globo CBN. Mexeu. Olha a Ponte, vem pro ataque, segura aí, Idri, já fala. É o Matheus Regis, tá ali com a bola. Já dominou, tocou do lado, trabalha mais uma vez com o Elvis. Devolve o Matheus Regis com ela, sassaricou pra lá, pra cá, carregou na linha de fundo, buscou espaço, pintou cruzamento, vem bola na grande área, segunda trave, subiu de cabeça, Diogo Matheus para fazer o corte. E sai jogando o Guarani, tenta jogar em velocidade a equipe do Bugre. Bruno Oliveira, toca na bola, Luan Dias recebe ali pela intermediária, vai brigando ali com o Castro, ele leva melhor, carrega no campo de ataque, ficou pedindo ali uma falta, o árbitro acompanha e vai amarelar.
Vai amarelar o Castro, vai receber cartão amarelo aí, viu, Pio? Vai sim, camisa 15 da Ponte, pegou 2 vezes, né? De novo, o jogador do Guarani tentou ficar em pé, foi seguindo com a jogada, mas o Castro pegou cartão amarelo pro 15 da Macaca. Adriana Almeida. Segunda mudança processada pelo técnico Nelsinho Batista, foi embora o camisa 11, Iago Dias, para a entrada do 77, Matheus Regis. Gabi Castro, troca o Nelsinho Batista. Talvez pelo cansaço do Iago Dias, fez a última jogada na puxada de contra-ataque, né? Perdeu no pé de ferro ali pro Vladimir, coloca um jogador que não tem tanta velocidade como o Iago, mas tecnicamente é superior ao Iago. Matheus Regis tem essa qualidade. Como a Ponte tá ficando mais com a posse de bola, é um jogador que pode ajudar sim pelo lado direito. Agora tem o Lucas Bochecha, que entrou há pouco, e o Matheus Regis, lado direito da Ponte, deve ser mais explorado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai trabalhando a equipe da Macaco. Elvis vem buscar o jogo aqui no ciclo central do gramado. Dá um tapa na bola, faz a abertura lá na direita pro Bochecha. Recebeu, dominou, trabalhou. Matheus Regis lá na ponta direita, faz o domínio. Encosta a marcação no zagueiro. Devolve com o Elvis no bico da grande área. Devolve, a tabelinha foi feita ali. Matheus Regis encarou, puxou pelo meio, preparou, bateu na zaga. Ela volta com o Emerson Santos, que já faz o toque de bola lá pela direita com o Elvis. Recebe, domina, encosta a marcação. Ele vem pro cruzamento, vem bola pra área. Sobe de cabeça para fazer o quarto o Léo Santos. A bola tá viva ali da meia-lua da grande área. Toca na bola, a equipe do Guarani tenta sair jogando com o Bruno Oliveira. Chega a marcação para cima dele, a zaga faz o corte e dá um bico na bola, joga para o campo de ataque. 34, Carlão de Freitas, e o jogo, Carlão. Momento perigoso, né? A Ponte fica com a bola, tentando as bolas aéreas e também trabalhando ali pelo lado direito com o Matheus Regis. E o Guarani se defendendo, esperando um contragolpe. Essa vai ser a jogada do Guarani, ou de repente um escanteio, uma bola parada. Mas nesse momento a Ponte melhor no jogo. Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Ponte com Castro, cruzando a bola na grande área. Ali na entrada, quem recebe é Dodô, toca mais atrás com o Igor Inocêncio, bateu, pegou, soltou, segura, Vladimir. O canhão do Igor Inocêncio faz uma decisão para o goleiro do Guarani, Adriana. Pegou de primeira agora o Igor Inocêncio com espaço. Essa bola fez uma curva e, se eu não me engano, ela ainda desviou em alguém. Vladimir defendeu em 2 tempos e foi muito rápido, porque o Gé já chegava ali. Tá mal o goleirão do Bugre das pernas, mas dos braços continua dando conta, viu, Cabela? Pois é, e lá levantou o braço de novo, ó lá. Levantou o braço de novo, tem jogador do Guarani caído aqui. Não dá pra... Parece que é o Ayrton, é isso, Pio? Não deu pra ver aqui a camisa, mas... Ele mesmo, Cabelo. Tá, o Ayrton caído aqui, o Vladimir tá se lamentando lá com as dores. Acho que é o Paraíso, viu? Daqui a pouco o Pio vai confirmar, mas já conversa com o Pintado. É um jogador que tem velocidade, o sistema defensivo da Ponte vai ter que se ajustar, até a torcida gritando o nome do Paraíso neste momento, para fazer fumaça, para fazer fogo agora no final do jogo. O que chama muita atenção é que o Douglas Borges sequer se movimenta para algum aquecimento. Pois é. Será que é Miguel do Vladimir? Será? Ah, então ele é muito bom ator, viu, Cabela? Porque tá me enganando bem aqui. Pois é, Dri, não tô duvidando de você não, viu, Dri? Entenda, por favor. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani na saída de bola aqui pela direita com o Diogo Matheus. Ele carrega a bola ali pertinho na lateral do campo, despacha para o campo de ataque, ele busca o Bruno Oliveira, domina no peito, coloca no gramado, tem marcação para cima dele, o Sérgio Rafael comete falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani aqui pela direita. E a torcida pede cartão, Rafael Pio. Que é cartão, né? Agora qualquer cartão seria bom. Sérgio Rafael, ele até abriu os braços, viu, Cabelo? A falta foi cometida, mas não para cartão. Mudança, sai Ayrton com a 30 e vem o Lucas Paraíso com a camisa número 7. Lucas Paraíso, 7 em campo. Ayrton, 30 foi embora. 36 minutos e meio deste segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Léo Santos sai carregando para a equipe do Bugre, toca a bola curtinho lá pelo lado esquerdo com o Yuji. Ele já faz o lançamento, joga para dentro da área. Tem ninguém do Guarani ali. O Pedro Rocha agradece, fica com ela e bota a ordem na casa da Ponte Preta. 36:50. Tá frio pra caramba, tá esfriando ainda mais. Eu vou dar uma olhada aqui, quanto que tá, viu? Vou ter que dar uma olhada nesse termômetro aqui. Nossa, aquela hora tava 14, Cabelo. Uns 2 graus certamente caíram. Uns 8, acho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Meu caro Fábio Scheibe, diz aí, Fábio. Tem gol lá no sul do país, no Heriberto Rios, é um empate do Criciúma contra o Internacional pela Série A do Brasileiro. Claudinho marcou para o Tigre. 13 graus baixo, quase na casa dos 12.
sensação térmica de -5, Pio. Aí sim, essa segunda parte eu concordo. 37,5. Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque. Bochecha recebe lá pela ponta direita. Preparou o cruzamento. Bateu em cima do Matheus Bueno. A bola foi para fora. Arremessamos no mal que favorece a equipe da Macaca. O próprio Bochecha está lá na cobrança. Lá na linha de fundo tem o Dodô. Ali pelo meio tem o Castro. No sistema defensivo tem o Matheus Silva. Ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta. Ele joga no Matheus Silva que recua aqui atrás. No campo defensivo para começar de novo com o Sérgio Rafael. Olha quem veio buscar o jogo, hein? Elvis já domina, coloca no gramado, levanta a cabeça. O lançamento é feito pro Dodô, é lá na ponta direita, dominou bonito, colocou no gramado, encarou pra lá, pra cá, carregou linha de fundo, chegou por baixo pra fazer o quarto Yuji. Bota pra fora, escanteio pra equipe da Macaca, é lá pela direita, Adriana. É mais um que vai ser cobrado pelo Elvis. Rapidinho, público e renda. Público total do Derby 207, 9.626. 9.626 para uma renda de R$ 91.890. Escanteio cobrado, vem bola para a grande área, Zé de cabeça, toca na bola, só que deu de zagueirão ali, hein? Sobra de bola na saída ali com Bruno Oliveira, já estica com Paraíso, é lá pela esquerda, ele bota a velocidade, vem para o campo de ataque, tem o Igor Inocêncio na cobertura, chega a Bochecha por baixo, chega o Igor, ele faz a finta, gingou de um lado, de outro, Bochecha. Se estica para fazer o quarto e botou para escanteio, engatou uma quinta. E veio fulminante pra cima da Macaca, o Paraíso, Pio. E que velocidade, né? Ele consegue cortar o Igor Inocência, mas o Bochecha chega por baixo, afastando o perigo, porque o Paraíso tinha o destino certo. Quero gol. Escanteio lado esquerdo. O Guarani vem pra cima, Luan Dias cobra. Oitavo escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Guarani. Luan Dias da cobrança, vem bola na marca do pênalti, sobe Pedro Rocha, dá um soco na bola. O Yuges devolve ali pro meio da área. Sérgio Rafael. Escanteio. Tocou nele? Acho que sim. Não, tá dando não. O auxiliar demorou 1 ano e meio aqui pra apontar também o tiro de meta, viu? Eu acho que ele tá com frio também, viu? Ele tá sem blusa, viu, Pio? Olha, você tá reclamando, Pio? O cara tá sem blusa aqui, ó. Ele tá correndo. Se ele quiser trocar comigo, eu troco. Mas ele não corre porque não quer também, Pio. Fica correndo aí atrás. Fica correndo aí, Pio. Parou tudo aqui de novo. 39 minutos e 40 deste segundo tempo. Joga a bola para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vai chegando mais uma vez lá para fazer o arremesso manual a equipe do Guarani. É lá pelo lado esquerdo que vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Aí subiu a bandeira, tá dando a reversão. Demorou para fazer a cobrança, deu a reversão. Agora é arremesso manual para a equipe da Macaca, o próprio Bochecha está lá. O Bochecha que ele não se define na cobrança do manual, ele busca de um lado, procura do outro, ele não acha ninguém para fazer a cobrança. Bola recuada, começa lá atrás com o Pedro Rocha mais uma vez. Tem um tapa na bola aqui pelo lado esquerdo com o Sérgio Rafael. Já encontra o Igor Inocêncio. Naldo salvou a transmissão. O Naldo mais uma vez, né? O salvador da pátria. Toca a bola ali pelo lado direito, vai trabalhando a equipe da Ponte. Chega no campo de ataque lá pela direita com o Matheus Silva. 1-1, placar do jogo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E agora a chegada da Ponte Preta ali. A batida de fora da área ali tentou colocar. Era o Dodô que estava no lance ali, ô Adriana? Sim, o Dodô, ele recebeu e aí tentou de primeira, até para pegar todo o setor defensivo e o Vladimir desprevenidos. Mas aí essa bola subiu demais. Melhor para o Guarani, que tem tiro de meta a seu favor. 41, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, 13ª rodada, Derby 207. Tá na reta final do Derby, em placar CBN tá assim, ó. Guarani 1. Ponte Preta 1 também, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, no Barradão, Julimar marca para o Atlético Paranaense contra o Vitória. 40 minutos do segundo tempo, Vitória 0, Atlético Paranaense 1. No Maracanã, o Flamengo vai vencendo o Cruzeiro por 2-1 e tem um pênalti a seu favor neste momento. E em Criciúma 1, Internacional também 1. Futebol Globo CBN. Ô Carlão, 42 minutos deste segundo tempo, Carlão, a Ponte Preta, ela não consegue fazer aquela pressão que ela faz quando joga no Moisés Lucarelli. Mesmo jogando com um jogador a mais o segundo tempo todo. Ela não é outra Ponte Preta. Ela não conseguiu se impor. Foi aquilo que aquilo que eu falo sempre. É uma coisa da Ponte, é o DNA. Ela não se impõe.
né, ela jogando com um jogador a mais, o Guarani vivendo um momento conturbado dentro da competição, e ela foi burocrática, tocando de lado, desperdiçando uma oportunidade de vencer o jogo. E outra, Cabela, correndo o risco de perder. Né? Tivemos um lance ali do Lucas Paraíso, e que é a chance do Guarani. Eu acho que a chave do sucesso é o contragolpe ou a bola parada, essa bola aérea, mas a Ponte corre risco desnecessário. Ela poderia ter, olha... A bola subiu com efeito, quando ela quica no gramado, ela engana o Pedro Rocha. A sorte que não tinha ninguém do Guarani ali, além do Paraíso. E ela não conseguiu se impor, parece satisfeita com o resultado. Um empate fora de casa com um jogador a mais e com possibilidade de vitória. Eu não gostei do segundo tempo da Ponte, pode até ganhar o jogo, está com a posse de bola, mas foi uma Ponte que não conseguiu impor um ritmo sobre o Guarani. O Guarani, entendendo a dificuldade, a limitação, retrancadinho defensivamente, saindo no contragolpe com muito perigo, como foi o lance do Lucas Paraíso. Vem Macaca pra cima mais uma vez com o Castro, toca na bola, fez o passe lá com o Matheus Regis. Ele domina a bola na perna direita contra o Bochecha, aberto na lateral do campo, pertinho da lateral ali, ele faz o domínio, toca mais atrás, devolve com o Matheus Regis, vem pra finta, escapa da marcação. O Dodô recebeu o Matheus Regis, ficou pedido na linha de fundo. Agora sim a bola chegou pro Dodô, tentou cruzamento, vem marcação pra cima dele pra fazer o quarto do Matheus Bueno. Joga pra fora, bola arremexe manual que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. 43 minutos e 40 deste segundo tempo, arremesso manual cobrado. O Matheus Regis recebe lá na linha de fundo. Ele fica pedindo uma falta, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora Gabi Castro, o Guarani que vive uma fase horrível, é lanterna da competição, vai empatando com a equipe da Ponte Preta, 1-1 em casa, tem um jogador expulso no momento ruim do jogo e por infantilidade, principalmente pelo primeiro cartão, fica mais difícil a reação, né? O combo, no geral, ele é ruim pro Guarani, porque, de fato, ele fez um primeiro tempo muito melhor e fez só 1-0. A expulsão do João Vitor comprometeu muito, porque colocou a Ponte no jogo, a Ponte acabado de empatar o jogo, logo depois vem a expulsão e muda completamente o jogo. Mas o que pode se apegar é o primeiro tempo do Guarani e levar para a sequência da competição. Então, essa luz no fim do túnel, porque vai chegar apenas 6 pontos em caso de empate hoje, é uma pontuação muito ruim, mas com uma atuação que dá para o Guarani se apegar e poder, para as próximas rodadas, melhorar o rendimento e, consequentemente, conquistar vitórias. 45. Oi! 5 minutos. Vamos a 50, reta final de partida aqui no Brinco de Ouro, reta final do Derby 207. Ponte Preta vai se defendendo, o Guarani vai tentando chegar no contra-ataque, bola chega mais atrás ali no sistema defensivo da Macaca com o Sérgio Rafael. Vai na bola com o Matheus Silva, domina a bola no círculo central do gramado, já despacha para o campo de ataque na ponta direita, o Igor Inocêncio de cabeça, ajeita ali pelo meio, Gé, recebe no peito, domina, devolve, mais uma vez o Igor Inocêncio, tenta o toque pelo meio, chega por baixo. Para fazer o corte, dá um toque na bola, o Douglas joga para fora, escanteio para Macaca, Adriana. Deu a entender que o Igor Inocêncio queria esse cruzamento, trocou a possibilidade de cruzar para jogar essa bola nas pernas do defensor do Guarani, porque tem o Elvis, e foi assim que saiu o gol da Ponte. Elvis na cobrança, levantamento da grande área, sobe a zaga. Era o Léo Santos que estava lá para fazer o corte, a bola sobra com o Dodô lá pela ponta direita, a ponta se mantém no campo de ataque, encara a marcação do Luan Dias, dá uma rolada de bola atrás com o Matheus Regis, já faz o cruzamento, segunda trave, desvio de cabeça, a bola para fora. Último toque do Gé, que fica só para não perder o costume, reclamando, Adriana. Mas foi o último toque dele mesmo. É que quer ganhar na conversa, botar uma pressão, mas nada. Foi o toque do Gé, tiro de meta para o Guarani, finalzinho do derby, 1-1. Essa mania do Gé, Gabi, Carlão, eu acho que ele traz lá da série do Sub-23, né? Que lá você pode reclamar à vontade que não tem VAR e tudo mais. E não perde nessa mania. E tem uma frase, Cabelo, que é: quem tem fama deita na cama. Então, quando vai reclamando muito, quando começa, o juiz vai pegando no pé. E às vezes até quando o jogador tá correto, o árbitro não vai dar. Falta pro Guarani, vai levar perigo, vem bola pra grande área, vai todo mundo pra lá, viu, Pio? Até porque pode ser uma das últimas oportunidades do Guarani. A falta pela meia direita, todo mundo já na área. 46:50. Diogo Matheus está na cobrança da falta aqui pelo lado direito, vai todo mundo lá para dentro da grande área. Autoriza o árbitro, Diogo Matheus na cobrança, levantamento feito lá no bico da grande área, do outro lado sobe de cabeça o Castro. Faz o desvio, teve toque ali é do Douglas Bacelar, a bola foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 47, reta final do Derby 207 aqui no Brinco de Ouro.
Tá dando empate, 1-1. Guarani marcou com o Luan Dias a 24 do primeiro tempo. O Gé empatou a 9 da segunda etapa. Arremesso manual vai para a Ponte Preta, lá pela direita já faz o arremesso. Era o Igor Inocêncio que está lá do outro lado. Bochecha veio aqui pela esquerda, tenta sair jogando a equipe da Macaca. É falta em cima do Elvis. É falta que favorece a equipe da Macaca. Tem pressa na cobrança. O Matheus Silva, os jogadores do Guarani ficam ali à frente da bola. Ele faz a cobrança curtinho lá pela direita. Igor Inocêncio vem com ela. Matheus Bueno chega para cima dele. Faz a finta, carrega ali pela meia. Se apresenta o Elvis. Deu uma penteada na bola. Toca lá do lado direito. Recebe uma falta feia ali. Recebeu uma falta, uma pancada o Elvis ali. Tá anotada a falta e mais um cartão no jogo, hein, Adriana? Já confirmo, Cabela. Matheus Bueno, né? Matheus Bueno. Matheus Bueno, isso mesmo. Muito bem. Matheus Bueno, tá anotado aqui. É falta que favorece a equipe da Macaca. Se a falta para o Guarani pode ter sido uma das últimas, essa também para a Ponte Preta. Uma das últimas oportunidades de repente virar o derby 207. Elvis da cobrança, 48,5. Finalzinho de jogo, autoriza o árbitro. É cobrança, Elvis na bola, faz o levantamento, segunda trave. Direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Paraíso sai correndo, mas a bola nem chegou lá pro Vladimir ainda. Torcida pega no pé, que queria um pouquinho mais de rapidez na saída de bola. Mas vai terminar o derby, hein? Vamos entrar do giro pela última vez o ponteiro aqui no Brinco de Ouro. Vamos chegando a 49, o toque CBN está marcando 49. Sobe. Sérgio Rafael de cabeça para fazer o corte. Emerson Santos vem ficar com ela aqui pelo lado esquerdo. Ele gira o corpo, toca na bola, mas teve desvio. A bola foi para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Pela esquerda. E a Ponte vai tocando a bola de um jeito que parece que quer o fim do jogo também. O Carlão falou agora há pouco, né, Carlão? Achei uma Ponte burocrática, Cabelo. Eu acho que a Ponte desperdiçou uma oportunidade de vencer o jogo. Se aproveitando da vantagem numérica, se aproveitando até da condição emocional do Guarani. E a Ponte se contentou com o empate. Ainda temos aí alguns segundinhos, vamos ver. Vem Guarani para o campo de ataque, Sérgio Rafael chega por baixo, dá um bicão na bola, faz o corte, no 49-40, Gé de cabeça, toca na bola, tenta o toque ali pelo meio, a equipe, quando apita o árbitro. Novo fim de jogo aqui no Brinco de Ouro, fim do derby 207. Guarani 1, Luan Dias. Ponte Preta 1, Gé. Muito bem. O grande homenageado do jogo é o juiz. Torcedor pega no pé do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, como também pegou do auxiliar número 2 o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Os jogadores ficam no gramado, os jogadores da Ponte Preta não estão saindo aí, né, Adriana Almeida? Sim, o primeiro que sai muito bravo aqui é o Matheus Silva. Matheus, resultado justo hoje? Eu acho que não foi justo não, acho que a gente foi superior do começo ao fim. Primeiro tempo a gente tomou um gol bobo, onde a gente tomou um gol de bola parada de contra-ataque. Isso não existe num jogo desse. Mas é levantar a cabeça, a gente sabe que é um jogo difícil, aqui na casa deles. Vamos dar sequência no campeonato aí, porque a gente tá com uma evolução boa na competição. Tá aí o Matheus Silva, o primeiro a sair por aqui. E aí, Pio? Pode seguir, Dri. Bom, o Pedro Rocha aqui tentando sair, mas os jogadores da Ponte vão esperar todos para sair meio que em bloco, né? Vamos ver se o Sérgio Rafael, outro zagueiro que atuou hoje, fala aqui. Sérgio, falando do jogo hoje, um tempo para cada lado, foi mais ou menos isso? A gente sabe que a gente não fez um bom primeiro tempo, a gente voltou com um ritmo e energia diferente, conseguimos empatar o jogo. Acredito aí que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de atitude, a gente poderia sair com a vitória, mas o importante é não perder fora de casa, a gente está ainda com tabu aí de não vencer fora. Mas vamos em busca dos 3 pontos na próxima oportunidade. Obrigada ao Sérgio Rafael Castro agora falando aqui. Agora, jogo muito equilibrado, Castro, mas a Ponte merecia a vitória, pelo menos pelo segundo tempo que apresentou. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Um jogo fora de casa difícil. Infelizmente tomamos um gol ali. A gente não podia ter tomado ali no primeiro tempo. Mas tivemos forças aí para chegar no segundo tempo aí. Eu acho que no segundo tempo a gente dominou a partida aí. Infelizmente a bola não entrou. Agora cabeça no lugar e pensar nos jogos que vem pela frente. Tá aí o Castro. E aí, Pio? Vamos ouvir o Vladimir. Hoje era uma virada de chave, né? A gente sabia da grandeza desse jogo, né? É um jogo muito bom, um campeonato à parte. Né? Eu acho que a gente tentou
se impor aqui dentro, né, diante da nossa torcida. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente não pode abaixar a cabeça de maneira alguma, a gente sabe sim da dificuldade que está na tabela. Agora não adianta ficar olhando, lamentando, é dia após dia trabalhar para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes. O Vladimir, o torcedor aplaudiu hoje, diferente do que vinha acontecendo em muitos jogos. Eles estão vendo a nossa entrega, né, cara? A gente entende sim a chateação, né, o lado que o torcedor sente mesmo, né? Já faz tempo que o Guarani está nessa situação. Então eles estão vendo que a gente está se entregando, tentando o máximo para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes e voltar a dar alegria ao torcedor. Esse é o Vladimir. E aí, Dri? Aqui o Gé atende a equipe da TV e agora vai passar aqui por nós o autor do gol. E aí eu vou pelo menos pegar uma palavrinha do Gé a respeito desse empate, né? E da atuação dele no derby. Gé, jogo difícil hoje e a sensação do gol. Agradecer a Deus pelo belo gol. Também. É isso aí. Trabalhar agora na semana para poder ganhar o jogo lá. Aí o Gé falou rapidinho. E aí, Pio? Jogadores do Bugre deixando o gramado. Vamos ouvir o Lucas tá falando por aqui. Como titular pela primeira vez nessa Série B, logo num derby. Para você, como é que foi essa partida? Eu venho trabalhando, focado. Sou estar aqui pela oportunidade. E quando eu estiver dentro de campo, eu vou dar a minha vida pelo Guarani. E ver o lado positivo. Acredito que a gente se impôs, como eu falei no Clássico. E domingo vai ser outra final para nós. Tá aí o Lucas Araújo, o último, viu, Dri, que passou rapidinho por aqui. O Gé aqui também foi o último da ponte. Agora é só torcedor do Guarani aqui esbravejando e hostilizando o staff pontepretano, mas de jogadores, todos já no vestiário visitante do Brinco. Então eu devolvo para Carlos Cabela. Muito bem. Todos nos vestiários, tanto os jogadores da Ponte Preta como os jogadores do Guarani. O torcedor pontepretano, mais de 9.000 torcedores essa noite aqui no Brinco de Ouro. Noite gelada de domingo, 13 graus, temperatura caindo muito. Aliás, drástica queda da temperatura de ontem para hoje, mas o torcedor veio e empurrou o Guarani para cima da Ponte Preta, tentando fazer o Guarani, tentar ressurgir aí o Guarani nessa classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não deu um empate. Daqui a pouco a gente comenta mais, fala com o Gabi Castro, também com o Carlão de Freitas, a respeito do jogo e muito mais para você que está ligado aqui no futebol da CBN Campinas. A gente vai para o intervalo e voltamos já. Fica aí, porque futebol, Globo, CBN, é aqui, porque aqui tem jogo. Futebol, Globo, CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Ponte Preta. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Quando o assunto é inovação e qualidade na hora de construir, o time Cortag deixa você na cara do gol, com soluções criativas e um amplo portfólio que garantem os melhores resultados. Com as nossas ferramentas, discos, cortadores e acessórios para o assentamento de pisos e revestimentos, você joga para vencer com a confiança de quem é líder. Para saber mais, siga @Cortag Brasil. Vai de Cortag! Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo.
Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Ponte Preta. Muito bem, são 20 horas mais 33 minutinhos, noites de domingão, pós-derby. Já é pós-derby. Alguma novidade aí, meu caro Rafael Pio? Tudo tranquilo, tudo calmo aí pelos lados do Guarani? Tudo tranquilo, todo mundo desceu tranquilamente, os torcedores, aqueles, né, alguns mais exaltados, dão aquela reclamada, mas na maioria tudo certo, Cabelo. Inclusive a gente observa, né, que a saída foi muito rápida. Tobogã e abaixo do tobogã, que estavam com grande público. É o frio. Já tudo vazio, viu, Cabelinho? Foi impressão minha ou jogaram um copo d'água da arquibancada quando os jogadores do Guarani estavam saindo? Confesso que não observei. Acho que foi impressão minha apenas. Então alguém jogou um copo d'água no chão ali e eu imaginei que tivesse vindo da arquibancada. Adriana Almeida aí do lado da Ponte Preta. Também tudo tranquilo, Adri? Sim, Cabela, é porque eu tô descendo pelo túnel aqui da ponte do vestiário visitante para daqui a pouco ouvir a palavra do técnico Nelsinho Batista. E aí daqui a pouco acho que eu vou ficar sem comunicação com vocês, mas tudo tranquilo assim, jogadores já no vestiário e os trabalhos de posicionamento aqui para ouvir o treinador da Ponte. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco vocês voltam então para o voto do melhor e do pior em campo nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Agora, o Carlão, essa Ponte Preta aqui fora de casa não consegue jogar. Em casa ela tá ainda meio que, vamos dizer aqui, a trancos e barrancos, tá fazendo um jogo legal. Contra o Ceará foi bom, contra o CRB foi legal, contra o Novo Horizontino teve uma ajudinha com a expulsão do jogador do Novo Horizontino, mas também se apresentou bem. Agora, fora de casa não vai. Ô Cabela, e aliás, foi um ponto falado pelo Nelsinho em algum jogo fora de casa. Eu não sei, eu sei que ele já debateu sobre isso, ele já explicou que é uma das causas que ele tenta consertar na Ponte Preta, que é atingir este equilíbrio, né? Se dentro de casa, onde a Ponte Preta encontrava algumas dificuldades, até pela limitação técnica da equipe, ele conseguiu fazer com que o time tenha força, né, e consiga vencer. E adversários fortes, contra o Ceará, da maneira como venceu, contra o Novo Horizontino um pouco mais sofrido, mas venceu, né? O Novo Horizontino é um time que está num patamar até mais elevado que a Ponte. Agora, fora de casa ele não consegue. É impressionante como a Ponte Preta ela não consegue se impor quando ela joga fora do Moisés Lucarelli. E eu citei durante toda a jornada, quando a gente debate esse assunto, o jogo contra o Ituano, o jogo contra o Botafogo, e agora eu coloco esse jogo do Guarani também em pauta. Por quê? Com todo respeito ao Guarani, a gente está falando da Ponte, então agora o problema é a Ponte. O segundo tempo, o Gabriel perguntou aqui, o João Vitor ele foi expulso com 13 minutos. Quando estava 11-11, a Ponte já estava se impondo. Ela consegue um empate 11-11. Poxa, com 10-11, você com um time mais encorpado, mentalmente você mais inteiro no jogo, porque o Guarani passa por todos esses problemas. Ela não se impôs em nenhum minuto, Cabela. Ela não conseguiu criar uma oportunidade sequer de bola trabalhada, a não ser o chute do Inocêncio, que foi muito mais ali uma abafa, um lance fortuito do que uma jogada trabalhada. E a Ponte ficou com a bola, né? Então não teve uma ultrapassagem, eu acho que o Nelsinho errou na escalação, com improvisações. Ou seja, mais uma vez, é um jogo que vai entrar nos nossos debates o porquê que a Ponte não consegue se impor fora de casa. Hoje ela teve toda a possibilidade no segundo tempo de conquistar um resultado positivo e dar um salto de qualidade dentro da Série B. E dar um salto em termos de posicionamento também. Agora, ela fica ali, perto da zona de rebaixamento, né? Poderia ter vencido um derby, o que daria, né, um ingrediente super favorável para a sequência da Série B. Só que, de novo, eu bato nessa tecla. A Ponte ela não consegue se impor.
É o complexo de vira-lata que me chama muito atenção, e principalmente nestes 3 jogos contra paulistas, em que eram jogos vencíveis. Contra o Ituano lá no Novelli Júnior, contra o Botafogo lá no Santa Cruz, e hoje o segundo tempo contra o Guarani. Né? Vamos tirar o primeiro tempo, que o Guarani foi dominante. O Guarani fez por merecer a vantagem parcial por 1-0. Agora, o segundo tempo, com a vantagem numérica e mais encorpada no jogo, eu acho que ela deixou de levar os 3 pontos para o Moisés Lucarelli. Agora, Gabi, você disse que você passou para o Carlão 13 minutos o momento da expulsão do João Vitor. Sim. Desses 13 minutos do segundo tempo, eu tive a impressão do Guarani ter voltado a ser aquele Guarani dos jogos anteriores. Aí bateu um medo, e aí é o lado mental psicológico que a gente tinha conversado antes da partida começar, quando eu tinha falado, o Pintado precisa conversar com os jogadores. Começa com 11 e termina com 11. O Guarani faz um ótimo primeiro tempo, com intensidade, com autoridade, comandando no placar, comandando o jogo, e desperdiçou oportunidades. Ficou só em 1-0. A partir dos 35 do primeiro tempo, a Ponte põe a bola no chão, começa a ganhar território, leva isso para o segundo tempo, faz o gol com 8 minutos e vem a expulsão com 13. Então, dos 35 minutos do primeiro tempo, houve uma queda que eu falei, a torcida já tá reclamando aqui, já tá lembrando de um Guarani que não quer. E a partir disso, o Guarani foi ladeira abaixo e foi caindo. E foi caindo o rendimento, a Ponte foi tomando conta do jogo, conseguiu fazer o seu gol através da bola parada do escanteio, vem a expulsão do João Vitor, e aí acho que vem aquele combo total de tudo que o Guarani está vivendo. 8 partidas sem vitória, com este empate agora são 9 partidas sem vitória. É um Guarani que não conseguiu mais se impor, com 1 a menos, ele ficou com medo de perder em casa e da reação da torcida. Foi um estádio também que foi esfriando junto com o Guarani, porque daí ele não ficou com a posse de bola, a Ponte ficou com 65%, e aí o Guarani ele ficou com medo de perder o jogo. Então ele preferiu conquistar um ponto e explorar um contra-ataque, um possível, com o Lucas Paraíso, que demorou para entrar na partida, já teria colocado ele muito antes do que perder a partida. Então o Guarani falou, eu vou ficar com este 1 ponto e fica a lamentação dos torcedores e eu não vou tentar mais algo a mais. E aí a Ponte ficou com essa acomodada na partida, porque ela falou também, esse empate para mim tá satisfeito. E o Guarani falou assim, tá bom, vamos dar as mãos aqui, porque eu também não quero perder. E a partir da expulsão, o jogo caiu de rendimento e caiu de velocidade. Pelo lado mental, psicológico, do medo do Guarani de perder, e o lado da Ponte também frágil fora de casa, por isso que não venceu nenhum jogo na Série B, porque ela não bate no peito, ela não consegue ter essa intensidade longe de Campinas. Tanto é, Gabi, se corroborando com o que você está falando, o Cabela percebeu também. O Vladimir, em vários momentos, também pela lesão, mas quando eram laterais aqui na nossa frente, o Guarani demorava para cobrar, porque sabia que estava com dificuldades de enfrentar a Ponte, e aí vem esse medo, né, de perder. E aí entra a coisa da rivalidade. O empate em termos de Série B foi terrível para o Guarani, terrível. O Guarani patina, há tantos jogos sem vencer, vai se distanciando da equipe que escapa. Agora, em termos de derby, não perdeu para o rival. Então, quando ele percebeu que ia ser difícil encarar a Ponte, em virtude da desvantagem numérica, ele, tá com 1-1, eu tô percebendo que a Ponte tá preguiçosa e vou ficar aqui no meu cantinho e tentar essa bola vadia aí. A única que teve foi o Paraíso. E quase que faz. Quase, hein? Quase que faz. Quase. E não é uma crítica ao Pintado, não. Eu acho que o Pintado pensou certo, porque ele não tinha como encarar a Ponte ali. Não por ser. E não digo isso por. Segundo tempo. Segundo tempo. E não digo isso pela Ponte ser tão superior ao Guarani. Eu não acho. Só que numericamente a Ponte estava em superioridade e ficava com a bola. Então o jogo estava perigoso pro Guarani. E aí, entre você atacar e correr o risco de perder o derby, se complicar ainda mais na competição, eu fico com um pontinho. Meu co-irmão também tá com o pontinho, me parece satisfeito. E vamos tomar um banho, vamos curtir esse final de domingo, e aí eu penso no jogo contra o Sport. É o que o Pintado vai se apegar, né? 1 ponto na tabela e um primeiro tempo com autoridade. Certamente pro jogo contra o Sport é nisso que ele vai se apegar. Na atuação do primeiro tempo e 1 ponto conquistado. E quem viu o jogo do Sport ontem contra o Botafogo, o Sport vem aqui domingo, também 18h30, dá para sonhar e o Guarani voltar a vencer no campeonato. E quer que eu fale? O Sport não é que não tá aquele bicho-papão, não. Não está um bicho-papão, só que, é claro, o Guarani deixou uma boa impressão realmente no primeiro tempo. No segundo tempo, essa expulsão atrapalhou demais o segmento da partida, apesar da Ponte, naquele momento, estava melhor que o Guarani. Só que, eu acho que o torcedor vai me entender, é
é mais plausível o Guarani ganhar da Ponte do que ganhar do Sport. Mesmo o Sport vivendo um momento ruim na Série B e mesmo o jogo sendo no brinco de ouro. Mas, Carlão, por um outro lado, não tem nas costas do jogador do Guarani o derby, porque o derby pesa nas costas. Demais a conta. E aí você lembra que no primeiro tempo o Guarani conseguiu jogar. Se o Guarani jogar o jogo contra o Sport do jeito que jogou o primeiro tempo aqui, tá bom, não vai ganhar. Mas vai mais uma vez deixar uma impressão boa. O que não resolve pro Guarani. Só mas que eu acho então, que faz Cabela, frente. pegando carona no que você disse sobre o bom primeiro tempo do Guarani, realmente foi bom, encarou o derby como tinha que ser encarado, venceu, né? Venceu aquela etapa da partida. Só que há quantos jogos nós conversamos, nós trabalhamos juntos e o Gabriel acompanhou e trabalhou também. Há quantos jogos o Guarani não jogou bem o primeiro tempo, né? Não foi assim contra o Avaí, não foi assim contra a Chapecoense. Sim. Contra o Ituano não, o Guarani já estava nesse processo complicado que vive na Série B. Mas eu vou enumerar umas 3, 4 partidas em que o Guarani começou bem o primeiro tempo, se incorporou, mas aí depois caiu de rendimento. Sim. Né? É o que nós falamos, esses 13 minutos do segundo tempo, estou falando 13 porque era 11 contra 11 ali ainda. A Ponte já era melhor. A Ponte era melhor e o Guarani dava indícios de ser aquele Guarani que a gente viu nos jogos anteriores. E aí vem a parte física, que a gente pode também chamar atenção. E aí vem a instabilidade emocional, porque cansa mais, né? E ainda mais num jogo pesado que você não pode perder de jeito nenhum. Ou seja, é um Guarani que tem situações positivas, mas que tá custando, né? Tá patinando demais. São 20 horas e 43 minutinhos. Meu caro Fábio Chaib, eu queria que você desse uma passada nessa Série B do Campeonato Brasileiro, depois dessa finalização do jogo, do Derby 207 aqui, para ver como que ficaram, principalmente Ponte Preta e Guarani, na classificação, que somaram um ponto cada um, Fábio. Central da Bola. Vamos lá, Cabela, 13ª rodada. Por enquanto tivemos 6 jogos e uma curiosidade. Dos 6 jogos, 5 até o momento terminaram com um empate por 1-1. 1-1 foi o resultado de Curitiba e Vila Nova ontem lá no Couto Pereira. Botafogo de Ribeirão Sport 1-1 também no Santa Cruz. Ontem ainda o Ceará fez 4-2 no Ituano. E hoje 3 jogos também, todos 1-1. Avaí, Amazonas, Paysandu e Operário. E agora o Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta 1-1. A 13ª rodada prossegue amanhã com 2 partidas. O Santos encara a Chapecoense na Vila Belmiro, 7 da noite. Às 9 horas da noite, no Rei Pelé, tem CRB e Brusque. E ela se encerra a 13ª rodada na terça-feira com 2 duelos. O Goiás encara o América na Serrinha e o Novo Horizontino faz o duelo paulista contra o Mirassol no Jorge Ismael de Biasi, às 8 horas da noite. No momento, a Série B tem o Avaí na liderança com 23 pontos, o América Mineiro é o segundo colocado, 22, o Operário o terceiro, 22, e o Vila Nova é o quarto colocado, 21. Com esse empate de agora a pouco, a Ponte Preta subiu para o 13º lugar. A Ponte Preta agora tem 16 pontos ganhos, é a 13ª colocada. Já o Guarani não muda de posição, mas diminui a diferença para o vice-lanterna, né? Na parte de baixo da tabela, o Guarani é o lanterna, tem 6 pontos ganhos, o 19º é o Ituano, que tem 8 pontos ganhos, fechando ainda a zona de rebaixamento, o Brusque é o 18º com 11 e o CRB é o 17º com 12 pontos ganhos. A diferença do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento, lembrando que ainda falta a rodada para ser finalizada, a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento para o Guarani é de 8 pontos do Guarani para a Chapecoense. Chapecoense é a 16ª colocada, mas enfrenta o Santos amanhã ainda. Então o Guarani tem 8 pontos de diferença nesse momento. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. A Ponte Preta foi a 16 pontos e ela abriu 4 pontos da zona de rebaixamento ao CRB, primeiro ali. Porém, o CRB tem 2 jogos a menos, agora 3, né? Agora 3 jogos a menos tem o CRB. É uma posição... Eu acho que a gente tem que pegar como base a Chapecoense. É uma posição mentirosa do CRB. Não reflete até pelo número de jogos. A Chapecoense, que é a primeira fora da zona de rebaixamento, eu acho que aí sim seria a posição verdadeira, né? Com 12 jogos, vai jogar na rodada. Pega o Santos amanhã, é muito difícil, mas o Santos também está em altos e baixos. De repente, já vai lá, faz 1-0 e ganha do Santos. Nesse momento, a Ponte Preta não corre risco de entrar na zona de rebaixamento. O Paysandu já jogou, o Amazonas já jogou, que estão atrás da Ponte Preta, então não corre esse risco, né? E o Guarani foi a 6 pontos, está a 2 pontos do Ituano e principalmente está
a 8 pontos da Chapecoense. 8 pontos da Chapecoense. É esse número que é mais complicado para o Guarani. 6 para 14 são 8 pontos de diferença. E para tirar 8 pontos em pontos corridos é muito difícil. Muito bem, vamos escolher o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento: quer marcar um golaço na sua obra? Então vai de Cortag. Muito bem, vamos começar pela Adriana Almeida. Então, vamos ver quem que ela vota do craque do jogo, Adriana Almeida. Bom, como eu acompanhei o time Ponte Pretano, eu vou votar num jogador da Macaca como craque do derby hoje. E aí podia votar no Gé, né, que fez o gol, salvador do empate, mas eu vou votar em quem serviu o Gé, o Elvis. Até pela dificuldade dele entrar em forma, o Nelsinho mais uma vez deu um voto de confiança nele, para ele, e ele tem um espírito de liderança muito importante nesse time da Ponte, apesar da parte física ainda ficar aquém. Então, para mim, para coroar aí a qualidade técnica desse time da Ponte Preta, para mim o craque do jogo foi o Elvis. Muito bem. E do outro lado, quem acompanhou o Guarani foi o Pio, Rafael Pio, craque do jogo para você, Pio. Cabela, Luan Dias, né? Acho que o cara que organizou o meio-campo, que teve oportunidades, que no início do jogo, junto com o João Vitor ali, aliás, o João Vitor também tinha tudo para ser votado em um dos melhores, mas aí depois acaba sendo expulso. Então, o Luan Dias, acho que fez a diferença, principalmente no primeiro tempo para o Guarani. Então, o meu voto para o craque do jogo é no camisa 10 do Bugre. Muito bem, vamos aqui na cabine agora com Carlão de Freitas. Para você, o craque do jogo. Do jogo eu posso eleger dos dois clubes? Do jogo. Do jogo, eu gostei do Gé, cara. Eu gostei do Gé. Eu acho que o Gé está num processo de evolução interessantíssimo. Do lado do Guarani, um voto de louvor pro Luan Dias, deu uma resposta boa. Acho que é por aí, né? Pro camisa 10 bugrino. Elvis foi bem no segundo tempo, coordenando as jogadas da Ponte, mas eu fico com o Gé. E para você, Gabi Castro? Menção honrosa para o Vladimir, fez 3 boas defesas e ainda jogou no sacrifício por conta da coxa ali, que ele demonstrou. Gostei do Matheus Bueno, dando uma dinâmica para o meio-campo. Gostei do Luan Dias também, no Guarani seria o meu voto, mas como eu acho que ele deveria ter saído, por mais que ele foi o melhor do Guarani, porque precisava de velocidade, o Gé ele decidiu. O Gé, eu acho que ele comandou ali o ataque da Ponte no primeiro tempo ruim da Ponte, ele que chamou a atenção, ele que brigou com os zagueiros, ele que fez o gol, depois que recebeu o cartão amarelo é que ele diminuiu o ritmo dele. Mas no geral, o Gé, o craque do jogo. Tá aí, portanto, então, o Gé com 2 votos, né? Eu não votaria nem em Elvis nem em Luan Dias, eu votaria no Dodô como o craque do jogo, também foi bem, na minha visão foi muito bem o Dodô hoje, mas o Gé levou o craque do jogo no Derby 207. Quando o assunto é inovação e qualidade na hora de construir, o time Cortag deixa você na cara do gol, com soluções criativas e um amplo portfólio que garantem os melhores resultados. Com as nossas ferramentas, discos, cortadores e acessórios para o assentamento de pisos e revestimentos, você joga para vencer com a confiança de quem é líder. Para saber mais, siga @Cortag Brasil. Vai de Cortag! Muito bem, são 10 minutinhos para as 9 horas da noite, 10 para as 9. O Nelsinho Batista já falou em coletiva. A gente acompanha aqui no futebol da CBN Campinas. O Nelsinho Batista, Nelsinho, eu queria que você fizesse a sua avaliação desse jogo. O Guarani melhor no primeiro tempo, a Ponte Preta melhor no segundo, mas mesmo com um jogador a mais não conseguiu a vitória. Bom, eu acho que o primeiro tempo, como nós prevíamos, né, um adversário que vinha bastante motivado, era um jogo importante para eles e nós não quisemos correr mais do que o Guarani, né? Eu acho que nós tínhamos conversado isso, que nós teríamos que ter a inteligência para esperar esse aperto do Guarani, essa euforia de vontade de ganhar e saber ser inteligente para ficar com a bola e aproveitar os espaços certos. Só que nós fizemos o contrário do que nós tínhamos conversado, né? E nós realmente, o Guarani foi melhor no primeiro tempo.
No segundo tempo, tanto é que nós não trocamos ninguém, porque o geral estava mal, né? O geral estava descoordenado. Então, nós ajustamos e o segundo tempo a equipe voltou com mais personalidade, com mais posse de bola e criou algumas oportunidades. Nelsinho, Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas, você com muitos desfalques para a partida de hoje. Queria que você pudesse falar um pouco da improvisação do Edson na lateral direita, se para você já conhecia esse atleta, que é um zagueiro de formação e jogou pela lateral, no início do segundo tempo você fez a alteração. Que você comentasse um pouco sobre isso e os seus desfalques no jogo de hoje. Bom, nós perdemos praticamente 2 laterais hoje, né? Perdemos, por exemplo, no sábado, nós perdemos o Luiz Felipe, que voltou a sentir uma lesão, e ia jogar o Dudu amanheceu com uma virose e também ficou fora. Então, a gente conhece já o Edson, nós conversamos com ele já treinou nessa posição, então ele colaborou com isso. Lógico que a gente não esperava assim, sabia que ele ia ter dificuldade, mas na emergência era o que a gente tinha ali, que pudesse pelo menos preencher aquele espaço ali e fazer o que ele fez, né? Ajudou bastante, né? Mas ele foi um jogador importante para a gente. Mais pergunta? Nelsinho, André Luiz, Portal Esporte e Multimídia. Apesar dos desfalques, você esperava o ímpeto do Guarani, principalmente nos primeiros 20 minutos, tão agressivo como foi? Nós esperávamos, nós sabíamos que era um time, né? Um clube que está jogando assim uma partida, além de ser um resultado, buscar a vitória, né? Era contra o maior rival, né? Era um derby de muita rivalidade. A gente sabia que eles vinham com essa volúpia, né? Nos prevenimos disso, conversamos, né? Mas dentro do jogo a nossa equipe quis também colocar força, colocar velocidade, e aí nós se perdemos um pouco. Ô Nelsinho, você mesmo falou, né, que o primeiro tempo do Guarani foi melhor do que da Ponte. No segundo, a Ponte busca um empate e aí logo fica com um jogador a mais e joga assim por mais de meia hora. Você também falou dos desfalques e hoje você só tinha 7 jogadores no banco, fez só 2 alterações. Fica aquele gosto de que poderia ser algo mais pela meia hora aí e até por conta dos desfalques, das poucas possibilidades, é que você acha que a vitória acabou escapando? Não, eu acho que nós buscamos, né, com um homem a mais, nós buscamos, mas conscientemente. Nós não saímos porque nós temos um homem a mais, nós temos que sair todo mundo para frente para fazer o gol e tomar um contra-ataque como nós tomamos no primeiro gol do Guarani. Então, nós fizemos consciente. Eu acho que no segundo tempo também, nós tivemos lances importantes, tivemos defesas do Vladimir também importante. Quer dizer, então a Ponte ela não ficou omissa, ela não poderia deixar o espaço que nós deixamos no primeiro tempo. Então, conscientemente e até eu considero inteligentemente, nós ficamos com a bola e procurando os espaços com a posse de bola. Tá aí, portanto, Nelsinho Batista em entrevista coletiva. Quem acompanhou, Adriano Almeida. Tava tudo tranquilo lá, Adri? Sim, Cabela. Foi tudo muito rápido, né? Na hora que a gente desceu, o Nelsinho já estava posicionado. Até por conta de segurança, né, da escolta da Polícia Militar para levar a delegação Ponte Pretana ou ao Moisés Lucarelli ou à concentração, ao hotel onde o time estava concentrado. Então, tem toda essa logística de segurança num derby, foi bem rapidinho. E Nelsinho bem sucinto, né? Bem econômico nas palavras, me pareceu, nessa coletiva. Seu destaque final, Dri. Bom, a Ponte Preta agora tem mais uma semana cheia, né? E vai ter que lidar com muitos problemas no departamento médico. Os últimos de última hora que deixaram o derby aí mais desfalcado, Dudu Vieira com uma virose e também Luiz Felipe com desconforto muscular, mas existem outros jogadores aí, como por exemplo Ramon Carvalho em fase final de recuperação. A expectativa é que esses jogadores aí voltem a ficar à disposição e encham mais o plantel do Nelsinho Batista. Ponte que volta a campo na próxima sexta-feira contra o Brusque fora de casa, Cabela. Legal, Dri. Boa semana para você. Obrigada para você também, forte abraço a todos. Legal, Pio, estamos sem contato com o Rafael Pio, está lá na sala de imprensa, é isso? Está aguardando a coletiva do Pinta. Ô, meu caro Rafael Pio, já aproveita e dá seu destaque final então, meu caro. Chega aqui, ó, testei, tá maravilhoso. Bom, eu claro que achei que o Pio tinha sumido. Não, por aqui.
vai a Comput achar um posicionamento bom? Achei. Claro que a gente vai acompanhar também amanhã, né? Um trecho do técnico Pintado em entrevista coletiva, mas Guarani volta a campo no domingo que vem, 18h30, aqui mesmo no Estádio Brinco de Ouro, contra o Sport. Jogo complicado, mais uma vez, para o Bugre. Mas o Guarani soma um ponto na tabela de classificação nessa luta contra o rebaixamento. Chega a 6 nesse momento, Cabela. Abraço, boa semana para você, Bill. Valeu, Cabelinha. Carlão de Freitas, um abraço para você, já faltando aqui 2 minutinhos para as 9 horas da noite, Carlão. Valeu, Cabela. Foi um prazer estar com você, com toda a equipe CBN. Mais um para conta, né? Derby 207. Como diz um velho conhecido nosso, fizemos um bom trabalho, né? Acho que entregamos de acordo com o que o ouvinte estava esperando. Uma boa semana para todos nós. Valeu. Para você também, Gabi Castro. Valeu, Carlos Cabela. Valeu aos amigos da CBN Campinas que nos acompanharam desde as 5 horas da tarde. Empate justíssimo e Pintado e Nelsinho seguem sem vencer derby. Continuam virgem. Um abraço a todos, excelente semana. Fiquem aí com muita informação no Sonzão da CBN Campinas. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quer marcar um golaço na sua obra? Então vai de Cortag. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1.